Oi, pessoal. Deixa eu me apresentar para vocês, né? Tem muita gente que vai passar por aí e não me conhece. A maioria que vão estar aqui participando são seguidores da gente, mas deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Marileia Paris, tá? Eu sou da Paris Cake Design, eu sou confeiteira há 7 anos. E hoje eu estou aqui dando início ao nosso curso de confeitaria para iniciante, gente. Vou passar para vocês tudo que funcionou, os métodos que funcionaram para mim, tá? Regras que eu criei para mim como disciplina, né? Para mim poder tornar o meu amor pela confeitaria uma profissão, tá? Porque o que eu quero? Eu quero que vocês, embora tenham pessoas que estarão trabalhando entram nesse ramo, muitas vezes só para quebrar um galho, né? Mas mesmo assim, mesmo você não estando disposto a entrar nesse ramo como uma profissão definitiva na sua vida, né? Você precisa trabalhar o mais profissionalmente possível, tá? Vocês precisam procurar ser mais profissional possível. Por quê? Porque lá na frente você pode querer retornar essa profissão, então você já vai ter um histórico, né? De conhecimento, de sabedoria, tá bom? Muitas pessoas hoje em dia estão largando pessoas, né, formadas aí, pessoas que concluíram faculdade, né, pessoas super inteligentes aí com, né, diploma de várias áreas aí, estão largando para fazer parte da confeitaria por causa do amor pela confeitaria, né? E nós estamos vivendo um tempo muito bom na confeitaria que só tende a crescer, é o que as pesquisas mostram, né? A confeitaria, um tempo atrás, ela servia como um complemento de renda. E hoje em dia, a confeitaria ela é a renda principal de várias famílias, né? Então, quando as famílias se unem aí e realmente têm amor por essa área, né? Por essa profissão, acaba tornando a renda principal, porque acaba, né, o marido trazendo a mulher para trabalhar, a mulher trazendo o marido, os filhos, e só tende a crescer, né? Por isso que vocês precisam estar sempre muito bem atualizados, muito bem, estar sempre procurando a diferença, porque é uma área que cresce, né? É um aprendizado, eu sempre falo que é um aprendizado infinito, né? Vai saber o suficiente a cada dia, a cada semana, a cada mês, todo ano são técnicas novas, tendências novas, né? Então a gente precisa estar sempre aí correndo atrás, né? E o bom, gente, da confeitaria, porque a gente consegue, né, ter uma renda aí, dependendo do que você trabalhar, mas eu vou falar assim, o mínimo, né? Para quem não vai ter uma demanda muito grande de encomenda, mas você consegue aí ter uma renda mensal, né, a partir aí de R$ 3.500, né, 2.800, dependendo do que você vai fazer, daí para cima, a partir daí da cozinha da sua casa, né, com tudo que você tem dentro de casa, apenas investindo muito pouco, que eu vou mostrar para vocês aqui o que vocês precisam para iniciar, né. Então assim, gente, é muito maravilhosa a confeitaria, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, né, em tudo que eu tô falando aqui para falar para vocês. Hoje vocês não estranhem a live, a gente não vai ficar aí dando beijo, boa noite para todo mundo, porque isso aqui é uma aulinha mesmo, tá, gente? Então eu quero que todo mundo preste atenção e todo mundo absorva o que eu vou passar aqui para vocês, né? Acredito que uns vão criticar e que outros vai servir muito para vocês aí, se vocês seguirem o que eu vou passar para vocês aqui. Eu tô passando do jeito que eu aprendi, que super funcionou para mim, né? Eu não sou formada em gastronomia, porém, nesses 7 anos aí eu consegui adquirir muita sabedoria, muito conhecimento, muita experiência de várias coisas, né? Então é isso que eu quero passar para vocês. É claro que eu ainda tenho muito, muito caminho a percorrer ainda, né? Mas o que eu já sei é o que eu quero passar para vocês. Gente, eu já quero pedir para vocês, antes da gente começar a passar tudo, eu quero pedir para vocês que vocês compartilhem e não esquecem de dar o like de vocês, tá bom? Se a gente atingir um número grande aqui de visualização, né, nas aulas de hoje, de amanhã e de sábado, a gente vai deixar salvo para vocês, tá bom? Então, por favor, compartilhe, é o mínimo que eu peço para vocês, compartilhe para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas possível, gente, porque eu me dediquei, me preparei tanto psicologicamente e espiritualmente para trazer essa aula para vocês, e eu quero
que assim como vai servir para essas 400 e poucas pessoas, a gente já consiga alcançar um número maior de pessoas, tá? Então compartilhem, por favor, tá bom? Porque vai ser bom para vocês, né? Eu não iria deixar salvo, né? Mas, como eu falei, se eu ver que vocês estão compartilhando, a gente vai deixar salvo, tá bom? Porque daí eu sei que vai alcançar mais pessoas. Então, assim, tem muitas pessoas que já conhecem o meu método de trabalho e tem outras que não conhecem. Então, assim, gente, eu preparei isso aqui, gente, é uma aula, pode não parecer profissional para muitos, né? Mas é uma aula muito importante, gente. Tudo que eu vou passar para vocês aqui, com certeza, se vocês fizerem cursos caríssimos pagos, vocês não vão conseguir ter o tanto de informação que eu vou passar para vocês aqui. Então, eu quero a consideração de vocês, a colaboração de vocês, né? Para vocês também terem amor ao próximo aí e compartilhar para alcançar mais pessoas, né? Porque eu sei que tem muita gente que me acompanha, que segue a gente, né? Que não tem condições de pagar um curso. Então, por isso que eu coloquei no meu coração de trazer esse curso de confeitaria para iniciante para vocês, tá bom? É claro que são técnicas aqui, né, coisas que eu vou passar que vai servir para quem já é profissional na área, tá? Mas assim, eu vou falar aqui, eu falo para iniciante porque eu sei que tem muitas pessoas, né, que estão iniciando e não tem noção nenhuma de como eu acompanho as perguntas, né, do dia a dia, nos grupos, das pessoas que acompanham a gente, e eu vejo muita dificuldade em muita coisa. Então é isso que eu quero trazer para vocês, tá bom? Vai ser dividido em 3 aulas, né? Vai ser 3 aulas, gente. Então teve muita gente que, eu não vou poder participar. Gente, quando a gente vai para uma escola, para um curso, né, a gente não consegue encaixar essa aula, né, no horário que a gente pode. Então a gente tem que se adequar à aula, não a aula se adequar ao nosso horário, tá bom? Então se esforcem, porque como eu falei pra vocês, né, embora atinja um número bom aí, a gente deixe salva essa aula, as perguntas assim que eu encerrar a live, eu vou tirar o meu tempo, um tempo ali, eu e o cameraman vamos tirar um tempo, os meninos, para a gente estar respondendo as perguntas de pessoas que estavam ao vivo. Então a gente vai conferir horários ali e durante aquele tempo ali a gente vai responder as perguntas. A partir de amanhã eu não vou responder perguntas referente a essa aula e no dia seguinte a mesma coisa, tá? Então hoje é a aula 1, amanhã a aula 2 e depois de amanhã a aula 3, né? Então 5, 6 e 7. Então cada aula que vocês participarem aqui ao vivo, vocês vão ver o quanto que vai ser proveitosa para vocês, tá bom? E assim, né, amor? Vai ser aplicado o mesmo conteúdo que tu aplicou numa aula presencial, não foi? Isso, tudo que eu vou passar para vocês aqui, eu acredito que até um pouco mais, né? Gente, é o mesmo curso que eu dei presencial aqui na minha cidade, que eu formei 138 alunos, tá bom? Então é a mesma coisa que eu vou passar para vocês. Só a única diferença é que aqui todo mundo fez a sua massa, o seu recheio, montou o seu bolo e decorou. E aqui no caso, como é online, né? Eu não consigo alcançar vocês bem que eu queria, né? Ter condições aí de procurar as cidades mais necessitadas aí e poder dar essa aula presencial e gratuita para todo mundo. Mas nem sempre o desejo do nosso coração se torna realidade, né? Então eu decidi trazer online para vocês. E o que eu peço para vocês, por isso que eu peço para vocês, compartilhem, tá? Compartilhem para alcançar bastante pessoas, que com certeza isso aqui vai ser muito útil para muitas pessoas. Ok, podemos começar então, né? Certo. 610 pessoas. Vamos começar então, gente. Eu reservei aqui, separei para vocês aqui algumas informações. Hoje vai ser um pouquinho mais teórico a nossa aula, tá bom? Amanhã vem a parte de massa, recheio, porém, isso aqui é muito, muito, muito importante, tá? Muito importante. Então prestem bem atenção, tá? Não vai ser aquela live divertida hoje, né? Da gente no final ali, quem tiver ao vivo aí com a gente, encerrando aqui, a gente vai tirar aí uns 20 minutos aí para responder algumas perguntas aí e interagir um pouquinho com vocês, tá bom? Então, gente, primeiro passo, tá? Eu vou primeiro passar para vocês aqui, que eu sei que tem muita dúvida, tá? O que vocês precisam para iniciar? Gente, é muito pouco, tá? Quando eu comecei, eu vou contar bem rapidinho um pouquinho da minha história para vocês, né? A gente tem um vídeo aqui no canal, mas muitas pessoas não assistiram, tá? Se vocês puderem assistir, assistam, que vai valer muito a pena. É um dos primeiros vídeos do nosso canal. Quando eu iniciei, eu trabalhei a minha vida toda, gente. Eu trabalhei de doméstica até eu casar, né? Até Deus me honrar com esse esposo maravilhoso que eu tenho.
Porém, eu nunca fui uma pessoa de ficar acomodada. Eu sempre quis ter a minha renda, o meu dinheirinho. Eu inventei de tudo, gente. Eu fui vendedora de roupa, eu fazia crochê, eu fazia artesanato, eu fui manicure, eu fiz de tudo, tá? E nada me satisfazia, tá? Então, o que aconteceu? Chegou uma fase ali, quando eu iniciei, né, que a gente se pegou numa situação difícil, né? O meu esposo ali ficou um tempo sem trabalhar por causa de problemas de saúde, a gente sem renda, então nós decidimos. E eu sempre amei, né, trabalhar com confeitaria, sempre gostei de fazer bolo, fazia pra minha família, eram aqueles bolos tortos, né, porém gostoso. Mas aí todo mundo falava assim pra mim, nossa, por que tu não faz essas coisas pra vender? E sobremesa sempre muito gostosa, torta salgada, todo mundo elogiava nas festinhas de aniversário. Eu sempre muito pronta a fazer tudo pra todo mundo, né? Assim, da minha família. Então, quando a gente se pegou nesse momento difícil, a gente decidiu, vamos fazer alguma coisa, né? Não vamos ficar de braço cruzado. Então a gente começou a produzir coisas. Eu não tinha nada, gente, não tinha muita forma, não tinha com o que eu tinha em casa, eu fui me virando e assim que foi entrando o dinheiro a gente foi comprando. Então a gente encheu o nosso porta-mala de coisas ali, bananada, sonho, pão de casa, até e saía no sábado vender e a gente voltava para casa com o porta-mala vazio. Até que eu decidi fazer bolos recheados. Eu falei, amor, vamos fazer bolo recheado para vender. Então eu comecei a fazer aqueles bolos gostosos, não tinha muita noção de ponto de chantilly, não tinha nada, né? Comecei a fazer e eu fazia um bolo de 20 centímetros de diâmetro, eu cortava em 3 partes, colocava numa embalagenzinha fechada e ali eu comecei a vender bolos recheados também no sábado. E aí que começou a aparecer os pedidos de bolos para aniversário. Foi então que eu decidi a me especializar. Eu falei para ele, eu vou fazer um curso e vou começar a fazer bolo. E comecei a fazer bolo, comecei a aprender a aplicar papel arroz, tudo que eu vou ensinar para vocês, né? Foi o que eu comecei a aprender. E depois eu me apaixonei pela pasta americana e eu falei, eu quero isso pra minha vida, eu quero me especializar na pasta americana. E fiz muitos cursos, gente. Olha, se eu falar pra vocês assim, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, que vocês vejam eu fazendo, que vocês acompanham na minha página, as minhas fotos, foi tudo através de cursos online, né? Que eu paguei, não tinha curso online gratuito na época, né? Alguns, lá uns belisquinhos aqui a gente pegava, mas era aquele conteúdo pela metade, né? Não era aquele conteúdo completo que a gente conseguia tirar dúvida, né? Não é a oportunidade que vocês têm hoje comigo e com várias outras profissionais aqui no YouTube. Né? Por isso que eu falo para vocês, valorizem os profissionais do YouTube, né? O que vocês podem fazer é curtir e compartilhar e valorizem, porque hoje tudo que vocês precisarem, eu quero fazer tal recheio, vocês conseguem ir lá e vocês já conseguem encontrar. Eu quero fazer tal tipo de massa. Na minha época não tinha isso, era mais precário, a gente não tinha muito acesso na internet, tá? Não faz tanto tempo assim, mas por incrível que pareça, 7 anos atrás as coisas eram bem diferentes de agora. Tá? Então eu comecei a me especializar, daí eu não consegui mais sair vender na rua, comecei só com pedidos e a gente fazia tudo, né? A gente fazia de tudo, era salgadinho, docinhos, tudo. Depois eu fiquei só com a parte de doces e bolos. Hoje eu só tô trabalhando com bolo, porque eu não tô dando conta, né? Decidi parar com a parte dos doces e a gente ainda tem muito pedido, muita demanda, né? Porém a gente decidiu ficar focado só no bolo. Então, ao longo desses 7 anos eu comecei a prestar atenção em tudo que eu errava e tentando acertar, tá? E hoje em dia eu posso dizer assim pra vocês, eu sou referência na confeitaria aqui na minha cidade. Eu sou uma das confeiteiras mais bem recomendadas na minha cidade e na região. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Eu louvo muito a Deus. Eu orava e pedia pra Deus que eu queria ter uma profissão, né? Então o que eu ia fazer? Como é que eu ia sair da minha casa para trabalhar de doméstica, né? Não se desfazendo das domésticas. Eu trabalhei até casar, né? Como doméstica e nunca me senti menor por isso, tá? Porém eu queria muito ter uma profissão que eu pudesse cuidar dos meus filhos, né? Eu queria ter uma renda que eu conseguisse poder ajudar a contribuir com valores maiores às necessidades da casa, assim, e que eu pudesse cuidar dos meus filhos, né? Então foi onde que a gente, através dessa dificuldade, Deus abriu essa porta e hoje em dia, eu me tornei uma profissional admirada, uma profissional super recomendada, né? Então tem pessoas da região, de outras cidades que compram comigo, a gente entrega bolo fora da nossa cidade.
Então, gente, é uma bênção. Então, eu quero passar para vocês dessa maneira que funcionou, né? Quando eu comecei não tinha experiência nenhuma e vocês vão ver que com pouco vocês conseguem iniciar e depois, é claro, vocês vão investindo e vocês vão se tornar aí, né, cada vez melhor, porque quanto mais equipamento, quanto mais acessório a gente tem para trabalhar, mais facilita a vida da gente, mais a gente se sente seguro em pegar encomendas, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam para vocês iniciarem quem ainda não tem, tá bom? Então eu agradeço se vocês compartilharem, tá bom? Olha, a gente precisa, quando a gente vai iniciar, vocês precisam comprar uma batedeira. Não tem como, tá? Aí tem muita gente que pergunta assim, Paris, eu consigo fazer tal receita com uma batedeira comum? Ou tem que ser só com a planetária? Gente, quem tiver condições de investir numa batedeira planetária, invista, tá? Invista que com certeza vocês vão ter retorno, né? Vai te dar mais segurança, vai te facilitar muito mais para você fazer as suas receitas. Mas, Paris, eu não tenho condições de comprar agora. Faz com a sua. Gente, sabe qual batedeira que eu usei quando eu comecei? Eu tinha uma batedeirinha de mão, aquela que não tinha nem apoio, não vinha bolzinho, nada, era só a batedeira, né? E o batedorzinho dela ali, tá? Que a gente ainda resgatou ela em pontos do nosso cartão. Gente, aquela batedeira durou muito e eu acho que ela nem queimou, eu dei ela para alguém que eu não me lembro, né? Nossa, eu fiz muita massa de bolo, muita coisa com aquela batedeira. Claro que cansava e eu não trabalhava com as massas que eu trabalho hoje em dia. Eu fazia aquela massa que vocês têm aqui no canal, que é a massa que eu iniciei na confeitaria. Aquela eu conseguia fazer tranquilo, tá? Mas se vocês puderem investir numa batedeira melhor, porque o chantininho, né? O chantininho é difícil vocês atingirem o ponto numa batedeira normal. Pode até ser uma batedeira normal, mas vocês precisam de uma batedeira que seja mais potente para vocês conseguirem suprir a força da planetária, tá bom? E o importante da planetária, o que é? Ela bate todinho dentro do bol, né? E a batedeira comum, ela fica só no centro, então muitas vezes a receita da gente acaba não dando certo por causa disso. A planetária, ela vai pegando tudo, entendeu? Então ela dá um ponto diferente para nossa massa, para o nosso chantilly, para o nosso chantininho. Tá? E sem contar, gente, que enquanto a tua massa tá batendo ali, você tá fazendo outras coisas, né? E quando é uma batedeira muito simplesinha, a gente tem que ficar ali segurando, acaba cansando. Mas assim, vocês conseguem sim, né? Começar a trabalhar com uma batedeira simples, tá bom? Procurem a massa certa, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre que massa vocês precisam ter, saber fazer para vocês iniciarem aí. Isso a gente vai falar na aula de amanhã, tá bom? Então, o que vocês precisam? A batedeira, certo? Precisam de um forninho elétrico. Eu não asso meus bolos em forno a gás, porém muita gente assa, né? Tem fornos industriais a gás, tudo. Eu asso no forno elétrico. Até hoje, apesar de eu atender uma demanda muito grande de bolo, agora não, né? Com o canal e aulas e cursos online que a gente está fazendo tudo, a gente reduziu as nossas encomendas, porque a gente está muito focado em vocês, né, em passar conteúdo aqui pro canal, tudo. Mas eu já cheguei a fazer 25 bolos no final de semana com 3 forninhos elétricos, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Paris, como que tu conseguiu fazer 25 bolos num sábado, né? Com 3 forninhos elétricos, eu vou falar para vocês. Então vocês precisam de um forno, seja elétrico ou o forno do seu fogão, tá? Eu não asso bolo no forno do meu fogão, mas eu conheço muitas profissionais excelentes que assam, né? São chefes, na verdade, né? Assam no forno do fogão e super funciona todas essas massas que a gente tem aqui no canal, certo? Então, forno elétrico. Depois, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de formas, tá? Vocês vão precisar de forma. E se vocês puderem investir, gente, hoje em dia é muito barato. Aqui tá faltando 2 formas ainda, se eu não me engano. Mas um jogo, ou uma forma, eu acho. Um jogo de forma desse, gente, é apenas R$60 se vocês conseguem comprar. Mesmo que vocês comprem avulso, né? Então, no tempo que eu comecei a trabalhar, no mínimo era 270. Eu lembro, né, amor, que a gente comprou o jogo de forma, a gente pagou 180 no primeiro jogo, era caríssimo, bem caro. Era muito caro, gente. Há 7 anos atrás era muito caro. Então, hoje em dia tá muito mais... Como tem muita concorrência, né, de produtos, né?
de empresas vendendo vários tipos de produtos, então baixou muito o preço. Então hoje em dia está muito mais fácil para vocês trabalharem do que no tempo que eu comecei, tá? Então hoje em dia vocês conseguem comprar, em média tem vez que está na promoção até por R$ 49,90 um jogo de formas, tá? Então quem precisar aí também consegue achar aí no site do Rocha Formas, né? E na JHA Equipamentos. Na JHA Equipamentos também, gente, eu visitei o site deles, tanto de forma como deles. Os produtos são muito em conta, tá? E o frete também não é caro. Então vocês precisam de um jogo de forma. Se vocês conseguirem comprar um retangular, um redondo e um quadrado, beleza. A quadrada é a que menos a gente usa, tá? Eu tenho uma quadrada ali, raramente eu uso, tá? Mas a retangular, em algumas regiões pedem, só querem bolo retangular, porque eles criaram uma fantasia que o bolo retangular rende mais do que o redondo, né? Não é o caso. A gente vai fazer o bolo, na última aula a gente vai cortar, vou mostrar para vocês como cortar o bolo redondo, para vocês terem ideia de poder auxiliar os clientes de vocês, porque tudo isso vocês precisam saber. Como auxiliar, mas Paris, eu quero bolo redondo, mas não vai render menos que o retangular. Eu preciso saber passar para o meu cliente, dar segurança para o meu cliente, que um bolo redondo vai render tanto como um bolo retangular, certo? Então, não precisa comprar quadrado agora, mas invista aí nas formas redondas e nas formas retangulares. Não vai ser tão caro. Se você não, Paris, não tem condições agora, compra 2 tamanhos que você acha que mais vai vender. O que mais a gente vende, gente, é o aro 25 e o aro 20, tá? Quem faz bolinho aí, gosta de fazer a pronta entrega pequenininho, aqui a gente tá com as formas de 5 centímetros, né? Maravilhosa. Mas tem a de 10 também, tá? Então, assim, quem gosta de fazer bolinhos à pronta entrega final de semana, é bom ter o aro 15, porque você faz uma demanda grande aí de bolinhos, já assa tudo, já economiza forno, já economiza tempo, né? E já aproveita fazer vários aí de uma vez só. Então, as formas, muito importante, tá bom? Depois, o que vocês precisam? Um fouet, né, pra gente mexer a nossa massa, porque pra gente misturar, né, os recheios antes de levar pro fogo, porque o fouet, ele faz a nossa massa ficar leve, ficar aerada quando a gente agrega o fermento, quando a gente agrega a farinha de trigo. Então é muito importante também, não é muito caro, né? Vocês encontram facilmente hoje em dia em loja física ou em sites, tá bom? Uma espátula, eu preciso de uma espátula um pouco maior. Se vocês conseguirem comprar aquela espátula chatinha, que ela é meio chatinha aqui, melhor ainda. Porque na hora que vocês forem alisar o bolo de vocês, não corre o risco de bater no bolo, né? Na lateral do bolo, bater com o cabo. Então, uma espátula grande, porque eu posso confeitar um bolo grande, a minha pequenininha não vai atender, né? Vai ser difícil, então é essencial no momento. Depois que você estiver super bem sucedida, vendendo muitos e muitos bolos, se Deus quiser, né? Aí você compra quantas espátulas você quiser, porém compra o que você vai usar. Gente, porque no começo eu não tinha noção. Eu começava a comprar coisas que eu tenho até hoje que eu nunca usei. Então sempre preste muita atenção nas profissionais aí que trabalham e, né, os vídeos que vocês vejam e ver o que funciona, porque às vezes a gente compra e não usa, tá? Então 2 espátulas, uma maior e uma menor, porque essa grande, pra mim alisar o meu bolo do lado, meu braço acaba ficando cansado, né? Então pra mim assentar o meu chantilly do lado, eu preciso de uma pequenininha, certo? Uma faca de serra, tem aqueles cortadores de massa, tem gente que corta com fio de nalho, né? Eu sempre cortei até bolos grandes que eu já fiz, sempre cortei com faca de serra. Então, uma faca de serra serve até para vocês fazerem uma textura na lateral do bolo de vocês, se vocês não tiverem espátula. Um pão duro muito importante, tanto para tirar a massa do bol da batedeira, quanto para vocês mexerem nos recheios. E não vem me dizer que não tem condições de comprar, porque você acha até em casas de R$ 1,99, que aqui na minha cidade tem um monte, né? Então compra um mais ou menos, a hora que você puder investe num melhor que vai durar. Esse aqui eu tenho há algum tempo já, é muito bom, né? Então não pode, compra um mais baratinho, né? Mas compra um com segurança, que não vai aquecer a sua mão, que não vai derreter, né? Mas compra porque você precisa, isso aqui é muito importante também, tá? Então o que mais eu preciso são as espátulas, né? As espátulas, uma espátula dessa pra gente alisar a lateral do nosso bolo, né?
Não adianta, hoje em dia, quando eu iniciei não tinha muito isso, não tinha, na verdade não tinha, né? A gente encontrava essas espátulazinhas aqui, ó, só, né? Porém, hoje em dia está super em alta, então, iniciante hoje em dia precisa saber fazer um bolo espatulado, né? Porque senão você vai ficar para trás. Porque com tudo que tem aí, hoje em dia que o pessoal está acompanhando muito, as redes sociais, televisão, as pessoas querem tendência sempre. Aquela pessoa lá, muitas vezes, que não tem nem muitas condições, mas a hora que ela puder dar uma festinha de aniversário pro filho dela, ou comemorar o próprio aniversário, né? Ou festa de casamento, ela vai querer um bolo bonito. Hoje em dia, com tanta tendência, gente, com tanta novidade no mercado, os bolos se tornaram, eles se tornaram a atração principal das festas, né? Todo mundo chega numa festa de aniversário, de casamento e quer ver logo o bolo. Ai, como será que é o bolo? Então você, como um profissional, tem que proporcionar, né, essa alegria pro teu cliente aí de ter um bolo lá. Não vem me dizer assim, ó, não é igual esses programas de TV, né, que a pessoa vai lá e não fez direito o que era para fazer, mas falou assim, ainda bem que pelo menos tá gostoso, isso vai me dar ponto. Não funciona desse jeito, né? A gente precisa ter um bolo tanto bonito como gostoso. Tá bom? Então, uma espátula dessa para alisar o bolo. Não tem condições de comprar uma dessa, tem as branquinhas também, tá? Essas aqui são mais baratinhas, então você não fica sem, tá? De repente, até uma tampinha de sorvete, improvisa uma espátulazinha aí, né? E você vai se sair super bem. Então, espátulazinha de textura, a gente tem essas mais simples também, que também não são caras, vocês precisam comprar. Mas como eu falei, para quem não tem condições no momento de investir, você consegue até com uma faca de serra, um garfo, fazer uma textura no lado do seu bolo. Então, de equipamentos iniciais que a gente precisa para começar a fazer o bolo, é isso aí. Depois só vem os ingredientes, que dos ingredientes a gente vai falar já já. Então vamos lá para algumas regrinhas que eu separei aqui para vocês. Quantas pessoas estão nos acompanhando? Estamos com 800 pessoas. Olha só que bênção. Vamos compartilhar aí, gente, para a gente atingir aí. Eu nunca tive aqui no canal 1000 pessoas assistindo a gente ao vivo. E hoje eu acho que essa aula merece as próximas também, tá? Então eu conto com vocês para compartilhar e deixar o like de vocês aí. Então eu separei aqui algumas regras que eu quero passar para vocês aqui, tá? Para vocês entenderem como que funcionou para mim. Por que que hoje em dia eu sou referência na minha cidade? Por que que hoje em dia os meus clientes gostam de mim? Os meus clientes se sentem à vontade comigo, sentem segurança em comprar comigo. É isso que vocês precisam, para vocês não começar assim, eu vou fazer de qualquer jeito, eu tô só começando. Gente, não trabalhe de qualquer maneira. Qualquer coisa que vocês forem fazer na vida de vocês, seja qualquer área, qualquer profissão, procure fazer algo que você goste, porque não adianta você saber fazer o melhor bolo da cidade e você não gostar, porque você não vai ter humor o suficiente para tratar os seus clientes, você não vai ter paciência. Então realmente tem que gostar, tá bom? Não encarem a confeitaria como uma forma só de ganhar dinheiro, porque eu acredito que vocês não vão adiante, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui, ó, número 1, né? Como fazer orçamentos, tá? Gente, muito importante hoje em dia, tem profissionais que não gostam de passar orçamento pelo WhatsApp. Às vezes não tem paciência, ou às vezes tem dia certo. É claro que cada um, dentro da sua limitação, vai lá e vai impor o seu horário. Eu só faço das 8 até as 6 da tarde, ou eu não respondo ninguém meio-dia. Gente, eu sempre fui diferente nessa parte. Por isso que as minhas clientes, os meus clientes gostam de mim. Por quê? Se eu passou o meu almoço, eu tô com um tempinho e tem alguém querendo orçamento, eu já vou lá rapidinho, faço orçamento e passo. Comigo não tem esse negócio de, eu te passo daqui 2 dias, 3 dias. Nesse intervalo, né? Nessa sua falta de vontade de achar um tempinho ali no seu dia ali, para atender o teu cliente bem e passar orçamento para ele pode ir lá com outro profissional e o outro profissional convencer a comprar com ele e você acabou perdendo a sua encomenda, tá? Então é muito importante. Está assistindo uma televisão, né? É claro, gente, sempre muito importante vocês impor regras para vocês.
algo que eu não fiz na minha vida no começo, que eu comecei a trabalhar com a confeitaria. Eu foquei muito no trabalho e acabei deixando muitas coisas de lado. A convivência com meus filhos, né? Sou uma mãe super carinhosa, super atenciosa, mas muitas vezes eu e o meu esposo, a gente trabalhava segunda, sexta, sábado, a gente ia parar domingo de noite, né? E a gente vinha para dentro de casa, que a nossa cozinha de trabalho é fora, que é lá que a gente faz tudo o grosso, né? A gente acabava vindo, às vezes, gente, a gente amanhecia, tá? Então é muito importante, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, vocês imporem regras para vocês e horário. Mas assim, quando vocês tiverem tempo, não fique de mau humor de fazer orçamento para os seus clientes, tá? Uma coisa muito importante, o que eu preciso para saber fazer um orçamento, Paris? Eu não sei, me perguntaram e eu não sei o que fazer. Primeira coisa, você vai perguntar para a sua cliente, né? Que tipo de bolo você tem em mente, né? Porque hoje em dia a gente tem nac de cake, a gente tem chantininho, chantilly, pasta americana, né? Então você precisa falar para ela as opções, o que ela tem em mente, né? Então assim, não é interessante a gente falar assim, eu vou pegar um modelo na internet. Fala assim para a pessoa, se você não tem, se na minha página eu não tenho a foto de um bolo que você quer, a gente pode tirar a ideia da internet. E daí a pessoa vai lá para mandar para você aquele bolo, né? Você vai ter que analisar e ver se você realmente consegue fazer. Por favor, não pegue encomenda de algo que você não consegue fazer. Isso vai queimar o teu filme, vai te deixar muito mal. E a partir do momento que a gente se queima com um cliente, muitas vezes a gente se queima com a cidade inteira, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Numa festa de aniversário, tem professores que se comunicam com várias mães e várias outras professores e assim, né, começa a correr ali tanto o ponto positivo, que bolo maravilhoso, nossa, comi um bolo e foi a Paris que fez, gente, tava lindo, tava gostoso. Assim corre os boatos bons como os ruins, né? Então assim, só pega encomenda do que você realmente consegue fazer. Vai lá, a pessoa mandou para você, não tem certeza na hora, vai lá, eu tô sem tempo agora, aguarda um pouquinho, mais tarde eu te chamo e te passo. Vai lá, pesquisa na internet, vê, dá uma olhadinha como é que se faz tal bolo, vê se você vai dar conta do recado, aí você fecha com a sua cliente, tá bom? Então muito importante na hora do orçamento, vocês perguntarem para ela, quantas pessoas ela precisa servir o bolo, tá? O bolo normalmente, gente, a gente consegue de 70 a 150 gramas por pessoa. 70 gramas por pessoa, quando a pessoa vai contar com um buffet, né? Com sobremesas e docinhos, tá? 100 gramas se a sobremesa for só bolo e docinhos. 150 gramas se for um coquetel, onde terá só salgadinhos, docinhos e um bolo, certo? Então tem pessoas, dificilmente seu cliente vai querer pedir mais, ele sempre vai querer pedir um mínimo, mas vocês têm que deixar ele ciente, né, de que você instruiu ele que a quantidade correta seria aquela, porque muitas vezes fala assim, eu quero um bolo para 100 pessoas. 100 pessoas, se for 100 gramas, eu vou precisar de 10 quilos de bolos, certo? Então, se a sua cliente fala assim, não, é muito, porque na festa ninguém vai comer, que normalmente não come, não é porque o bolo não estava bom, né? Não é porque o seu bolo não era gostoso, é porque coloca aquele bolo lindo lá na mesa, aí começa um bate-foto, filma, a dona da festa vai e interage com os amigos, e o bolo acaba ficando ali e ninguém toma a iniciativa de cortar um bolo bonito, né? Aí as pessoas vão lá para a mesa, então sempre falam para ela, você vai servir o que no seu evento? Vai ter sobremesas de travessa? Vai ter tortas doces? Ou você quer como principal os docinhos e o bolo, tá? Aí você vai poder auxiliar ela, tá? Mas você sempre tem que deixar ciente o seu cliente de que você ofereceu a quantidade correta, porque muitas vezes, ninguém vai comer, né? Mas corre o risco de todos que estavam na festa querer comer e ela passar vergonha e o bolo acabou ali e nem todo mundo comeu. Então a gente tem que passar isso. Se a pessoa decidir pegar 5 quilos a menos do que você recomendou, beleza. Só que assim, o que eu falo para vocês, não explore os clientes de vocês. Não pensem assim, ela não tem muita noção, eu vou oferecer, para 100 pessoas, eu vou oferecer logo 15 quilos de bolo.
Não faz isso, porque vai sobrar muito bolo na festa e da próxima vez que ela pensar em pegar com você, ela vai ver que você, né? Você pode querer se adiantar agora, mas você se atrasa lá na frente. Então a gente tem que ter muita prudência e muita sabedoria com isso, tá bom? Embora dessa vez você vendeu um tamanho pequeno, na próxima vez ela pode precisar do maior, gostou do seu bolo e você vai conseguir vender de novo. Enquanto que você, se você quiser tirar vantagem, você se adianta agora, mas lá na frente você já, né? Já se atrasa. Então, para fazer orçamento tem que ser assim. Segundo, recheio, né? Ah, Paris, como é que eu vou auxiliar minha cliente de que recheio ela pode usar? Você tem que ver a data da festa, né? Em que ocasião vai estar, se vai ser inverno, se vai ser verão, para você poder auxiliar o recheio para a pessoa, tá? Então, aí o orçamento já começa tudo por aí, tá? Você precisa saber a data, o horário, o local, se o local é climatizado ou não, para você conseguir auxiliar a tua cliente no tipo de bolo, ou tipo de docinho, ou tipo de salgado que ela precisa encomendar, certo? Então, para orçamento é desse jeito, sempre com muita calma, muita paciência, né? Muitas vezes tem cliente que vai lá e entra em contato com você só para bisbilhotar, mas como não tem como a gente saber, a gente tem que ter educação e tem que ter carinho e atender com muito respeito, né? E muita paciência, né? Tem clientes que te tiram a paciência na medida da educação, da prudência, você consegue colocar ele no lugar dele sem você criar um atrito, uma confusão, porque uma vez que você se desentender com uma pessoa, um cliente teu, né? Você vai estar aí se queimando com várias outras pessoas, porque vai correr o boato de que você é grossa, vocês são grossos, são estúpidos, não tem paciência. Então, para fazer orçamento, é isso que vocês precisam saber, tá bom? Agora a gente vai... como tratar os nossos clientes, né? Tratar os clientes, gente, tem que sempre tratar com muito amor e muito carinho, afinal, sem eles nós não temos trabalho, né? Então eu tenho que ver, eu tenho que impor um limite para ele saber me respeitar, a minha maneira de trabalhar. Por exemplo, eu não trabalho com bolo de 1 quilo, eu trabalho só a partir de 2 quilos. Então eu tento explicar para as pessoas que não me conhecem da melhor maneira possível, né? Falando que eu não trabalho, para a pessoa entender. Às vezes eu vou lá e falo, mas eu só precisava de um bolinho de 15 centímetros. Mas pega um de 20, né? Faz tal recheio, se sobrar você pode congelar. A hora que você tiver vontade, você vai ter um bolinho congelado lá. E assim, se a pessoa faz questão de pegar com você, ela vai comprar o de 20. Por quê, gente? Eu não aconselho a gente trabalhar com encomenda de bolos, a não ser quando você fecha uma festa de mêsversário, né? Que daí a pessoa fechou com você a festa de 1 aninho e daí você vai fazer todos os meses o bolinho de mêsversário. Daí para você vai ser outro negócio, né? Porém, ver na agenda a data que você tem e quando você ir fazer uma massa para outro bolo, uma de 20, já inclui a de 15 junto, porque daí você não vai estar gastando. Gente, não compensa a gente ligar o nosso forno, seja gás ou seja luz, para assar uma forminha, né? Aro 15, né? Você ligar a batedeira, gastar água, gastar luz, perder tempo, sair atrás do ingrediente que muitas vezes não tem em casa para um bolinho de aro 15. Então, como eu falei para vocês, se for mêsversário, vocês façam. Se não, a não ser que você vai fazer final de semana a pronta entrega, você vai lá e conseguir colocar no seu forno 4 forminhas dessa, 5 forminhas dessa ou até 3, né? Bater uma massa lá e conseguir assar, aí vai compensar para vocês, senão não pena, tá bom? Então assim, ó, o cliente de vocês, por mais que ele veio e te chateou com algo que você viu que você não merece, né? Um conselho que eu dou para vocês, converse numa boa, tente explicar para eles, fazer eles ver que você não estava errada, mas com educação. Nunca entre em atrito, em bate-boca com clientes. Isso é uma coisa que eu aprendi, né? Tive que me respirar fundo muitas vezes, porque às vezes a gente fica chateado, mas é muito importante. Se você quer fazer uma carreira, ser uma profissional respeitada e bem recomendada, é uma dica muito importante que eu dou para vocês. Nunca bata boca com o cliente, tá? Então vamos lá. O que fazer quando eu erro um pedido? Nossa, Paris, eu peguei esse final de semana um bolo e a minha cliente pediu a massa. Já aconteceu comigo, gente, não faz muito tempo, tá? De na hora da gente rechear o bolo, quando você tem bolo de 2 sabores, rechear o bolo, você trocar o que era massa preta, você fazer massa branca.
O que eu faço, Paris? Eu errei a massa e agora? Você tem que se retratar com o seu cliente. Vai lá e fala para ele, meu amor, me desculpa, na hora das montagens do bolo é que a gente acabou trocando as massas, mas na próxima vez que você encomendar comigo, eu vou te dar um desconto especial aí, me desculpa. Procura se retratar com o seu cliente, porque assim ele vai entender que você não fez de propósito, que você não fez porque vocês são desleixados, né? Desleixado, e ele vai entender e vai voltar a comprar com você novamente, tá bom? Então não se desespere. Como divulgar? O que fazer quando errar, eu já falei pra vocês aqui, né? Sempre se retratar com o cliente de vocês e fazer ele ver que você não fez de propósito, tá? Como divulgar os meus produtos? Vocês têm uma forma muito boa hoje em dia, né? Hoje em dia a gente conta com o Instagram, você pode criar uma página no Facebook para divulgar o seu produto. Ah, Paris, mas eu vou começar agora, não tem como. Uma dica muito importante que eu dou para vocês, tem festa de aniversário na sua família, do seu sobrinho, da sua irmã, pede para comprar os ingredientes, faça o bolo, capricha o máximo possível, né? Porque lá naquela festa, às vezes vai ter a mãe do amiguinho do seu sobrinho, vai ter a professora, e ali o seu bolo vai começando a ficar conhecido, e quem comeu até mesmo da família, né? Quem comeu vai querer comer de novo, e aí você já vai conseguir divulgar o seu trabalho. Mas muito bom você criar uma página no Facebook, postar sempre no Instagram, tá bom? Então hoje em dia a gente conta aí com as redes sociais, que é muito maravilhosa a nosso benefício, né? Faça postagem, poste lá nos grupos da sua cidade, né? E você consegue fazer uma divulgação bacana. Como colocar preço nos meus produtos, tá? Para colocar preço, gente, é complicado. Eu não gosto muito dessa conta que fazem. Divide o valor por 3, acrescenta mais 10%. Eu já fiz essas contas e aqui para mim, na minha região, não funcionou, tá? Tinha vezes que se eu fizesse isso eu não ia conseguir vender. Porém, fazendo do jeito que eu fiz, que eu comecei a trabalhar, eu nunca tive prejuízo, sempre funcionou super bem para mim. Façam uma pesquisa na sua cidade, das panificadoras, né? E dos outros profissionais. Quanto é que tá o quilo do bolo na sua cidade? Bolo, torta, né? Quanto é que tá o centro dos docinhos, a torta salgada, o que quer que seja que você esteja fazendo. Faz uma pesquisa aí na sua cidade, a partir de quanto que tá o quilo, né? E daí você vai conseguir se basear. Como você está iniciando, você não pode ir lá e colocar o preço daquela confeiteira, né? Ou daquela doceria lá que é a top da cidade, né? Porque você não vai conseguir vender. Não porque o seu produto não seja, mas é tão gostoso o meu, eu uso produto de boa qualidade, mas vai ser difícil você conseguir clientes se você já baixa o seu preço. Porém, o conselho que eu dou para vocês, não vendam muito barato, porque a hora que você for colocar o preço justo no seu produto, você não vai conseguir, tá? Aí você já não vai, vamos dizer assim, só porque tá trabalhando, ela já tá se achando, ele já tá se achando, nosso preço tá super caro. Então, sempre trabalhe uma porcentagem a menos, tipo 10% mais barato do que a que está fazendo. Isso é claro, se você vê que o seu trabalho está um trabalho caprichado, com produtos de boa qualidade, né? Se é gostoso, se você recebe elogio, e aí você vai se igualando aí você pode, de repente, você pode vender até mais do que essas outras pessoas vendem, tá bom? Então, para mim, super funciona. Aumentar o preço, eu aumento toda vez que os meus ingredientes que eu uso no mercado aumentam aí, vamos dizer assim, aumenta acima de 3%. Daí eu vou lá e altero a minha tabela, senão eu não altero, eu permaneço com o mesmo valor, certo? Como ser reconhecida na minha cidade, né? Você vai ser reconhecida na sua cidade, na sua região, por ser uma excelente confeiteira, um excelente confeiteiro, né? Pela sua simpatia, né? Pela sua disposição de atender os seus clientes, pelo seu trabalho ser um trabalho bem caprichado, bem finalizado, né? Por você usar produtos de boa qualidade, você não vai conseguir ser reconhecido porque você é baratinho. Fulana de tal vende muito baratinho o bolo. Muitas vezes compram 1, 2 vezes e não voltam com você, tá? Então, você tem que se valorizar, tá bom? Não pode, uma coisa muito importante que vocês não podem fazer assim, gente. Eu trabalho com o meu recheio, o meu brigadeiro gourmet, vamos dizer assim, eu uso chocolate nobre,
tá? Eu não uso fracionado. Tem gente que usa, não, nada contra. Se você vai formar o seu cardápio, funcionou, seus clientes estão gostando, permaneça com ele. Eu uso chocolate nobre para recheios, tá? Aí chega uma cliente na minha casa e diz assim, ai, mas eu quero que o bolo de brigadeiro gourmet fique mais barato. Tu faz com chocolate fracionado para mim, quanto fica? Eu não mudo a receita por causa de orçamento. O que vocês podem fazer é vocês terem os dois preços, né? O brigadeiro gourmet ou o outro brigadeiro lá que é só um brigadeiro trufado, que você usou o chocolate fracionado. Então, tenha sempre duas opções no seu cardápio, uma opção mais em conta e uma opção, cria um nome para o recheio ali mais em conta e para o recheio gourmet, tá bom? Assim você não vai estar alterando. Por quê? Foi numa festa de aniversário, uma pessoa foi lá e comeu o meu bolo Dois Amores. Amor, era com chocolate nobre ou era com chocolate fracionado. Aí, numa outra festa, a mesma pessoa foi e comeu um bolo e vai falar assim, poxa, mas esse aqui não é o bolo Dois Amores que eu comi da Paris um tempo atrás, estava mais gostoso. Por quê? Porque eu alterei, entendeu? Então, em vez de você se tornar conhecida ali, porque o bolo Dois Amores dela é o melhor, meu Deus do céu, tem outras pessoas fazendo mais, nossa, é delicioso, eu vou comprar com ela. Acaba decaindo a sua qualidade, né? E aquilo dali não vai fazer você ir pra frente com o seu reconhecimento, tá bom? Então é muito importante vocês manterem um padrão de qualidade. Fez a sua receita, deu certo, você provou, gostou, viu que funciona, mantém ela, né? Não compra leite condensado mais barato para fazer essa receita e o mais caro para fazer outra receita. Mantenha um padrão de qualidade, tá bom? Existe, muitas vezes a gente economiza com marcas de ingredientes que são mais em conta, porém tem a mesma qualidade que o outro que está mais caro. Então é muito importante vocês aprenderem a analisar isso, tá bom? Usar produtos originais como leite ninho e Nutella. É um ponto muito importante, gente, tá? Vocês têm que cuidar muito aí, tipo assim, oferece, eu quero um bolo de ninho com Nutella. Aí você vai lá, compra o leite em pó, né? Não tô ganhando nada para fazer propaganda nem pro ninho e nem pra Nutella. Mas é muito importante vocês perceberem isso. Aí você vai lá e compra aquele creme de avelã mais barato e compra o leite em pó, vamos dizer lá, de outra marca, né? Tem pessoas que não vão nem notar, vão comer e não vão nem notar, mas quem sempre come leite ninho e sempre come Nutella vai notar. Então não minta para os seus clientes, né? Porque você pode falar bem assim, olha, eu não trabalho com leite ninho, mas eu trabalho com leite em pó que é bem gostoso. Eu não trabalho com a Nutella, né? Eu trabalho com um creme de Nutella caseiro, eu trabalho com outro creme de avelã que é tão gostoso quanto a Nutella. Aí você vai estar sendo honesto para o seu cliente, certo? Manter um padrão de qualidade foi o que eu falei ali em cima, né? Não trocar os ingredientes para cada cliente. Esse cliente quer pagar mais, esse quer pagar menos. Aí você tem que ter opções no seu cardápio, né? De valores, recheios de bolo mais em conta e os mais caros, né? Os recheios especiais que a gente chama que são da linha gourmet, tá bom? Ter um cardápio e opções de sabores, né? Muito importante, vocês têm que ir lá e montar um cardápio, gente. Monta um cardápio lá, bolo tal, tanto quilo, bolo tal, tanto quilo, tá? Pra quando você for fazer um orçamento, isso vai facilitar na tua vida. Você vai encaminhar lá no WhatsApp, você vai encaminhar pra pessoa por e-mail e a pessoa já vai saber escolher o que ela quer ali, tá bom? Aqui eu já falei. Fazer promoções, né? É muito bom. Se você tá num mês aí difícil, que você vê que a sua agenda tá vazia, monte promoções aí, né? Procura fazer promoções, diminua aí R$4, R$5 ou até o que você achar que não vai te prejudicar para você conseguir vender e assim clientes que nunca comeram o teu bolo vão comer o teu bolo, o teu docinho, qualquer que seja o produto que você está vendendo aí na área da confeitaria, né? Vai ter a possibilidade de conhecer. Dessa vez você não ganhou tanto como você ganharia, mas você pode ir lá na frente vender um bolo em dia que não é de promoção para ele, né? E você vai ganhar o seu lucro completo, tá bom? Então é muito importante de vez em quando a gente fazer promoções, certo? Não baixe muito o preço, mas baixe que vocês baixando 3, 4, 5 reais em quilo aí, com certeza vai fazer a diferença. Produtos à pronta entrega, muito importante. Às vezes a gente não tem
encomenda também, né? Final de semana, eu não tenho. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá, vocês já tem foto de bolo de morango. A pronta entrega, gente, eu sempre recomendo vocês a fazerem bolos de vitrine. Dificilmente bolos decorados a gente consegue vender a pronta entrega. É mais difícil, tá? Então eu vou lá, eu já fiz um bolo de brigadeiro lindo, já fiz um de morango, já fiz um de abacaxi. Pega aquelas fotos, monta lá um bannerzinho, lá uma divulgaçãozinha e coloca. Esse final de semana eu terei bolos à pronta entrega, né? Ou docinhos, ou torta salgada. E aí você vai lá, você vai colocar, já vai um monte de gente comentar, pessoas interessadas no teu produto, né? Você vai lá, lança isso na quinta-feira, até sexta-feira você já vai saber. Aí você já vai fazer, né, uns que na verdade era para ser pronta entrega, mas acabou se tornando encomenda, né? Mas quando for a pronta entrega, vocês precisam baixar o valor de vocês também. Não vendam o mesmo valor da tabela de vocês. Tá bom? Então isso também é muito bom, porque muitas vezes as pessoas já te conhecem, né? E tá ali, chegou uma visita, né? Apareceu um aniversário ali, de repente não ia fazer nada, decidiu fazer. A pessoa já sabe que você tem um dia aí, né? Ou um final de semana, ou um dia de semana para você fazer produtos à pronta entrega. Isso é muito importante para ajudar as pessoas aí da tua cidade a conhecer o teu produto. Quanto ao agendamento, gente, para vocês agendarem um pedido, vocês precisam pegar a entrada. Eu aqui, como a maioria das pessoas aqui da minha região, eu conheço, né? Já há muito tempo, a maioria, todos eu conheço, eu trabalho com 30% de entrada para agendar, né? E sempre peço, se caso a pessoa desistir, no mínimo uma semana antes, né? Para desmarcar. Então, não agende pedido mesmo, muitas vezes, a não ser quando é um cliente muito conhecido, que você sabe que ele nunca vai falhar contigo, tá? Porque muitas vezes você vai lá, perde tempo fazendo orçamento, passa foto, dá ideia, daí então eu fechei contigo. Chega lá uma semana antes, às vezes acontece até de pouco menos antes de uma semana, aí vem, sabe, Paris, eu quero cancelar o bolo porque a madrinha vai trazer lá não sei da onde, ou a minha avó deu de presente e vai comprar com a confeiteira dela. Sempre acontece isso. Então, quando você for passar o orçamento, já seja bem sincero que você precisa dar entrada para agendar. Se a pessoa estiver só querendo fazer bisbilhotar ali, né? Tipo assim, já pergunta a data, qual a sua data, né? E já fala como você trabalha para agendar. Porque se a pessoa não tem uma data ainda para fazer a festa, ela não vai fazer você perder o tempo, tá bom? Então, muito importante, não agende sem pegar a entrada, porque a entrada é a garantia, né? Muitas vezes a gente tem, eu tenho 15 bolos esse final de semana, eu só consigo fazer 3 bolos. Aí eu tô com 3 bolos agendadas, uma cancela e tinha outra pessoa querendo, eu não peguei porque eu já tinha 3. Acaba atrasando a gente, né? Então, trabalhem com a entrada. O que eu faço? Paris, mas se você trabalha com a entrada e o cliente cancela. Gente, eu não gosto muito de me aproveitar das pessoas, né? Então, o que eu faço? A pessoa entrou com antecedência, já me pagou a entrada, entrou com antecedência cancelando, eu falo, olha, meu anjo, o valor que você deu de entrada eu não devolvo, fica disponível aqui para um pedido futuro aí, né? Aí você entra em contato comigo, vê a disponibilidade da minha agenda, para mim agendar para você um novo pedido. Daí, quando a pessoa encomendar, você abate aquele valor que ela pagou de entrada. Pegar encomendas que você não consegue fazer, isso eu falei lá em cima, né? Não vai tentar impressionar o teu cliente aí pegando encomenda que você não consegue fazer. Faça uma pesquisa rápida para ver o tipo de bolo que a pessoa quer, se você vai realmente conseguir fazer, tá bom? Como ensinar os clientes a respeitar o seu jeito de trabalhar, né? É aquilo que eu também já falei um pouquinho lá em cima. Com cautela, com delicadeza, com jeito, você coloca o seu cliente no lugar dele, tá bom? Porque às vezes tem clientes que são folgados mesmo, né? Não gostam de respeitar o seu jeito de trabalhar. Tá bom? Então, sempre com a educação você consegue colocar ele no lugar dele e fazer ele entender o jeito que você trabalha, tipo tamanho de bolo, né? Camadas de recheio, tipo, bolo de 20 centímetros eu trabalho com 2 tipos de recheio. Ou eu não, eu só trabalho com um tipo de recheio, né?
Qual o tamanho menor de bolo que você faz, essas coisas tudo. Tem que ter um padrão ali, tipo, tem um bolo que é mais difícil de fazer, só faça a partir de 3 quilos. Então, são coisas que você ensina o teu cliente a respeitar o teu jeito de trabalhar. Pessoal que está gostando aí, pessoal, deixa o comentário também, né? Hashtag eu aprendo com a Paris. Verificar com o cliente a data e o horário para entregar o pedido. Gente, é muito importante, tá? Vocês têm que ter muita prudência nisso, até por causa do recheio que vocês vão utilizar, tá? Se eu vou fazer um orçamento e é no verão, né? E não é climatizado o ambiente. Às vezes o cliente quer, já teve festa aqui, de eu ter que levar o bolo, tá marcado para as 16 horas e a cliente ligar e falar assim, Paris, pode trazer 1h30, 2 horas que eu quero bater foto do bolo, quero que o fotógrafo bata a foto do bolo. Você não pode ceder, tá? Você tem que deixar na hora, por isso que eu digo, na hora de fazer orçamento você tem que se informar tudo isso. Porque se acontecer de você ir lá levar o bolo 2 horas antes do evento e o ambiente é quente, não é climatizado, e o bolo de vocês vinha desandar ou estragar alguma coisa assim, ela vai dizer assim, poxa, ela me avisou, eu que fiz questão de trazer o bolo, mas mesmo assim é um risco muito grande, porque se um convidado dela ir lá e ver o bolo torto, porque ficou muito tempo no calor, né? Porque eu sempre falo assim, que festa de aniversário, no mínimo 2 horas o bolo fica exposto. Então, por isso vocês têm que ter muita prudência com os tipos de recheio, de massa, se pode usar fruta, se não pode, se tem que ser chantilly ou chantininho, tá bom? Porque o convidado da festa dela não vai saber que você falou pra ela, vamos dizer assim, Priscila, o teu bolo é para as 16 horas, ela veio pedir 2 horas, mas você tinha marcado de entregar com ela 15h30 ou 15 horas, né? Ela não vai lá se justificar para todos os convidados dela que o bolo estava daquele jeito porque ela não obedeceu a sua regra, tá bom? Então isso é muito importante. Mostrar para o cliente qual o melhor recheio para a data. Foi isso que eu falei agora também, né? Sempre passar pedidos para a agenda. Você foi lá, fez um orçamento no Instagram, pelo Messenger, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, fechou o pedido, eu só passo o pedido para a agenda mediante o pagamento da entrada. Ou o cliente vem na minha casa, ou ele faz depósito, ou ele paga com cartão. Assim que eu tô com um comprovante do pagamento da entrada, eu já corro para minha agenda e passo, porque por incrível que pareça, eu já teve episódios de eu esquecer o pedido, porque às vezes muita sobrecarga, a gente não passa na hora e às vezes acaba esquecendo. Então é muito importante, você tem que ter uma agenda e passar os seus pedidinhos tudo para agenda, data, horário, recheio, tudo certinho, tá bom? Não falar mal do trabalho de outros profissionais para os seus clientes. Gente, é muito importante isso, tá? Vocês têm que ter ética profissional, tá? Na minha cidade, vamos dizer assim, Paris, aqui na minha cidade, nossa, tem umas confeiteiras, tá lá no quarto do Adriano. Tem umas confeiteiras, ou umas padarias que, meu Deus, tem uns bolos horríveis, né? Se o cliente de você, o cliente te procurou. Paris, eu tenho uma encomenda para dia 27 de novembro. Eu não posso fazer. Tem alguém para me indicar? Só indica se você já provou o produto da pessoa. Se você comeu, você gostou, você viu que é caprichado. Se você vê que é um acabamento bom, você indica. Se não, na dúvida, não indica. Porque eu já indiquei pessoas e acabei recebendo, nossa, maior bronca depois. Poxa, Paris, acostumada com o teu bolo, tu me indicou fulana de tal e, nossa, foi um caos. Então, não corre esse risco, né? Só recomendo se você tiver certeza. Mas a pessoa veio e chegou assim e falou assim pra você, Paris, tu não pode, tem fulana de tal lá que trabalha, tu acha que é bom o bolo dela, porém você sabe que é horrível, né? Quer dizer, chato, que ela não trabalha direito, que o recheio não é bom, que a massa é bonita. Você pode falar assim, olha meu anjo, eu nunca comi, mas, né, tenta ir ver com alguém que já comeu, que já provou para você pedir. Não vai lá e dizer, por mais que você saiba e tenha certeza que aquela pessoa faz o pior bolo da cidade. Você não pode chegar, não, pelo amor de Deus, não compre o bolo dela, é horrível, é isso e aquilo. Não faça isso. Isso daí às vezes acaba se tornando contra você, tá bom? Então sempre tenha essas cautelas e essas prudências. Por mais que o teu cliente sentou na tua casa ali e falou pra você assim,
Ai, mas meu Deus, o mês passado eu comprei um bolo de fulano de tal e é horrível. Não ajuda ela a falar da pessoa. Fala assim, ai, sério, mas nossa, tem tanta gente que elogia. Tenta desconversar, porque isso é falta de ética, tá bom? Verificar aqui, eu falei. Aqui, uma coisa muito importante, gente. Quando vocês forem trabalhar, né? Eu tô com a minha agenda cheia. Ai, hoje eu tenho 15. Ai, sábado eu tenho 15 bolos. O que você faz? Começa a trabalhar, né? Na quinta-feira. Ah, Paris, mas se eu fazer quinta-feira o meu recheio de brigadeiro não vai estragar? A gente vai falar um pouquinho amanhã sobre recheio, tá? O meu recheio não vai estragar. Começa quinta-feira, faça todas as suas massas na quinta-feira. Na sexta-feira, de manhã, faça os seus recheios. Esfriou, deixa esfriar em temperatura ambiente. De noite você vai lá, monta e você vai ficar no sábado de noite ou no outro dia só para você finalizar as decorações, tá bom? É assim que você vai conseguir fazer uma demanda maior de pedidos, se organizando, tá? Com organização a gente consegue atender uma demanda grande e os nossos trabalhos saem perfeito, tá? Muitas vezes a gente deixa para cima da hora e quer pegar tudo que aparece e as nossas encomendas acabam saindo tudo mal feita, porque quando a gente está muito sobrecarregada, muito pressionada com o horário em cima, né, não flui, o acabamento não sai perfeito, a gente acaba deixando a desejar. Então, daí quando você for lá fazer o seu pedido, eu tô cheia de encomenda, mas meu Deus, eu tô indo trabalhar na quinta-feira, mas quarta-feira aconteceu um problema comigo, me deixou muito para baixo, eu fiquei doente. O que você tem que fazer? Respira fundo, né? É na quinta-feira que eu tenho que ir lá trabalhar, lá para minha cozinha, ou seja dentro de casa, ou seja sua cozinha separada, ou na sua doceria, né? Ou até mesmo onde você trabalha, né, como confeiteira. Respira fundo, né? Procura, na hora que você ir trabalhar, tenta esquecer. Não adianta você ir lá e trabalhar estressado, nervoso, porque as coisas não vão dar certo. Você vai ficar pior e o teu trabalho não vai sair perfeito. Então respira fundo e vai lá, trabalha e deixa para você pensar no seu problema depois que você terminar a encomenda. Porque de qualquer jeito, com estresse ou calma, você vai ter que fazer de qualquer jeito. Então muito melhor a gente respirar fundo e trabalhar com calma, né, gente? Porque os nossos clientes, eles não têm culpa, né? Se eles fizeram o pedido, eles não têm culpa se hoje eu tô estressada, se eu me desentendi com meu marido, meu filho tirou uma nota ruim na escola, né? Então a gente tem que passar para eles um produto ali com muito amor, muito carinho, né? Sempre. Se organizar com as suas encomendas, também foi o que eu falei agora há pouco, né, gente? Vocês precisam se organizar com as encomendas aí para vocês conseguirem atender uma demanda maior, né? Outra coisa, não procurem abraçar tudo que vem, eu já tenho, o meu padrão de bolo eu consigo fazer 8 bolos por final de semana, mas essa semana apareceu 15. Gente, se você vê que você não vai conseguir executar, que você não tem tempo suficiente, não pega, tá? Porque senão a sua massa, você vai fazer muita massa, já não você vai dar conta. Fazer o nosso serviço do que a gente vai à madrugada trabalhando. A gente com sono durante a noite, o nosso desenvolvimento é muito menor, tá? A nossa capacidade de raciocínio diminui. E a gente acaba ficando cansado e não tem muita criatividade, então o teu trabalho com certeza não vai ser o mesmo. A não ser no caso de extrema necessidade que você realmente precise, né? Eu me programei para mim trabalhar hoje até meia-noite só, mas ao longo do dia meu filhinho ficou doente, eu tive que daí é outra coisa, lá de vez em quando tudo bem, mas esse negócio eu já sofri muito estresse, judiei muito de mim, né, do meu marido, por a gente ficar trabalhando durante a noite toda, né? Aí você vai conseguir estar de noite disponível para fazer jantinha dos seus filhos, para sentar, talvez assistir até um filme, ir na igreja, né? Quem vai na igreja, quem tem uma religião, poder orar, né? Você acaba se organizando e tudo dá certo, tá bom? Deixa eu passar o pessoal novamente, que o pessoal está reclamando muito que está travando. Pessoal, é aquela situação, tá? A nossa internet está boa aqui. Se estiver travando para você, sai e entra novamente na live, tá bom? Apesar de vocês podem estarem achando essencial
vocês. Não adianta você aprender a fazer massa e recheio, decoração. Aqui, ó, você não vai ser um profissional. Você não vai ser um profissional reconhecido, um profissional de qualidade. Não basta só saber fazer massa e recheio e bater um chantilly para ser um confeiteiro. Isso eu estou passando para vocês porque eu quero que vocês se tornem profissionais, não amadores, tá? Não é aquele amador que vai lá, faz um bolinho correndinho e pronto, tá? Porque você pode, como eu falei lá no início, você pode estar usando a confeitaria nesse momento como um quebra-galho. Porém, lá na frente você pode perceber que era algo que você fazia e te preenchia, fazia bem e você querer retornar. Então, se você já começar certo, você com certeza não vai dar errado, tá bom? Então, é muito importante. Vocês podem até ter achado meio sem graça essa aula de hoje, porém, é muito importante. Tudo que eu passei para vocês aqui são coisas que eu aprendi que hoje em dia faz eu ser quem eu sou, porque eu fui reconhecendo meus erros, né? Trabalhando há 7 anos, eu fui reconhecendo aonde eu errei e aonde eu acertei. Então, tudo que eu passei para vocês aqui são regras que tudo eu uso para cada pedido, para cada encomenda, para fazer tudo o que eu faço, tá bom? Então, essa daí foi a nossa aula de hoje, tá? Foi mais teórica. Amanhã a nossa aula vai ser tudo sobre... a gente vai fazer massa, a gente vai fazer recheio, eu vou falar para vocês opções de recheio, né? A durabilidade dos recheios, quanto tempo posso deixar minha massa na geladeira, então venham preparado, porque vai ser demoradinha? Vai, mas vai ser coisas que vocês realmente precisam, né? É um curso maravilhoso, gratuito que vocês estão tendo aqui, né? Muito bem explicado, muito bem mastigado para vocês, então amanhã a gente vai focar já na parte da produção, tá bom? Mas o que vocês aprenderam aqui hoje, com certeza, vai agregar muito conhecimento aí para vocês e vocês vão ver como vai fazer a diferença em tudo que vocês aprenderam. Tá ótimo, né? O pessoal falou no finalzinho aqui que travou bastante, mas às vezes pode ser até nossa, né? Mas não sei, tá? Aqui no outro celular acompanhando ele tá perfeito. Então tá bom, quer ler algumas perguntinhas aí, amor? Não, tá ok, passou bastante perguntas, né? A gente responde algumas lá. A gente vai encerrar, gente, e depois a gente vai ler as perguntas todas referentes da aula de hoje para quem estava aqui com nós ao vivo, tá bom? Então, quem não compartilhou ainda, quem assistiu depois, compartilha, tá bom? A gente vai verificar se a gente vai deixar essa aula salva, mas se ficar salva aqui, quem assistir depois, compartilha aí para alcançar mais pessoas. Porque aqui eu tirei muitas dúvidas que muitas pessoas precisam para iniciar aí e ser bem sucedido, tá bom? Tá ótimo, né? Então é isso daí, eu aguardo vocês amanhã. Amanhã a nossa aula vai ser de produção, tá bom? E muitas dicas importantes, então eu quero que vocês estejam aqui, façam um esforço. Eu sei que amanhã é sexta-feira, vocês têm encomenda no sábado, né? Mas se agilizem aí, se organizem para vocês conseguirem tirar esse tempinho para participar da aula, que vai ser muito importante. E assim que a gente encerrar, a gente consegue, assim como eu vou responder as perguntas que deixaram durante a live, né? A aula aqui, amanhã vai funcionar da mesma maneira. Então, por isso que é importante vocês estarem ao vivo, porque depois que encerrar, né? Depois desse tempo que eu vou tirar para responder essas perguntas, que eu não vou responder as perguntas dessa aula aqui, tá bom, gente? E passando para o pessoal que não está no grupo do WhatsApp lá, né? Do curso, eu deixei 2 links, tá? Para quem não está nos outros, tá, pessoal? Para acessar e participar com a gente no WhatsApp. Gente, por favor, quem já está no grupo, não fique entrando em todos os grupos que acabam ocupando espaço de outras pessoas que precisam entrar, tá bom? Então, se você já está em um, não participa do outro, tá bom? Vão lá e participe, porque depois eu vou mandar nos grupos de WhatsApp, lá no Telegram, a apostila para vocês, a mesma apostila que eu forneci para o curso presencial, eu vou encaminhar para vocês. E também a gente vai falar depois sobre... certificado sobre também, certificado, né, gente? Porque tem muita gente aí que está pedindo e querendo certificado, porque falou que não tem condições de fazer curso e seria muito bom ter um certificado. Então, eu tive uma ideia, né, que super vai funcionar, vai ser bom para vocês, né? Não vai prejudicar vocês e eu vou conseguir atender vocês com um certificado, tá bom? Então é importante estar no WhatsApp com a gente, no Telegram,
né? Lá no Instagram também, né? Isso. Essa rede social No nossa. Instagram, no Telegram, é muito importante vocês participarem, né? Quem não segue a gente ainda no Instagram, segue. Porque, olha, para vocês terem uma ideia, é por isso que eu peço para vocês acompanhar a gente e ajudar a gente a compartilhar e divulgar. Quando a gente fez a divulgação desse curso agora lá no Instagram, muita gente falou assim, ah, Paris, mas por que tu não tem link? Gente, eu não tenho ainda 10 mil seguidores no Instagram, então eu não consigo fixar link de nada lá. Por isso que eu preciso da ajuda de vocês para a gente alcançar os 10 mil seguidores, se Deus quiser mais, né? Para a gente começar a deixar link, né? Link das lives, link dos vídeos, tudo lá para vocês, tá bom? Então é isso daí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem. Espero que vocês tenham compartilhado, deixado o like de vocês, tá bom? E amanhã, no mesmo horário, a gente está aqui novamente com a aula de produção, tá bom? Só respondendo o pessoal aqui que também perguntaram bastante, se vai ter receita de massa, de recheio, de, né? Vai ter vai tudo, ser completo, gente. né, pessoal? As outras duas aulas aqui foi a parte teórica, tá? Por quê, gente? Que eu decidi trazer essa partezinha teórica para vocês, porque eu recebo muita dúvida de tudo que eu passei aqui para vocês. E tudo que eu passei para vocês é o que eu uso, né, para tudo aqui na minha... que eu aprendi a usar para fazer funcionar para mim. Então, por isso que eu passei para vocês, tá bom? Mas amanhã, depois de amanhã, sexta e sábado, a gente vai tudo aqui, gente, treinamento de bico, eu vou mostrar para vocês vários bicos, vou bater para vocês o chantilly, o chantininho, vou mostrar para vocês os trabalhos que cada bico faz, então vai ser aula muito proveitosa, tá? Amanhã vai ter massa, recheio, armazenamento, durabilidade e tudo, então eu espero vocês. Ok. Nós estamos no nosso segundo dia do curso de confeitarias para iniciante, né? Online e gratuito para vocês, tá bom? Ontem a gente teve, então, quem passar por aqui nessa aula e não assistiu, assiste a aula 1, tá? A gente vai deixar salva aí por uns dias, pelo menos, para as pessoas que não conseguiram assistir, né? Então, quem passar por aqui, viu esse vídeo, não assistiu a aula 1, assiste a aula 1, depois assiste a 2 e assiste a 3. Porque vai valer muito a pena, tá? Onde eu passei para vocês um pouquinho da parte teórica, né? E hoje a gente vai entrar sobre o assunto de massas recheio. Vamos fazer um bolo sensação aqui agora. Agora não, né? Daqui a pouco. Um bolo sensação. E depois no final a gente vai até cortar o bolo para vocês verem como é que fica a fatia do bolo por dentro, tá? Vamos preparar um recheio, vamos rechear o nosso bolo. Enquanto o nosso bolo gela lá, a gente já vai preparando o recheio, que eu já deixei o recheio pronto, né? Pra gente poder adiantar. Então hoje vai ser toda a parte de massas e recheios que eu vou passar um pouquinho para vocês entenderem aí, né? Quem não tem noção como funciona e como é que vocês têm que proceder aí, tá bom? Tá ótimo, estamos com 270 pessoas. Amores, quem estiver chegando aí, por favor, compartilha, chama os amigos aí, chama a vizinha, chama o tio, a tia, o marido, os filhos, tudo para assistir aqui, tá bom? Compartilhe, por favor, não esqueça de deixar o like de vocês, é muito importante, tá bom? Podemos começar a aula então, né? Então vamos começar a nossa aula, tá? Eu vou começar aqui recheando o nosso bolo. Eu deixei o meu recheio pronto e eu deixei a minha massa pronta. Mas o recheio a gente vai fazer aqui. E sobre a massa que eu vou usar, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre essa massa que a gente vai utilizar e outros tipos de massa, qual tipo de massa vocês devem usar. E hoje eu também vou falar para vocês um pouquinho do meu entendimento, né, do que eu consigo diferenciar entre bolo de vitrine, ou seja, torta de vitrine, né? Tem região aí que se refere a torta. Aqui na minha cidade, normalmente o pessoal chama tudo de bolo, tanto decorado como aquele de comer com os olhos, né? A gente chama tudo de bolo, mas é bolo e torta, né? A torta é quando é aquela torta gelada que você precisa de todas as informações do recheio do bolo. E o bolo é o nosso bolo decorado. Então, tudo isso vocês vão aprender comigo aqui hoje nessa aula, tá bom? Tá ótimo, né? Então, enquanto eu vou lavar minha mão aqui, se você quiser ler uma perguntinha. O pessoal tá dando bastante boa noite aí. Quem gostar, manda bastante coraçãozinho.
E não esquece de deixar o like, tá bom? E lembrando que amanhã nós temos a terceira aula, pessoal, tá bom? Amanhã, na terceira aula, o nosso foco vai ser ponto do chantilly, treinamento de bico, que eu vou fazer vários trabalhos com vários tipos de bico para vocês entenderem e vocês verem o que vocês podem fazer com cada bico. E a gente vai decorar um bolo, né? Aí a gente vai decorar um bolo para a festa, tá bom? Teve muitas pessoas, seguidoras aí, que passaram mensagem e até perguntaram que elas queriam um certificado, porque é uma aula bem completa, né, que vai ter, e elas não têm condições, as pessoas não têm condições de pagar um curso, e a maioria dos cursos online, né, que não é pago, gratuito, não tem certificado. Então, o que a gente decidiu fazer? Dá muito trabalho, gente, né? Porque, graças a Deus, a gente tem bastante pessoas aí nos grupos, né? Bastante pessoas interessadas. Então, para não ficar ruim para mim, né? Porque eu vou ter que colocar em produção esse certificado com o nome de cada pessoa, como funcionou o curso online pago, né? Disponibilizar uma pessoa para isso, né? A gente vai ter que disponibilizar uma pessoa, uma não, né? 2 pessoas só para cuidar disso, né? A gente vai gastar com material, tudo, né? Então a gente fez assim, ó. A gente vai estar enviando para quem quiser adquirir o certificado, só que é claro, né? Pessoas que realmente assistiram a aula, né? A gente vai estar disponibilizando o certificado. Em PDF, a gente vai estar disponibilizando por apenas R$10. A gente vai estar encaminhando no seu WhatsApp, tá? E se a pessoa quiser impresso e eu enviar no endereço de vocês em qualquer lugar do Brasil, é R$15, tá bom? Então, quem tiver interesse em adquirir o certificado desse curso, é só entrar em contato com a gente deixou nos grupos do WhatsApp lá as informações tudo certinho e o número que vocês têm que entrar em contato, né, para vocês fazerem o pagamento. Gente, na hora que quem tem interesse, vai lá, pega o número os dados bancários lá, faz o depósito ou a transferência, né, e já encaminha pra gente, faz com o nome de vocês, de preferência, né, e já encaminha pra gente naquele número lá. Não adianta mandar no meu outro WhatsApp, porque eu não vou conseguir abrir, tem uma pessoa responsável só para cuidar disso dali, tá bom? Então façam assim, quem tiver interesse aí, né, vai ser bom para vocês, porque vocês vão conseguir ter o certificado, né? E é uma aula que quem tá assistindo, com certeza quem vai querer o certificado é porque tá assistindo, tá prestando atenção, né? E aí vocês vão poder ter um certificado aí, tudo certinho com o nome de vocês. Aí a carga horária a gente vai somar no final, quantas horas que deu de aula, tudo certinho e vocês vão estar recebendo, tá bom? Então, interessados aí é só passar lá, ver as informações lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Tá ok. A gente não vai ficar, gente, hoje muito focado em interagir com vocês, né? Em responder pergunta, mandar beijinhos. É claro que a gente ama isso, né? Mas se não, gente, vai ficar muito longa a live e acaba ficando distorcida para algumas pessoas não têm paciência, né? Tem gente que adora, mas tem aqueles que não gostam muito de ficar muita falação. E também, se não, eu não vou conseguir passar para vocês o conteúdo. Hoje realmente é uma aula e uma aula séria e eu quero que vocês aprendam, tá bom? Ótimo. Estamos com 450 pessoas. Quem estiver chegando aí, por favor, compartilha, gente. Sai aí rapidinho, compartilha e volta, tá bom? Vamos lá, vamos dar início aqui falando sobre a nossa massa. Vou deixar o contato do WhatsApp pro pessoal agora nos comentários, tá bem, pessoal? Só que eles não têm os dados, né? Por isso que é bom eles entrarem no grupo, né? Isso, eu também deixo o grupo do WhatsApp também. Então, amores, vamos lá. A gente vai iniciar aqui hoje, como eu falei pra vocês, eu vou fazer um bolo sensação. Não, um bolo sedução. Sedução pra mim é quando é chocolate branco e sensação é quando é chocolate preto, tá? Ao leite meio amargo, não importa. Pra mim, essa é a minha regra. Aí vai ter gente que vai dizer assim, Paris, mas tal pessoa chama diferente. Gente, eu tô passando pra vocês aqui uma aula referente ao que eu faço e ao que eu uso, tá bom? É do jeito que eu faço. Não adianta eu ir lá e querer pegar a técnica de outra pessoa e passar para vocês. Eu vou passar para vocês o que eu faço porque é do jeito que funciona. Se você quiser adaptar qualquer coisa, tanto a receita como a dica,
né? Ou eu falei alguma coisa que você achou que não é conveniente, não é bom, você pode mudar, tá? Eu vou passar da maneira que funciona pra mim, tá bom? Então, a gente hoje vai trabalhar com uma massa de pão de ló. Por quê? Que tipo de massa a gente deve utilizar para um bolo de vitrine? Bolo de vitrine, gente, é aquele bolo que vai ficar exposto lá no balcão da sua doceria, que vai ficar, né, aquele bolo lá que às vezes o teu cliente quer assim para um café da tarde, para um chá, né? Que, nossa, delicioso, né? Com chocolate, com morango, o que quer que seja ali o recheio, você colocar na decoração, né? Então, o ideal é uma massinha de pão de ló. Por quê? Porque a massinha de pão de ló ela não vai ficar dura, né? E um bolo de vitrine, se ele for ficar no balcão, né, de uma confeitaria, de uma doceria, de um café, né? Ele vai ficar lá, mas ele tem que ficar perto, né? Então, quando é massa, por que eu falo assim pra vocês? Tem gente que fala assim, ah, Paris, mas a massa manteigada na geladeira não fica dura. Ela vai ficar dura, seca, se você colocar ela aberta, mas se você colocar ela embalada, ela não vai secar, né? Porque ela tem ali a umidade do recheio, do chantilly, tudo certinho. Porém, se eu ir lá e fazer o meu bolo com uma massa manteigada e colocar ele aberto assim na geladeira, ou seja, um balcão resfriado, a massa vai cortar uma fatia, vai cortar duas, vai ficar aberta, aquela massa que está exposta ali, ela vai ficar ressecada. Então, com o de ló é mais difícil de acontecer isso, tá bom? Então, o que eu recomendo para vocês? Quando for torta de vitrine, a não ser, né, que você vai fazer um bolo de vitrine, um bolo guloseima, vamos dizer assim, né, aquele bolo de chocolate, de morango, e o seu cliente não gosta de pão de ló. Paris, eu quero um bolo de morango com suspiro, mas eu não quero pão de ló, eu não gosto de pão de ló. Daí sim você vai lá e vai fazer, né, uma massa manteigada ou outro tipo de massa que você tenha para ele, entendeu? Se não, você faz o pão de ló, certo? Isso eu tô falando, gente, se for um bolo para vitrine, né, um bolo de balcão, não bolo de festa. Bolo de festa vocês podem fazer tanto com pão de ló como a manteigada, dependendo do seu recheio, é claro, né? Porque tem recheio, dependendo, tipo, se você for querer fazer um bolo com aquelas fatias de recheio, né, aquelas camadas de recheio bem grossa, eu não recomendo pão de ló. O pão de ló ele é mais sensível com o peso, né? Você colocou um disco de massa, colocou recheio, né? Aí vem com outro disco de massa. Quando chegar na outra camada, os outros discos de massa já vão começar a abrir por causa do próprio peso do recheio. Então é recomendado uma massa mais firme, né? A não ser que você queira fazer com camadas mais finas de recheio. Outra coisa importante sobre a massa cria um padrão de massa para você e não fica trocando o tempo todo. Por exemplo, você tem um cliente que já comprou 5 bolos com você e era um bolo, vamos dizer assim, de morango com suspiro, e naquele bolo de morango com suspiro você usou pão de ló. E o teu cliente adorou, voltou na primeira, na segunda, na terceira vez porque ele gostou. Aí de repente você vai lá e acha outra massa e faz, né? Já vai dar ruim já, né? Já não vai ser agradável porque ele comeu e gostou daquele jeito, tá? Então toda vez que você quiser testar uma massa, fez uma massa, você gostou, né? Tenta fazer ela para um cliente que ainda não comprou naquele sabor com você, com aquela massa, né? Aí se você achar, né, que é uma massa muito gostosa, não, eu quero trabalhar só com essa, é claro, você vai mudar, tá bom? Outra coisa, pão de ló normalmente a gente não consegue fazer, a não ser quem tem batedeira industrial, né? Senão a gente não consegue fazer uma quantidade muito grande de pão de ló para uma forma muito grande. Normalmente a gente tem que fazer 2, 3 discos, né? Por isso que eu tenho aquela massa manteigada lá com emulsificante. Por quê? Porque eu já consigo fazer massas maiores, massas mais altas, né? Ela já tem uma estrutura para suportar um peso maior, né? Embora essa aqui que a gente faz, ela fica uma altura bem bacana, né? Com uma única massa. Às vezes fica até, da minha forma cheia aqui, dependendo do tamanho dos ovos. Certo? Então, os ovos, gente, para vocês poderem fazer a massa de vocês, aí vocês têm que calcular. Se for ovo pequeno, sempre coloque 2 a mais. Se for ovo médio, né? Tipo assim, essa receita aqui eu uso 6 ovos. Se for um ovo muito pequeno, eu vou ter que usar 7. Se for aquele ovo grandão, né, que pesa lá 55 a 60 gramas, eu posso usar só 5.
certo? Então preste bem atenção. Um ovo pequeno normalmente ele tem 40 gramas, 45 no máximo. O médio é para ter de 45 a 50. O grande ele tem de 55 a 60 gramas, tá? Isso pesando com casca, mas já dá para vocês se basearem, tá bom? Então, aí aqui, Paris, eu quero congelar a minha massa. Eu posso congelar? Pode, gente. A massa, vocês podem congelar a massa amanteigada, vocês podem congelar a red velvet, vocês podem congelar essa pão de ló. O que eu preciso fazer? Fiz a minha massa, ó, essa massa aqui, o cameraman fez cedo, né? Olha só, o cameraman é fera na massa, gente. Ficou bonita. Ele fez cedo, ela tá fria, esfriou em temperatura ambiente bonitinha. Para congelar, eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Não deixe a massa de vocês, tirou do forno, deixa em cima do fogão esfriar, se você não vai rechear o seu bolo no mesmo dia, tá? Por quê? Porque no esfriar, dentro da forma, a nossa forma vai suar, tá? A nossa forma vai suar e aquela aguinha que cria dentro ali, aquilo ali, ela ajuda a azedar a nossa massa mais rápido. Então, o que é bom vocês fazerem? Desenformem a massa de vocês, ou se for deixar esfriar até mesmo na forma, coloque em cima de uma grade, tá bom? Para poder o ar circular por baixo e não ficar suada. Se eu pegar aqui, colocar em cima de uma bancada, né? Ela vai começar a criar vapor ali embaixo e vai suar, e aquele suor ali pode azedar a massa de vocês, já perde durabilidade na massa de vocês, tá bom? Então aqui eu quero congelar a minha massa, isso eu tô falando, gente, a única massa eu não testei ainda que vai amido de milho, né? Maizenas, vamos dizer assim. Eu não testei ainda congelar, eu quero testar qualquer dia pra falar pra vocês. Por quê? A gente vai falar um pouquinho do recheio que vai ámido, né? Então eu não testei ainda, eu tenho medo porque tudo que vai ámido não é bom congelar, né? Apesar que a maioria das coisas contém, mas é de uma forma diferente. Então fui lá, deixei esfriar minha massa. Tá aqui a minha massa, esfriou, beleza. Eu venho aqui, abro ela, né? Vou lá, corto os discos do tamanho que eu sempre uso da minha massa, tá? Corto os disquinhos que eu sempre uso da minha massa. Pego os plásticozinhos ou papel filme, gente. Serrei aqui 3 discos. Coloco um disco, um plásticozinho. Coloco outro disco, um plásticozinho. E assim por diante, tá? Isso vai facilitar na hora de você, que ela descongelar, você tirar ela dali. Ou se você precisar remover os discos, né? Pra descongelar mais rápido. E outra coisa, tirou pra descongelar, deixa descongelar dentro da geladeira. Não deixa descongelar. Tudo que vocês descongelarem, tirem antes. E deixem eles sair o gelo, descongelar dentro da geladeira, tá bom? É muito importante por causa da durabilidade. Então, cortou os disquinhos, isso para qualquer tipo de massa. Outra coisa muito importante para vocês. Tem gente que fala assim, Paris, eu quero uma medida da massa aro 15, quero uma medida da massa do aro 20. Gente, é muito difícil, não tem como a gente, profissional, conseguir passar para vocês receita de cada tamanho de massa. Eu vejo muita mensagem. Paris passa a quantidade de massa para cada tamanho de forma. É difícil isso porque uma massa depende da outra. Se eu colocar o pão de ló para todos os tipos de massa, daqui a pouco vão querer amanteigado, daqui a pouco vão querer outra. Então, o que é muito importante vocês aprenderem a aumentar, né? A receita de massa de vocês, tanto de massa como recheio. Então, para essa daqui, qual que é o meu cálculo, tá? Para essa massa aqui, esse pão de ló de 3 ingredientes que eu faço, eu gosto muito de fazer esse pão de ló, gente, porque ele é bem neutro, tá? Ele casa com qualquer tipo de recheio, qualquer sabor. Dá para mim fazer para uma pessoa com intolerância à lactose. Então, assim, é muito maravilhoso. Funciona até sem açúcar, para quem quiser fazer, né? Ou com adoçante. Então, é muito bom. E o sabor é como outro, né? Então, o que vocês precisam fazer para aumentar essa massa aqui? Só que tudo vai depender da batedeira de vocês. Não adianta vocês quererem fazer um pão de ló para uma forma de 40 centímetros ou 45 numa batedeira de 4 litros. Não vai dar. Então, você vai ter que fazer sempre 2 receitas por causa da sua batedeira. Mas se vocês quiserem aumentar para maior, eu faço assim, ó, para cada um ovo, né? É claro que vocês vão ter que se basear aí na quantidade do ovo, mas se baseia assim, se precisar vocês adicionem um ovo a mais, mas não altera nem a farinha de trigo e nem o açúcar. Então, para cada um ovo, eu utilizo 1 colher de sopa de açúcar, né? Não é aquela colher cheia, porque o açúcar nem dá aquela colher cheia,
né? Mas a gente tem receita aqui no canal, depois a gente vai deixar aqui na descrição dessa aula, a gente vai deixar o link dessas massas para vocês. E todas as massas vai ficar aqui para vocês, tá bom? Se bem que vocês vão receber a apostila quem tiver no grupo e vai ter a receita também certinha. Então, para cada um ovo, para mim fazer esse pão de ló de 3 ingredientes, para cada um ovo, eu acrescento 1 colher de açúcar e 2 colheres de farinha de trigo sem fermento, tá? Eu prefiro todas as minhas receitas de massa utilizar farinha de trigo sem fermento. Mas se você tiver com fermento, vocês têm que prestar atenção que vocês precisam reduzir a quantidade de fermento da receita. Porque senão a massa de vocês vai ficar muito esfarelada, ela vai crescer demais, mas porém na hora de vocês trabalhar ela pode perder um pouco a estrutura. Se for um fermento bom mesmo, né, acaba acontecendo isso. Então foi lá no mercado, comprou errado a farinha de trigo, né? É com fermento, reduz um pouquinho do fermento que você tem que colocar na receita. Ok? Então a dúvida sobre congelar já está aí. O tempo de congelamento pode deixar congelado por até 3 meses, se vocês quiserem, né? Desde que congelou e deixou lá. Não vai lá, descongela, daí não usa, volta a congelar de novo, não. Congelou uma vez, você pode deixar por 3 meses. Descongelou, usa, tá bom? Então não tem perigo nenhum, porque tem ovo foi cozido, não tem problema, certo? Se não for congelada, tem gente que passa mensagem assim pra mim: Paris, eu fiz a massa do bolo hoje, né? E eu vou utilizar só amanhã. Eu posso colocar na geladeira? Gente, pra que colocar na geladeira por tão pouco tempo? Não precisa, né? No verão, até 2 dias fora da geladeira, tranquilo. No inverno, 3 dias, tranquilo. Não vai ter perigo da massa vocês estragar. O que vocês têm que sempre tomar cuidado é embalar ela. Esperou esfriar, embala para ela não ressecar, tá bom? Se eu deixar ela exposta assim, ó, como ela tá aqui no ar-condicionado, ela vai ficar seca, tá bom? Então, é esses cuidados que vocês precisam. Tirei as dúvidas de vocês sobre massa, né? Então, por isso que eu digo, sempre que for para bolo de vitrine, o ideal é vocês adaptarem a receita de vocês com pão de ló, tá bom? Mas se quiserem fazer a manteigada, fica a critério de vocês. Agora eu vou cortar a nossa massa para vocês verem como que eu faço para cortar a massa. Então, para assar o meu bolo na forma, só com papel manteiga no fundo, tá? Papel manteiga, papel toalha ou qualquer outro papel que seja próprio para ir em contato com alimento, tá bom? Então, coloquei no fundo, né? Coloco a minha massa, não passo nada em volta, coloco para assar. Tá bom? Essa aqui eu gosto de colocar no forno para pré-aquecer 10 minutos antes. Quando são massas com fermento, eu gosto de colocar para pré-aquecer 2 minutos, 3 minutos antes. Outra coisa muito importante sobre massa: não asse a sua massa com o dourador de cima ligado, só o de baixo, tá bom? A não ser quando vocês forem colocar uma forma que ocupa o espaço inteiro do forno de vocês. Aí, uns 10 minutos antes de dar o tempo de tirar sua massa do forno, você vai lá e liga o dourador para ele ajudar a dar o cozimento por cima, tá bom? E outra coisa muito importante: cuidado para não colocar o seu bolo, massas que vai fermento com o forno muito aquecido. Quando a gente coloca no forno muito quente, normalmente é aquilo que acontece, cria aquela barriga em cima da nossa massa, né? Porque o forno tá muito quente, logo ela já sobe aqui em cima, nem cozinhou e já sobe aqui em cima. Outra coisa muito importante que eu ia falar, o cameraman olhou ali, eu acabei me perdendo. Não, porque eu ia aproximar um pouquinho a câmera só. Tá. Enquanto tu tá dando a explicação, né? Eu deixo um pouco afastado. Sim. Depois aproxima o pessoal, Depois ele tá? vai aproximar. Então, gente, essa aí é a dica que eu dou pra vocês, tá? Pra assar massa, sempre coloque 2 dedinhos antes da altura da forma, né? Pra não transbordar a massa de vocês e não queimar, tá bom? Então, foi essa daí a dica que eu passei pra vocês. Só liguem o aquecedor se a forma de vocês for muito grande, daí 10 minutos antes vocês ligam. Essa é a maneira que eu faço, né? Que super funciona pra mim, tá bom? Então, é isso daí. Quando vocês forem desenformar o bolo de vocês, peguem uma faquinha e procurem desenformar passando a faca para a forma, não para o bolo de vocês, porque senão, às vezes tem gente que fala assim: eu fiz a receita de tal pessoa, mas esfarela tudo. Às vezes não é a massa que esfarela, às vezes foi um jeito de você desenformar, você pegou com a faca na lateral do bolo e acaba esfarelando, tá? Uma coisa muito importante:
Tem gente que fala assim, a minha massa afundou no meio, principalmente essa pão de ló. Se afundar no meio essa daqui, vocês podem ter certeza que a quantidade de farinha de trigo você se perdeu, não colocou o suficiente, tá? Então, assim, queria muito que fosse presencial esse curso para vocês, porque os meus alunos aqui do curso presencial viram ali no pegar, né? Pegando ali, eles sentiram como é que tem que ficar. Às vezes até você enche a colherada. Por incrível que pareça, tinha aluno que eu falei assim, né? Eu fui lá, peguei, né, na vasilha da farinha de trigo e falei, olha, vocês peneirem aqui 12 colheres de farinha de trigo, a colherada desse jeito aqui. Aí tá, foram lá, peneiraram. Porque era assim, a aula, eu colocava, eram 4 alunas por turma, né? Então eu colocava 2 fazer a massa, né, e 2 fazer o recheio. Aí quando eu ia lá conferir a farinha de trigo, eu olhava que a vasilha de uma estava mais cheia do que a outra. E eu ia conferir, às vezes tinha 16, 17, dava no total de farinha de trigo. Então acaba perdendo, né, deixando a massa borrachuda, ou deu a menos, a massa afundou no meio. Então são tudo questão, isso é uma coisa que vocês vão ter que pegar o jeitinho de vocês aí mesmo, tá bom? Então por isso que às vezes a receita de vocês não dá certo, por incrível que pareça. Tá? Então vamos lá, eu vou cortar o disco da massa aqui para vocês verem como é que eu corto. E a gente já vai começar a rechear o nosso bolo. Ó, já deixei para o pessoal o link do WhatsApp, tá, pessoal? Ele está funcionando perfeitamente. Falando aqui, pessoal, o WhatsApp, lá os grupos estão fechados durante o curso, tá bom? Logo que terminar o curso, a gente vai liberar eles para fluir normalmente para você. Gente, a partir de domingo, tá? A gente vai abrir os grupos do WhatsApp. Como todo mundo ficou ali, tá participando das aulas, a gente vai deixar os grupos de WhatsApp aberto normal para vocês interagirem normal nos grupos lá, tá? Então, assim, teve gente que passou mensagem, achou ruim a gente deixar o grupo fechado, só que eu abri exclusivo para as informações do curso. Tentei deixar aberto, né, para interagirem por enquanto, mas aí eu vi que tinha muita gente saindo que acaba sobrecarregando muito, né? Aí a gente pegou e fechou, mas depois aí fica opcional, né? Todo mundo já sabe como funciona o grupo de WhatsApp. Quem quiser ou silencia ou sai, né? Se a pessoa não quiser ficar recebendo muita mensagem, tá bom? Uma coisa muito importante para vocês, gente. Eu não costumo usar luva, porque eu tô aqui na minha cozinha, eu tô focada só no meu trabalho e eu tô o tempo todo lavando a mão e secando a minha mão. Mas se você quiser usar, você usa. Se você não quiser usar, você não usa, tá? Mas normalmente se a gente tá com uma alergia na mão, tem a unha pintada e tal, é bom vocês utilizarem, tá? Vai de cada um, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer, gente, eu recomendo o bolo de vitrine não fazer mais que 2 camadas de recheio. Se você quiser fazer, faz, fica a teu critério. Mas é bom por causa das fatias, né? Não sair uma fatia muito alta. Então, divida a sua massa aí por 3. Se você for lá em Paris, mas eu fiz a minha massa, ela deu a altura da forma de 10 centímetros, né? Então, você vai sobrar um disco de massa. Então, esse disco de massa você pode ir lá e congelar. Sobrou um disquinho de massa preta, uma hora você pode ter lá duas brancas e você fazer um bolo 2 amores, você já vai ter massa, né? Um disquinho de massa congelada. Então não tem problema, não é porque a sua massa ficou alta, deu 6 discos de massa que você tem que usar os 6 no bolo, tá bom? Sobrou, corta a fatia e congela. Então aqui, ó, eu preciso sempre marcar e ver a distância das fatias que eu quero do meu bolo. É bom sempre cortar os discos todos do mesmo tamanho, tá? Então eu vou cortar aqui, ó. Marquei, eu só venho marcando, ó. Eu venho marcando primeiro, ó. Eu vou colocar aqui em cima da bailarina, vai ter que aumentar ali. Obrigado a quem está compartilhando, tá, pessoal? Agradecemos de coração. Compartilhem aí, gente, por favor, tá? É o que eu peço pra vocês, ó. Eu venho marcando primeiro. E agora sim eu corto. Se vocês quiserem cortar com aqueles fatiador de massa, tranquilo, tá, gente? Quem tem pode usar. Olha só essa massa, que coisa mais linda, gente, ó, fofinha, olha só. Muito maravilhosa, então por isso que eu gosto dessa massa, gente, para fazer esses bolos, porque ela é muito neutra. Ela é maravilhosa, é bem fofinha, é uma puminha, né? Bem leve, então ela é perfeita para bolos
para tortas geladas, como eu costumo dizer, né? Porque torta gelada, Paris, mas o meu bolo de aniversário não é gelado. Você vai colocar o recheio gelado. Mas quando é um bolo de aniversário, o seu cliente não vai comer ele gelado. Pode ter certeza disso, que até cantar parabéns, o bolo já não vai mais estar gelado. Tá? Então, quando eu falo assim, esse recheio serve para bolo gelado, é porque é bolo que tem que se manter resfriado até o consumo. Tá bom? Ó, então aqui eu tenho 3 discos de massa. Então, isso que eu falei pra vocês, ó. Quando quiser congelar, faz isso aqui, ó. Um plastiquinho desse vai dar pra vários, né? Vou lá, corto um plásticozinho, coloco aqui. Venho, coloco a outra massa minha. Outro plásticozinho. Coloco meu outro disco de massa. Aí eu passo um papel filme ou um saquinho desse. Importante vocês tirarem o ar de tudo que vocês forem congelar, tá? E embalo e congelo, tá? É isso daí. Agora a gente vai rechear o nosso bolo. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona para rechear o bolo, certo? Branca Souza, Valéria Guiar já compartilhou, obrigado. Obrigada, meus amores. Boa noite. Gente, eu li todos os comentários da aula de ontem, viu? Uma pergunta boa aqui, ó. Tânia Carvalho, onde é que pode ver a receita dessa massa de pão de ló? A gente vai deixar o link aqui na descrição dessa aula depois, tá? A gente tem, acho que na versão preta e branca ela, Isso, né? Chocolate com baunilha. Então agora nós vamos rechear o nosso bolo. Eu gosto muito, ontem eu acho que teve uma pessoa aí que falou assim, o que eu faço para os meus bolos não ficar torto? Então é esse passo que vocês vão precisar ver aqui agora, tá bom? Eu vou usar a mesma assadeira que eu nem lavei, né? A mesma assadeira que eu assei a minha massa, eu vou usar para montar o meu bolo, porque ela é 10 de altura. Ah, Paris, mas eu não tenho forma com 10 de altura, eu só tenho de 5, de 8. Comprem acetato, gente. Aqueles acetato, tem em casa de embalagem, tem de todo quanto é tamanho de altura, tá? Então, comprem o acetato. Se você quiser, você pode até montar o bolo de vocês aqui na bandeja já. Depois, passa ele como uma cinta para juntar tudo, né? Passa um durexzinho ali no lado e coloca para gelar. Ou você coloca o acetato aqui dentro da forma antes de você vir com os discos da massa. Tá? Então não tem desculpa, sempre monta o bolo na forma, porque com certeza os seus problemas vão acabar com o bolo torto, tá bom? Pode ler umas perguntinhas aí, cameraman. Vamos ler algumas perguntas, então? Vamos ver aqui alguma pergunta sobre o curso, né? Comentários. Isso. Vamos ver umas perguntas aqui. Sobre o curso, o pessoal pode fazer que eu vou responder, tá bom? Essa massa tem emulsificante? Não, gente. Quem pegou já mais pra frente, depois vocês precisam assistir essa aula do começo, tá? Essa daqui é o pão de ló de 3 ingredientes. Eu falei tudo no começo ali sobre o tipo de massa, tá bom? Por que usar pão de ló, por que usar manteigada. Então, quem pegou já pela metade, depois assiste, tá bom? Quantos centímetros esse bolo, mais ou menos? Isso aqui é um aro 20, tá? Aro 20. Esse bolo aqui é independente do peso que ele ficar, né? Se o meu cliente saber cortar, vai servir até umas 25 pessoas, tá bom? Porque, assim, falando de peso, difícil, não tem como a gente... Tem um vídeo aí no canal que eu falei sobre o tamanho das formas, quantas pessoas servem, tá bom? Mas, assim, se você for vender por peso, se o teu cliente quer calcular a quantidade de convidado que ele quer servir por peso, né? Tipo 2 quilos, vai servir 20 pessoas, 100 gramas por pessoa. E assim por diante, né? Mas por tamanho de forma também, você já consegue saber aqui, né? Que você vai conseguir aí, a pessoa vai conseguir servir em média 20, 25 pessoas. É claro que depende da fatia, né? Não adianta falar pro meu cliente, essa forma serve 20 pessoas e ele ir lá e cortar aquelas fatias de doceria, de café, né? Que daí vai servir 10 pessoas e olhe lá, tá? Então... E pode congelar essa massa? Já falei sobre isso já também. Falou, né? Depois é só rever a aulinha aí, tá? Eu expliquei agorinha. Como descongelar esse bolo para consumo? Já expliquei também. Já falou, né? A gente falou tudo no começo ali sobre a massa, tudo. Pelo menos tudo que eu achei importante, né? Então quem já chegou aí agora, gente, não tem, é muito conteúdo para passar, não tem como eu ficar repetindo. Pergunta aqui boa, essa massa aguenta o bolo alto?
Falei sobre isso também, né? Que vai depender muito do teu recheio. Se for uma mousse, ela até aguenta, tá? Mas se for recheios mais pesados, não tem como, porque para fazer um bolo alto você vai ter que ter aí 3, 4 camadas de recheio. Então ela não vai aguentar, tá? Porque ela é uma massa muito, depois que pega o peso do recheio, ele, se for muito pesado, ela vai ceder, tá bom? Então daí para bolo alto, o ideal é você usar massa amanteigada, a não ser que seja recheio leve. Então, gente, eu molhei a minha forma, escorri a aguinha, porque eu gosto de fazer isso, porque quando eu coloco o plástico aqui, ele já gruda na forma, tá? Então, se for um saquinho, isso aqui eu tô usando plástico de congelar alimento, por favor, não use sacola de mercado, tá bom? Nem que vocês comprem nova, tá? Então, se for um saquinho grande, eu posso colocar ele assim, mas se for menor, eu não tenho saquinho que dê o tamanho da forma, abre ele, né, e faça da mesma maneira. Então eu gosto de molhar, porque eu molhando já ajuda a segurar o meu plástico aqui na lateral da minha forma, assim não tem tanta necessidade, né, mas quando é aberto é muito bom. Então se eu vejo que tem bolinha de ar aqui, ó, eu dou uma furadinha no saquinho, porque o ar depois fica meio ruim pra gente desenformar o bolo, certo? Agora a gente vai começar a rechear o nosso bolo. Toda vez que eu for rechear o meu bolo, eu preciso reservar essa parte linda aqui da minha massa para ser a primeira camada. Então, aqui ela vai ser a primeira camada, mas quando eu virar, de baixo para cima ela vai ser a última. Então eu gosto de deixar essa vai estar melhor para mim decorar o meu bolo, tá bom? Então eu coloco lá no fundo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre calda, tá? Gente, calda sempre usem uma calda neutra, tá? Muito cuidado, né? Vocês quiserem, vocês podem molhar com leite, vocês podem molhar com refrigerante, fica a critério de vocês. Eu não recomendo molhar com refrigerante, porque o refrigerante, Guaraná, né, no começo, se vocês quiserem fazer para vocês aí um bolo que vai comer rápido, não tem problema. Eu adoro massa de bolo molhada com Guaraná. Eu fazia muito isso no começo. Depois, quando eu comecei a fazer curso, eu acabei aprendendo a gravidade. Porque o refrigerante, ele vai fermentar na massa de vocês e ele vai prejudicar, né? O recheio pode azedar. Não é legal, tá bom? E leite também eu não gosto muito de usar, mas quem quiser usar pode usar também, tá? Fica a critério e ao gosto de vocês. Nunca usem para rechear, para molhar o bolo de vocês, calda com canela, com cravo, né? Sempre neutra, porque a nossa calda não pode interferir no sabor do nosso recheio, tá bom? Então, assim, sempre caldinha neutra, tá? Eu vou preparar minha caldinha aqui que eu sempre uso, né? Que é leite condensado e aguinha filtrada, ou aguinha mineral, ou aguinha fervida, tá bom? O cameraman quer ler mais alguma pergunta aí? Enquanto eu preparo a caldinha. Estou aguardando 1000 pessoas, ansioso aqui. Quantas pessoas? Estamos com 760 pessoas. Vamos colocar essa aula para subir aí, gente. Vamos lá, vamos compartilhar aí, por favor, tá bom? E vamos lá, o hashtag Eu Aprendo com a Paris. Comentem aí, hashtag Eu Aprendo com a Paris. Tá bom? Então aqui eu vou fazer a minha calda bem neutra. Tá? Eu vou usar leite condensado, porém eu vou colocar para tirar o gosto de água. Eu não vou deixar doce, né? Porque o meu recheio já vai ser sedução, que é com chocolate branco, né? E daqui a pouquinho a gente já vai, eu só vou rechear esse bolo, botar no freezer para descansar e a gente já vai preparar o nosso recheio aqui, tá bom? Ao vivo e a cores. E hoje eu tô feliz da vida, né? Porque hoje eu vou trabalhar com um fogãozinho maravilhoso que eu ganhei de presente lá da nossa parceria lá, né? Da JHA Equipamentos. Da JHA Equipamentos, um fogãozinho que eu precisava muito, porque eu gravava os vídeos ao contrário lá na bancada, né? Que o meu fogão fica desproporcional aqui para fazer receitas e agora eu já tenho um fogãozinho, graças a Deus. A Pedra, ela perguntou se pode fazer calda com 3 ou 4 leites. Olha, amor, fica a critério de vocês. Eu faço só com um, tá?
Só o leite condensado e água. Então eu deixo assim, ó, que ela não fique aquela água transparente, tá? Ó, deu uma corzinha de leite na minha água sem ser muito forte, já tá ótimo. Pode deixar aí que eu já mostro. Pode deixar aqui, né? Estamos com 760 pessoas agora. Vamos compartilhar. Eu sei que hoje é sábado, tem muita gente trabalhando, né? Hoje então é sexta-feira, né? Ah, hoje é sexta, né? Mas tem gente que tá trabalhando para amanhã, né? Só que eu não tive outro dia, teve que ser hoje. Eu coloquei numa bisnaguinha pra gente molhar, tá bom? E eu vou pegar o meu recheio, vou mostrar pra vocês como é que tá o nosso recheio. Maiana, vai ser em PDF, sim, tá ok? É somente o certificado, né? Que a gente tem a opção de enviar e também mandar em PDF também para vocês. Então o nosso bolo vai ser um bolo sedução com morangos, tá? E deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o recheio que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? É de chocolate branco. Olha só. Deixa eu mostrar o ponto para vocês dele. Eu deixei ele esfriar em temperatura ambiente, tá? E levei para a geladeira. Olha só que coisa mais linda, ó. Ó. Tá vendo? Esse aqui a gente vai preparar já aqui para vocês, ó. É o recheio que a gente vai fazer o nosso bolo sedução. E eu vou utilizar morangos também. Então, aqui eu já lavei meus morangos. Para vocês higienizarem o morango de vocês, eu tô usando morangos orgânicos aqui, né? São muito lindos, muito firmes. Os morangos de vocês não podem estar machucados. Se vocês forem colocar de molho aí, para cada 1 litro de água, uma colherzinha de cloro, né? Ou vocês podem colocar também um pouquinho de bicarbonato de sódio, tá bom? Deixa de molho lá por uns minutinhos lá e depois enxágua ele, seca, tá? Tem que estar sequinho. Vou cortar ele para vocês verem como que eu corto um morango. Pessoal, o cameraman está muito ansioso por chegar a 1000 pessoas hoje nesta live, hein? Será que vai chegar? Quem sabe na hora da decoração chegue, né? Vamos presentear o cameraman em Paris com isso aí. Quem perder, depois não adianta chorar, né? Ó, então eu preciso sempre cortar o meu morango. Eu gosto de cortar o meu morango, gente, assim, ó. Vamos ver se tá bem focado aí pra eles verem. Acho que tá boa a imagem, né, pessoal? Ó, bem próximo. Não reparem aqui, tá, gente? Eu tô com um pouquinho de corante na mão. Eu gosto de cortar assim o meu morango na metade. Gosto de cortar assim na metade. A outra metade daí eu gosto de cortar, ó, em cubos. Não, eu pedi pra você dar uma olhadinha. Ah, tá. Então tá ótima a imagem, então tá legal. Vamos continuar. Ó, pra gente cortar eles em cubo. Porque ele evita de criar água. Aí se vocês quiserem colocar em metades, né? Ou inteiro também vocês podem, tá? Fica a critério de vocês. Eu vou fazer aqui pra vocês como eu uso. É claro que se for um morango menorzinho, não precisa cortar em tantas partes. Enquanto isso, o cameraman vai lendo os comentários aí. A Branca Souza está perguntando se vão enviar apostila e certificado pelo correio. A apostila vai ser PDF nos grupos, tá, pessoal? Nos grupos das pessoas que estão participando com a gente, né? WhatsApp e Telegram. Lembrando, gente, que a apostila eu vou deixar disponível nos grupos e o certificado, quem quiser, tem que entrar em contato aí com a gente. É R$10 em PDF, tá bom? E R$15 pra gente mandar impresso aí no seu endereço. Então, quem for fora do Brasil que tiver interesse, só em PDF, tá bom? A gente tá cobrando esse valor porque a gente vai ter custos para fazer esse certificado, tá? A gente vai ter que colocar 2 pessoas aí só porque vai ser o certificado com o nome de cada um, né? Então dá bastante trabalho, tá bom, gente? Eu não ia dar certificado, mas tem muita gente pedindo, né? Que não tem condições de fazer curso e queria muito ter um certificado. Então a gente vai fazer isso aí para ajudar vocês, tá bom? Então quem tiver interesse... A Branca Souza, ela quer impresso. Valena Moraes está mandando aula. O
pessoal falou que hoje não está travando, ainda bem, né? E a apostila a gente vai mandar em PDF para vocês. Daí é só vocês imprimirem aí, compram uma pastinha aí e coloca, tá? Tudo bonitinho. A Sueli está perguntando se não precisa cozinhar os morangos antes. Não, amor. Há recheios que não, tá? Esse aqui é um recheio que eu gosto de usar o morango fresco. Se eu cozinhar, não vai ser morango fresco, vai ser uma geleia. Tá bom? Então, assim, é muito importante vocês secarem o morango de vocês, lavar e secar, né? Pra na hora que vocês cortarem ele não criar muita água. E eu já vou mostrar pra vocês como é que eu coloco na massa, porque tem gente que fala assim: coloquei, fiz um bolo de morango e meu bolo chegou a desabar porque o morango chorou demais. Eu faço bolo de morango até de casamento de andar, né? Dependendo da época, é claro. A gente tem que cuidar muito para que tipo de evento que é o bolo com morango ou qualquer outra coisa, né? Sobremesa, docinho com morango por causa do calor, né, gente? Então precisa muito tomar esse cuidado. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem, né? Quem estiver passando por aí assistir essa aula, não esquece. Se não assistiu, assiste a aula 1 também, tá? O link da aula 1 está na descrição dessa live, tá, pessoal? Passando a informação para o pessoal que estão pedindo muito sobre o certificado, né? Eu deixei o contato do Zap para vocês solicitarem o certificado, né? E para vocês, depois não esquecerem o número, pessoal, tira o print ali da tela com o contato do Zap e depois entre em contato, tá bom? Isso. Então, gente, aqui eu já tenho uns inteiros que eu vou utilizar para decoração, tá bom? Então, aqui vamos lá. A gente vai começar agora a montar o nosso bolo aqui. Já temos o morango, o recheio e a nossa caldinha. Thaís, quando eu devo molhar o meu bolo? Aí você vai ter que prestar bem atenção. Infelizmente, sem eu estar pessoalmente com vocês, né? Não tem como vocês saberem. Não quer encostar a porta dele, não? Sim, aham. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. É só vocês verificarem que vocês molharam a massa toda. A gente olhando no vídeo talvez vocês não consigam ver, mas depois vocês podem pegar, né, e sentir, tá bom? Ó. Creio que a imagem dê para o pessoal ver bem, que tá bem próxima. Então eu vou dar uma dica muito importante aqui pra vocês quando vocês fazerem bolo de morango. Pode ser nem que seja para bolo de vitrine, tá? Mas vai ser uma dica que vai servir para bolos decorado também. E eu quero que vocês compartilhem, tá bom? Quem estiver gostando aí, né? Comenta bastante aí, manda bastante coração para mim aí. Coloca aí hashtag eu aprendo com a Paris. E compartilha, tá, gente? Compartilhamento é muito importante, pessoal. Não precisa molhar muito, porque o nosso morango já tem água, certo? Então tem gente que vem, eu já penso dessa maneira. Tem gente que vem e coloca o morango já aqui. Eu prefiro colocar depois, porque depois a minha massa também vai entrar em contato com o morango. E quando eu desenformar o meu bolo, vai fazer o efeito ao contrário, né? Se eu colocar aqui o morango depois que eu virar a minha massa, o morango vai ficar soltando água no meu recheio, não na massa. E se eu colocar depois, né, ele vai soltar água, quando eu desenformar ele vai ficar soltando aguinha na minha massa. Então depois a outra camadinha de massa a gente não molha tanto, certo? Agora eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Mostrando o vidrinho para o pessoal ter uma noção de quanto foi usado, né? Essa é uma pergunta boa. Bem pouco. Vocês podem fazer em duas formas. Se vocês forem fazer um bolo de morango decorado, é bom vocês pegarem um chantininho, de preferência chantininho que é mais gostoso, né? Pode ser chantilly também, ou pode ser também o próprio recheio. Eu não gosto muito com o próprio recheio, porque quando a gente passa o chantilly que pega na lateral do recheio, né? Às vezes escorrega se você não conseguir um ponto perfeito. Então agora, ó, essa contenção vocês podem utilizar para tudo, gente. Principalmente se vocês quiserem fazer esse bolinho aqui, digamos assim, e fazer aquele bolinho pelado lá, né? Espatuladinho lá, que é só sujinho de chantilly lá. Então é uma dica muito importante. Então eu pego, ó, cortei a minha manguinha de confeitar, bem fininha, porque eu não quero uma camada muito grossa. Ó, e vou colocando rente com a minha assadeira, tá? Pegando na massa e rente com a minha assadeira.
Paris, mas a camada do bolo que eu vou, do recheio que eu vou fazer é maior, mais grossa. Então daí você pode fazer ela um pouquinho mais larga, certo? Se você não for, agora a gente vai vir com a nossa camada de recheio. Uma coisa muito importante, essa quantidade de recheio que a gente fez aqui, tá? Dependendo do que mais você vai acrescentar no bolo, ela dá para até para um bolo de quase 3 quilos, tá bom? 2,7 kg por aí. Por quê? Porque aqui a gente tem chocolate, tá? Então, se você vai fazer uma camada, eu tenho essa quantidade de recheio aqui, digamos assim, eu tenho 1 kg de recheio e eu quero 3 camadas de bolo. Você precisa dividir em 3 partes iguais. Se você for fazer só 2 camadas, você faz isso aqui, ó. Usa essa metade para uma camada e a outra metade para outra camada. Para quando vocês cortarem o bolo de vocês ficar por igual o recheio, né? Não uma camada fininha e uma camada grossa, que não fica bonito, tá bom? Então aqui eu vou colocar o meu recheio. Quando é bolo de vitrine... Aproxima um pouquinho mais, amor. Aproxima. Quando é bolo de vitrine, não é interessante a gente usar um recheio muito duro, ele tem que ser um recheio mais cremosinho, né? Então, por isso que é bom vocês fazerem a contençãozinha ali, tá? Não quer dizer que essa contenção vai aguentar eu botar um recheio todo molengo aqui sem estrutura. Ah, eu botei a contenção de chantilly, não tem perigo, não vai vazar. Não, gente, não funciona assim, tá? Ó, eu não vou fazer uma camada muito grossa. Pode ser utilizado como cobertura esse recheio? Pode utilizar. Pode utilizar como cobertura, dá até para trabalhar com bico, tá? Então agora eu pego, pra mim espalhar o recheio no meu bolo, eu pego do centro pra fora, ó. Eu não fico assim, ó, pra lá e pra cá, porque eu vou trazer farelo. Então eu pego do centro pra fora, ó. Ó, do centro pra fora. Aqui, como eu coloquei uma camada maior, eu vou fazer um pouquinho mais alta aqui a minha contençãozinha de chantilly, de chantininho, tá? Ó. Eu me empolguei aqui, eu não ia fazer uma camada tão grossa, mas me empolguei, né? Dava até para 3 camadas aqui. Perguntaram aqui se não ia pesar a massa, esse recheio. Não, porque vai ser 2 camadas, tá, gente? 2 camadas de recheio, a gente não vai usar 3. Se fosse 3 camadas, eu não poderia usar essa mesma quantidade aqui, tá? Porque a de cima já ia pesar as de baixo e o meu recheio a minha massa ia abrir. Essa daqui, essa quantidade que eu coloquei tá tranquilo, não vai rachar massa, não vai abrir, não vai nada. Agora eu venho com os meus morangos e coloco o morango sempre pra dentro, não levo o morango até o canto da forma, porque mesmo você cobrindo com chantilly, o morango de vocês vai chorar, vai criar água e ele vai começar a vazar através do chantilly no bolo de vocês, tá? Então procurem deixar sempre pra dentro assim, ó, principalmente se você não fazer contenção, tá? Procura deixar sempre pra dentro. Todo bolo tem que ter uma contenção? Não é todos que eu faço, tá? Eu fiz aqui para mostrar para vocês que vocês podem fazer isso, tá? Não é obrigatório, a maioria eu não faço, gente, tá bom? Vocês veem aí as minhas decorações, tem bolo que eu faço e tem bolo que eu não faço, então depende muito, né? Então coloquei esses espacinhos aqui que eu fico aqui entre os pedacinhos, né? A minha próxima massa, quando eu vou firmar ali, ó, ela vai grudar ali, tá? Pra mim não ficar com aquela massa solta. Ó. Então, eu não tô prensando o bolo, eu tô ajeitando pra minha massa encostar bem no meu recheio, certo? Ó. Tem uma diferença muito grande, gente, entre prensar e ajeitar o bolo na forma, tá? Prensar é quando eu preciso fazer força para colocar algo que tá para fora e empurrar para dentro, tá bom? Não é o meu caso aqui, ó. Eu tô ajeitando para minha massa ficar em contato com o meu recheio na hora que cortar a fatia, não ficar separando, né? Que não fica legal. Solta água os morangos? Ele solta água, mas desse jeito que tá aqui, gente, eu garanto pra vocês que vocês não vão ter problema, tá? Eu vendo muito bolo de morango, eu não tenho problema com isso, tá? Então aqui, ó, eu tô molhando em cima, não vou molhar demais, porque já tem o meu morango lá embaixo e quando eu virar, ele vai soltar água nessa massa aqui, tá bom?
Então, sempre que for bolo de morango, não é interessante vocês molharem demais, tá? Dá para bolo de pasta americana? O recheio, sim. Eu até faço bolo de pasta americana com morango hoje em dia por causa da blindagem de ganache, tá? Mas tem que cuidar dependendo da festa, não dá porque vai ficar muito tempo fora da geladeira. Certo? Então só faça se for um bolo que vai ser consumido muito rápido. Porque normalmente bolo de pasta americana fica muito tempo fora da geladeira. Ó, a nossa amiga Suzana está estimulando sempre o pessoal a curtir e compartilhar, que a chefe Paris merece. Está dando dicas maravilhosas. Obrigado, né? Obrigada, gente. Quem compartilhar aí pode ter certeza que vai ser recompensado por Deus, né? Vocês vão estar sendo bom com outras pessoas aí para alcançar mais pessoas e assistir, né? Você cobra o morango à parte? Amor, eu tenho uma tabela, gente, que cada recheio tem um valor de quilo. Eu trabalho por quilo meus bolos, tá? Quem não trabalha por quilo, trabalha por forma, né? Por tamanho de forma. Vocês também podem colocar o preço, se é com morango, se é sem morango, tá? Eu aqui, o quilo esse bolo aqui, para vocês terem uma ideia, o quilo desse bolo aqui, pra mim, o Sensação, é R$50. Com a decoração de vitrine, porque eu vou gastar mais chocolate em cima, eu vou gastar mais morango em cima. Porém, se fosse um bolo decorado, seria R$48. Isso é o que eu vendo, né? Não tô falando que é para vocês venderem por isso. Tá. Simone aqui tá perguntando, tá falando que você não ensinou o recheio, né? Eu vou ensinar já. Isso mesmo, vai ser depois de montar, tá, pessoal? Vou colocar ele pra lá no freezer, enquanto isso eu vou preparar o recheio e vou conversando com vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre o recheio, os recheios aí, tá bom? Quando prepara o recheio, ele pega uma temperatura lá, né? Isso. Ó, a Natália compartilhou a tarde toda, obrigado. Obrigada, Natália. Pode ser feito um bolo com 3 camadas, né? 2 com esse recheio e uma com mousse. Pode ser, só que tem que cuidar que a mousse ela é leve, né? E se você fazer uma camada muito pesada desses aqui entre ela, a mousse de vocês pode vazar pro lado do bolo. Mas se for camadas mais finas, pode sim, fica uma delícia, tá bom? Aqui eu tô fazendo desse jeito, mas vocês podem usar esse mesmo recheio aqui, essa mesma maneira, para abusar aí em outras combinações, tá bom? Então, esse morango é muito maravilhoso. Esse morango é uma mulher que traz pra mim de outra cidade aí. É orgânico, tá? Eu adoro. E agora a gente vai pra nossa última camadinha de massa. Sim, estamos com 810 pessoas, falta apenas 190, pessoal. Ó, a massa do cameraman ficou tão boa hoje que ela nem açucarou em cima, né? Normalmente açucara, né? Então esse lado aqui eu vou molhar assim, ó, bem pouquinho, porque já vai correr a aguinha do meu morango, né? Pra aquela parte lá depois não grudar. Ó. Congela o bolo já recheado? Se for com morango, não. Se for com geleia de morango, pode congelar, tá? Depende muito do recheio do bolo de vocês, tá? Tem bolo que vocês podem congelar já recheado, que vocês vão descongelar e vai ficar mais delicioso do que se você recheasse na hora. E tem recheios que não pode, tá bom? Principalmente recheios que levam amido de milho. Não dá pra congelar, porque não vocês descongelar, dependendo da quantidade de amido de milho, ele pode dessorar, tá bom? Então aqui tá assim. Vocês não fiquem com pressa aí, tá? Vai valer a pena a aula aí. Eu sei que hoje é sexta-feira, né? Mas vale a pena, né? Ó, agora eu pego a sobrinha do meu plástico aqui, ajeito. Essa massa para bolo de andar não é própria, né? Dependendo do recheio até dá. Como eu falei, tudo não é o problema não é a massa, o problema é o recheio, né? E normalmente o bolo de andar eles são mais altos, precisam de mais camada. Por mais, mas tem estrutura. Hoje o caso não é bolo de andar, né, gente? Mas tem estrutura. Mas o problema é a quantidade de camada de recheio que você vai fazer
para o próprio bolo de baixo suportar as camadas de recheio que ele vai ter por cima, tá? Então, fiz aqui, ó, vou colocar lá no freezer. Se fosse esse bolo aqui, digamos, sem o morango, eu posso congelar, tá? Posso congelar lá por 30 dias, depois descongelo ele, deixo descongelar dentro da geladeira e decoro ele, tá? Então, quando é recheio, dependendo da fruta, vocês não podem congelar. Temos pessoas comemorando e que estamos com 850 pessoas. Eu queria muito que chegasse a 1000 pessoas, né? Quem que vai ser bonzinho aí vai compartilhar bastante para acontecer isso, né? Eu tenho trabalho amanhã. Então aqui, ó, vocês viram? Essa quantidade de recheio, se eu quisesse, daria para 3 camadas de recheio. Que teve uma camada ali que eu acabei falando ali, acabei me desconcentrando e exagerando. Para isso, sobrou esse recheio, o que que eu faço? Você pode congelar ou você pode colocar num tapuezinho, né? Um potinho que você tiver aí, que tenha tampa. Aí você vai vir aqui, se você não for usar ele amanhã ou depois da manhã, você vem aqui, pega um plástico filme ou um saquinho desse congelar, coloca bem em contato com ele, né? Bem rente com ele, tampa e deixa na geladeira por até uns 7, 8 dias aí, não tem problema, tá? Esse recheio aqui é maravilhoso. Esse recheio vocês podem usar para bolo de pote, para ovo de colher, né? Que vai vir agora trufar o ovo de colher, maravilhoso. Então vocês já vão fazer a festa aí, né? O que que a massa ela açucara? A massa ela açucara porque vocês não batem um açúcar o suficiente. Por isso que eu digo, tem que cuidar muito da quantidade de açúcar. Você, às vezes coloca muito açúcar e não bate o suficiente. Tem gente que faz massa com açúcar cristal sem triturar, né? Aí o açúcar não desmancha, não tem tempo suficiente para ele desmanchar na massa. Aí isso que acontece depois. Se não bateu o suficiente ou colocou muito, ele quando o bolo assa, ela fica açucarada, né? Fica aquela película de açúcar grudenta assim em cima. Então vamos lá. Agora eu vou limpar para você, eu vou limpar, dar uma limpadinha na bancada aqui, nós já vamos começar com o nosso recheio, preparar o nosso recheio, tá? O açúcar é peneirado, né? Correto? Isso, se for um açúcar muito grosseirão, que às vezes a pessoa não encontra, né? Ou quer economizar e peneira, tá? Se for um açúcar refinado de boa qualidade, fininho, aí não precisa, tá? Essa não foi peneirada, né, cameraman? Essa foi peneirada. Peneirou? Peneirei, aham. Quando é um açúcar, tipo assim, eu uso açúcar união, eu normalmente não peneiro, tá? Se vocês verem que é um açuquinha mais grossinho, peneirem, porque senão dá problema, tá bom? Ó, a Carol está perguntando qual sequência de montagem, né? Das fatias para ficar bem estruturado. Como assim, qual sequência? Não entendi. A sequência é essa que eu fiz aqui agora. A sequência você fez ali, né? Só se ela perdeu, né? É. Então aqui eu tenho o morango que eu vou utilizar na decoração. Deixa eu só dar uma limpadinha, enquanto isso o cameraman vai lendo as perguntinhas aí. Isso, então vamos lá, pessoal. Depois vamos partir para o recheio, tá bom? Irã, como evitar para o bolo crescer sem barriga? É a posição da grade ou a farinha? A gente falou sobre isso no começo, meu anjo. Depois assiste essa aula lá no início, que o início foi falado sobre massa, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o recheio. Se misturar os morangos no creme, é mais seguro? Eu não gosto. Eu só misturo morango quando é aquele creme que eu faço de leite condensado com nata. Não, por incrível que pareça, eu faço o bolo, eu deixo 3 dias na geladeira, ele não cria água dentro. Mas quando é esses recheios assim de fogo, né, ele cria água. Daí ele vai ficar assim, em volta de onde tá com um pedacinho de morango, vai ficar aquela aguinha parada assim, sabe? Aquele recheio meio talhadinho. Então eu não gosto, eu prefiro fazer dessa maneira. Mas fica a critério de vocês, tá bom? Passando informação pessoal para vocês, nós temos link da rede social da Paris aí na descrição do vídeo, ok? Temos Instagram, Telegram, então estamos todos aí para vocês participar com a gente lá. Esses 9 grupos que a gente abriu aí, pessoal, foi exclusivamente para o curso no início, né? Eles estão bloqueados temporariamente lá para vocês postarem lá, tá? Mas a partir de domingo a gente vai liberar lá para vocês interagir com todo o pessoal do grupo lá, ok? Aí fica a critério de cada um, né? Quem quiser continuar, continua. Quem não quiser, silencia e só abre de vez em quando.
né? Para não ficar recebendo muita notificação. Vamos ver aqui a pergunta da Patrícia, deixa eu achar aqui. Posso colocar o leite ninho e misturar naquele seu recheio coringa? Sim, pode, a gente já vai falar já aqui um pouquinho sobre esse recheio, tá? Já vou falar aqui umas opções que vocês podem fazer, diversidade. Por isso que esse recheio foi o recheio que eu fiz na minha aula do curso online, né? Só que agora eu fiz na versão de chocolate, tá bom? Nossa querida Ana Lima, o sonho é fazer um curso presencial com você. Vamos fazer em nome de Jesus. Uma hora tudo se encaixa, né? Quem está gostando da aula aí, pessoal, deixa um sim aí, né? Estou adorando. Hashtag eu aprendo com a Paris. Vamos Isso é lá bacana. então, deixa eu tirar a bailarina daqui. Vamos passar o nosso fogãozinho para cá. E agora nós vamos preparar o nosso recheio. O cameraman não consegue vir aqui mexer o recheio depois, né? Meio complicado, né? Gravação e mexer recheio. Ele não quer aparecer, não adianta. Vamos focar mais próximo agora? Então vamos lá. Eu vou utilizar, essa quantidade de recheio que eu fiz ali, eu vou utilizar 2 leite condensado. E é aquele recheio coringa aqui que a gente vai fazer agora no início, tá? Depois eu vou falar pra vocês qual a diferença se ele fosse só um brigadeiro branco trufado e se ele for um recheio de chocolate, né? Que é o caso, né? O meu sensação não vai ser com brigadeiro branco trufado, é de chocolate. Então vocês vão ver a diferença. Por quê? Amor, vamos fazer o seguinte, amor. Vamos botar o fogãozinho aqui, ó. Acho que vai ficar melhor. Aí tu vai mexendo, mas não vai alcançar. Não, alcança aqui, ó. Ótimo, ó. Aqui acho que vai ficar melhor para filmagem. Ah, sim. Ó. Certo? Deixando uma posição melhor aqui para vocês Então, enquanto a verem. gente vai mexendo o recheio aqui, a gente vai tirando as dúvidas aí, né? Isto. Pode perguntarem aí, tirar dúvidas sobre algum tipo de recheio, sobre massa. Ó, o pessoal tá pedindo pro cameraman aparecer aí. Então deixa eu dar um oi pra eles. Tá aí, pessoal. Apareceu a Margarida. Beijo pra vocês. Bem rapidinho, né? Então agora eu coloquei, é muito importante, antes da gente ligar o fogo, a gente mexer aqui, tá focando bem aqui dentro da panelinha. Tá bom, aham. Com o fouet, vocês mexam bem pra... Quer vir aqui, ó, de frente aqui, ó. Fica melhor. Aqui, ó. Tá bom pra ti? Tá. Com o fouet, vocês mexam bem aqui pra dissolver bem o leite condensado e o creme de Tá leite. desligado, tá? Tá, eu vou ligar. Então, enquanto isso, eu já ligo, que ele já vai. Tá ótima a imagem, né, pessoal? Márcia, oi, cameraman. Já vai esquentando enquanto eu vou desmanchando aqui. Se vocês quiserem, vocês podem até mexer com o fouet mesmo, tá? Ou mexe com a espátula. Obrigado pelo bonitão, pessoal. Então vamos lá, vai lendo aí os comentários. Deixa eu pegar o meu papelzinho ali, eu quero ver os assuntos que eu queria falar ali com eles. Nem esquentou o fogão ainda. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. É bom muito mais. Tá, melhor massa para cada tipo de bolo. A gente falou no começo, né? Então quem perdeu o início aí, assiste. A Luciana falou que seu recheio de 4 leites é um sucesso. É maravilhoso, né? Aquele recheio é muito bom, gente, para vocês fazerem, nossa, né? Para usar aí com crocante de nozes, de castanha, intercalar aí com geleia de damasco, fica um recheio sofisticado, muito fino, né? Então vamos lá, durabilidade, tá? Eu falei no começo ali pra vocês, quem não assistiu, assiste depois, tá? Sobre ficar mudando o tempo todo de massa, né? Que seus clientes podem estranhar, tá? Durabilidade do recheio com frutas e sem frutas. Gente, esse bolo ali que eu fiz agora, se ele fosse sem morango, ele ia ter uma durabilidade aí de 5 a 6 dias na geladeira, tá? Tranquilo, embaladinho, né?
Porém, como tem morango, no máximo 3 dias, tá bom? Porque o morango ele vai começar a ficar com gosto se passar disso, tá bom? Então, seja com morango, abacaxi, né? Como é em calda, ela dura um pouquinho mais, tá bom? Mas se for bolos com fruta fresca, vocês têm que tomar muito cuidado. Bolo com recheio de coco fresco, né? No máximo 3 dias, tá bom? Agora, quando é esses recheio de fogo, recheios trufado, né? Que não vai fruta, vocês podem deixar aí tranquilamente, se vocês quiserem fazer, vamos dizer assim, esse recheio trufado aqui, né? Esse recheio de chocolate que a gente vai preparar. Esse aqui vocês conseguem deixar aí, gente, num pote bem tampadinho aí, do jeito que eu falei pra vocês ali, né? Com um plásticozinho em contato com ele pra depois tampar. Vocês podem deixar aí na geladeira de vocês, gente, até por 15 dias, né? E vocês podem ir utilizando. Porém, vai lá, tira ele da geladeira, separa a quantidade que vocês querem usar, né? E já volta pra geladeira. Não deixa ali em cima da mesa até você terminar de rechear o bolo, porque daí já muda a durabilidade dele, tá bom? Aqui, ó. A Deia Brito, né? Você falou para não molhar o bolo com calda de canela ou cravo, mas quando for o bolo de pão de mel, bolo indiano? Então, amor, é o que eu tô falando pra você, depende muito do bolo, entendeu? Dependendo do bolo, eu não posso ir lá um bolo de morango e molhar com uma calda de cravo. Se for de canela, se for um bolo com sabores mais, né, mais exótico, assim, uns bolos mais tipo... Esses bolos diferentes, que nem pão de mel, daí é outra coisa, tá bom? A gente tá falando desse tipo de bolo. Esses bolos recheios mais tradicional, então usa a caldinha mais neutra. Mas é claro, né, fica a critério de cada um, né? Pode ser que tenha gente que goste. Então esse recheio aqui, gente, eu tô fazendo aqui, aquele, de início agora, né? É aquele recheio coringa. Por que que eu chamo recheio coringa? Aqui eu tô fazendo ele branquinho, tá? Eu já vou dar uma aula de recheio pra vocês aqui. A partir desse recheio aqui, eu posso ter várias receitas. Então, se vocês quiserem, estão de início na confeitaria, não querem perder encomenda em cima da hora, façam uma quantidade desse recheio aqui e congele, tá? Congela, porque descongelando a partir dele, vocês vão ter várias outras receitas. Aqui, depois de descongelado aqui, se eu quisesse um brigadeiro de leite ninho, eu só ia acrescentar aqui, eu acrescento para cada um leite condensado, eu coloco 2 colheres bem cheias de leite ninho, eu ia ter um brigadeiro de leite ninho, certo? Se eu quisesse um beijinho, né? Eu não gosto de colocar cozinhar junto, eu ia deixar dar o ponto que nós vamos dar aqui, e depois ao final eu ia acrescentar o coco ali a gosto, né? Dependendo do tipo do coco ali, você coloca uma porcentagem. Se eu quisesse um brigadeiro trufado de leite ninho, que a gente já tem aí no canal, né? Era só você fazer ele daquele jeito ali, acrescentando leite ninho. E ao final você colocar aí 100 gramas de chocolate branco, tá bom? Aqui, ó, o Irã tá perguntando assim, né? Acho que tu não falou também. Não viu você falando como evitar a barriga do bolo? Falei. Falou? Uhum. Então tá lá, então. Falou só do bolo afundando no meio. Falei sobre a barriga. Por que o bolo cria aquela barriga quando coloca no forno muito, com a temperatura muito alta? Pelo menos comigo é assim, né? Vai lá, vai ler algumas perguntas aí. Vamos lá. Vamos ver as perguntas aqui. Ana Cristina, você pode falar sobre combinações de recheio? Então, combinações de recheios. Vocês podem utilizar, tipo um brigadeiro branco, vamos dizer assim, ele casa com qualquer sabor de bolo, tá? Vai depender muito do paladar de cada um. Tipo, doce de leite combina com coco, combina com ameixa, né? Beijinho, vocês podem fazer recheio com geleia de ameixa com beijinho com morango. Pode fazer o 2 amores com beijinho ou só o brigadeiro branco. Então isso daí são muitas opções, gente. É difícil de falar pra vocês.
Aqui, a partir desse brigadeiro branco, vamos dizer assim, sabe aqueles pozinhos da Mavalério que tem? Isso vocês podem utilizar também, se vocês quiserem, com o próprio suco de maracujá, né? Porém, vocês iriam fazer, em vez de fazer a ganachezinha para agregar nesse recheio, com o creme de leite, vocês vão fazer a ganachezinha com o suco de maracujá concentrado, tá? Então, eu quero aqui, eu quero um trufado de maracujá. O que que eu faço? Deixo dar o ponto certinho do meu brigadeiro branco aqui. A hora que esfriar ele, eu vou lá, acrescento 2 colherzinhas de pó de maracujá Mavalério, tá? Derreto 100 gramas de chocolate branco lá no meu micro-ondas. A gente vai falar já já sobre o chocolate, tá? E acrescento aqui, eu já vou ter uma trufa deliciosa de maracujá. Serve o mesmo para trufa de morango, trufa de frutas vermelhas, tá bom? Vamos lá então. De limão. Deve ter falado, né? Chocolate nobre, fracionado, pode adicionar, né? Eu vou falar sobre isso. Pêssego em lata, pode adicionar. Abacaxi. Pode. Esse recheio vocês podem fazer com abacaxi, com pêssego, com o que vocês quiserem. Posso colocar o fracionado e ver o nobre, não fica duro? Pode sim, né? Eu vou falar sobre chocolate já já. Como calcular a quantidade de recheio para cada tamanho de bolo? Gente, as minhas contas funcionam dessa maneira. Eu não prometo o peso exato de bolo para os meus clientes, porque eu trabalho por quilo, tá? Isso para quem trabalha por quilo. Quem trabalha por tamanho de forma já é diferente. Por isso que eu gosto de trabalhar por quilo, porque eu acabo não perdendo. Mas tem região que não aceita no mercado bolo por quilo, né? Então, o que eu faço? Quando a base dos meus recheios é creme de leite e leite condensado, para cada 1 quilo de bolo, eu utilizo 1 leite condensado e 1 creme de leite, tá? Então fica a dica aí. Se você for acrescentar chocolate, morango, vai sobrar um pouquinho, que é o meu caso, né? Ali vocês viram que sobrou recheio. Se eu fosse utilizar só o brigadeiro branco, não ia sobrar, ia dar certinho. Mas como tem uma porcentagem de chocolate junto, ele rendeu mais. Então é nessas horas que vocês precisam prestar atenção. Então, Paris, como é que eu faço para fazer um bolo exatamente com 2 kg? Gente, eu vou falar para vocês, quem não tem balança, pelo menos uma balancinha de precisão vocês têm que comprar. Tá? Não adianta vocês quererem, mas eu não posso, não tenho condições. Tem de 20, 25, 30 reais, né? Então tem que comprar uma balancinha de precisão, porque há receitas que vocês vão ter uma exatidão melhor com uma balança, tá bom? Então vai lá, fez o seu brigadeiro branco, né? Deixou o teu recheio pronto ali. Vai lá, pesa a quantidade de morango que você vai usar, a quantidade do recheio, quanto deu a sua massa, né? E depois você já vai saber a quantidade de chantilly que você vai usar para cobrir. Aí você já vai ter uma noção, mas nunca você vai conseguir deixar exato, tá bom? E aqui eu cobro, a não ser quando passa muito, eu acabo dando aí de brinde 200, 300 gramas para os meus clientes, tá bom? Mas normalmente eu já falo que nem esse bolo de 20 centímetros de diâmetro, quando são bolos decorados, eles não ficam com menos de 2,5 kg. Muito, muito, muito difícil, só se for mousse, né? Aí nós temos nesse recheio 2 caixas de leite condensado e 2 creme de leite, né? 2 leite condensado e 2 creme de leite. 2 creme de leite. Tá? Quem está chegando agora aí, pessoal, e não está inscrito no canal, deixe inscrição e compartilhem, tá bom? Compartilhe bastante, né? Então vocês já sabem que se vocês forem fazer um bolo de 3 kg, um aro 23, vamos dizer assim, com esse recheio, para 2 camadas de recheio, é essa mesma medida que a gente está fazendo aqui, tá? No caso, se não tiver o pó Mavalério, né? De maracujá. Acho que é de maracujá que ela colocou aqui. Pode usar o tangue de maracujá? Pode utilizar. Porém, vai ficar um pouquinho mais doce, né? Por isso que eu gosto de usar o pozinho Mavalério, porque ele não tem açúcar, né? Mas pode usar sim, não tem problema. Ou pode usar o próprio suco, tá?
Diminua um pouquinho o creme de leite de vocês, a quantidade de ml que vocês utilizarem de suco, daí diminua de creme de leite, tá? E já coloca o suco de maracujá. Ou você pode depois derreter o chocolate e colocar o suco no chocolate. Então eu falei já pra vocês, né, sobre dobrar a receita de massa, já falei lá no início. Essas panelinhas finas não queimam o recheio? Essa panela não é fina, gente, ela tem dá fundo, impressão, né? ela tem fundo duplo, tá? Ó, não tá queimando nada aqui. O importante é muito bom a panela com fundo grosso, mas também não adianta a panela ser grossa e vocês não mexerem direito. Então, ó, sempre canto e meio, tá? Pro recheio de vocês não queimar. E a gente precisa deixar o ponto dele bem firme. Por quê? Se eu fosse trabalhar com chocolate meio amargo, né? Aqui eu vou fazer um recheio de chocolate branco. O chocolate branco é chocolate entre aspas, né, gente? Ele tem muita gordura, né? Ele nem é chocolate, na verdade. Mas aí eu tenho que deixar o ponto desse brigadeiro aqui bem firme, vocês vão ver, tá? Porém, se fosse utilizar um chocolate meio amargo, eu já poderia, aqui já estava perfeito para mim acrescentar o chocolate meio amargo, tá bom? A mesma quantidade nós íamos ter um brigadeiro gourmet, tá? De chocolate ao leite ou meio amargo. Então, nesse ponto aqui, ó, eu já poderia, tá vendo? Pega a espátula ali, amor. Eu já poderia desligar aqui, ó, eu já poderia desligar aqui se o meu recheio fosse de chocolate meio amargo, tá? Ah, Paris, eu quero economizar um pouquinho no chocolate. Daí vai depender se você quer fazer um recheio de chocolate ou um recheio trufado, tá? Se for um recheio de chocolate, tem que ir uma quantidade significante de chocolate, tá? Agora, quando é trufado, a gente poderia usar menos, mas aqui nesse caso, como é um brigadeiro gourmet de chocolate, eu ia ter que estar usando a mesma porcentagem que eu vou utilizar de chocolate branco. Mas se for só um brigadeiro trufado, antes de trazer para o fogo aqui, eu acrescento aqui 2 colheres de cacau 100% ou 3 colheres de 50%. Dissolvo bem e trago para o fogo. Ao final de eu desligar, que já dá esse ponto aqui, eu acrescento aí 150 gramas aí de chocolate, tá? Ele serve para bolo no pote, esse recheio? Serve para Serve, tudo. né? Temos quantas pessoas? Estamos com 800 ainda. O pessoal tá fiel, né? O pessoal tá se mantendo. Que bom. Tá bom, né? Já tá quase dando ponto aqui, tá, gente? E eu tenho que ficar baixando e levantando. Essa quantidade de recheio serve para um bolo de 2 quilos para forma de 25? Forma de 25 centímetros? Não tem como você fazer um bolo de 2 kg numa forma de 25. Não é 2 quilos, para forma de 25. Serve para 2 camadas num aro 25, essa quantidade que eu vou fazer aqui, tá? Para 2 camadas de recheio num aro 25 dá tranquilo, porque vocês viram que sobrou ali e eu fiz 2 camadas generosas, né? Posso usar o cacau black? Pode. Gente, tem gente que fala assim, ó. Ah, eu não vou comprar o chocolate tanto para massa como para recheio, né? Ou para brigadeiro. Eu não vou comprar o chocolate 100% porque é muito caro e eu não vou comprar o 50%. Vou comprar o 33%, é mais barato. Vocês têm que ver assim, ó. Por isso que é muito importante. Às vezes a pessoa não usa produto de boa qualidade, né? Não que o 33 não seja de boa qualidade, mas ele é mais fraco. Às vezes a pessoa não usa porque acha que está economizando, mas você, no fundo você está gastando mesmo. Por quê? 33% eu vou ter que usar o dobro, né? Do 50% ou do 100%. Entendeu? Então você acaba pagando mais barato, mas você utiliza uma quantidade maior do que o 50% ou o 100%. Entendeu? Não, um pouquinho. Mas se aumentar, ele respinga na minha mão. Ah, ele começa a respingar, né? Então, para o recheio de vocês não vazar, gente, não tem como. Vai depender muito do recheio. Vocês têm que aprender a prestar atenção na textura do recheio de vocês, tá? Tanto no fogo como recheios frios, tá? Então, não adianta. Muitas vezes faz um recheio muito mole,
e acha que ele vai lá para a geladeira e ele vai endurecer. E dependendo do recheio, não endurece, gente. Contenção é para não vazar o recheio, né? Isso. Você explicou agora há pouco, A né? contenção, ela ajuda a não criar barriga no meu recheio, né? Não ficar aquela barriguinha marcada ali. Mas se for um recheio muito mole, não vai resolver, tá? Não adianta. Tem que aprender a fazer o recheio no ponto certo. Ó, e aqui já tá dando ponto aqui já. Tem mais alguma pergunta para ler aí? Sandra Mara, ela faça a pergunta novamente que eu vou ver aqui para você, tá? E eu já tô morrendo de calor aqui perto dessa panela, né? A Cacilda quer entrar no grupo do WhatsApp e vai fazer esse recheio hoje. Então, o ponto para isso aqui, gente, é quando ele começa a pingar grosso da espátula, tá? A massa de pão de ló tem que ser sempre umedecida? É bom, né? Senão ela fica muito seca. Ela não vai manteiga, então ela não é uma massa úmida. A Ana Paula está perguntando assim, é recheio de prestígio? Em um recheio de prestígio, essa base serve sem cervejinho? Essa daqui serve, é só você utilizar... Ixi, eu acho que eu deixei queimar um pouquinho. Não tô acostumada a usar esse fogão aqui. Primeira vez que tu usa, na verdade, né? É a minha primeira vez usando esse fogãozinho aqui. Tá difícil. Pode usar assim, tá? Você pode usar lá o coco fresco, ou você pode pegar um coco mais flocos assim, né? E colocar ele hidratar no leite de coco e depois de frio você mistura nessa base. Vai dar um recheio de prestígio maravilhoso. A Edilane Gomes está perguntando se ele serve para ovos de colher. Serve para ovos de colher. Não pode deixar queimar, tá? Eu acho que eu vou até pegar a espátula. Pega isso aqui, cameraman. Tá bom, né? Eu não Ana costumo. Elisa, deixa eu ver a sua pergunta aqui. O recheio é somente leite condensado e creme de leite. O fogãozinho tá me dando uma surra aqui na temperatura. Eu aumento, ele queima, eu abaixo, ele não ferve. Ó, ele tem que começar a pingar grosso aqui. Era pro cameraman estar mexendo, mas ele não quer mexer, A né? Sandra Mara está perguntando aqui, para segurança, a massa manteigada é mais firme para usar qualquer recheio? Só um pouquinho. Gente, aconteceu isso aqui, né? Deu essa queimadinha aqui. O que que nós temos que fazer? Se aconteceu de vocês aí, queimou, antes de dar o ponto do recheio de vocês, peneirem, tá? Peneira o recheio para retirar o queimadinho ali e não soltar gosto no recheio de vocês. Né? Não pode, o recheio não pode queimar. Eu tô me batendo aqui por causa do fogão. O Jess está perguntando se pode utilizar chantilly batido no meio do recheio para virar um mousse. Pode, chantilly, a gente tem receitas dessa maneira aí, tá? É a primeira vez que você está usando a panela, né? E o fogãozinho também, né? A panela é nova porque esse fogão só tem que ser com essas panelas. Tá? Então, panela nova e fogão novo. E a Paris deixou o recheio dar uma queimadinha aqui. Jaqueline está perguntando se vai ficar gravado no YouTube essa aula. Vai ficar. A de ontem já está disponível também. Vai ficar gravada aí por uns dias. Eu vou deixar aí para vocês conseguirem acompanhar. Que eu sei que a aula é longa, né? Nem todo mundo consegue assistir tudo no mesmo dia. Ó, então... Eu vou fazer o seguinte, futuramente um pouquinho, né? Ah. Deixar o pessoal, enquanto está assistindo as aulas aí, um tempinho. E mais pra frente eu retiro as aulas e edito elas lá, né? E Sim. deixo em um único vídeo só pra... Acho que talvez seja melhor, né? Não, né? Daí fica muito longo. Fica muito longo, né? Não O deixa problema é que assim. fica muito Quem longo. tiver interesse vai ter paciência, né, gente? Em curso não adianta querer ir lá rapidinho assistir. Tem pessoas que são enjoadas, reclamam, ai, tá demorando muito. Mas são informações importantes, né? Como é que você vai fazer um curso presencial e ficar curando a professora lá, né? Então, quem quer aprender tem que ter paciência. A Grace está perguntando se você usa nos recheios que... Paris, você não usa recheios que vai âmido? Tipo creme belga? Não, amor, eu não gosto de usar com âmido, tá? Eu não tenho o hábito de usar âmido nos meus recheios, mas não tenho nada contra quem usa, tá bom?
A Josiane está falando que a panela aqui. Então tá pingando. A panela ela é nova e eu também fiquei mexendo com o fouet, gente. Eu só mexo com espátula meus recheios, tá? E eu nunca queimo. Mas eu dei uma de boba aqui, fui mexer com o fouet e acabou queimando um pouquinho. Ó, começou a pingar grosso assim, ó. Então tá no ponto para mim colocar o meu chocolate. Tá bom? Vamos voltar para cá. Vamos lá. Ficando para cá novamente. Agora você, cuidado que o fogão tá quente, tá? Vou colocar aqui em cima. E agora, nesse momento, é muito importante quem for utilizar, né? Tá fazendo recheio e aconteceu isso, peneira, tá? Peneira para não ficar esse queimadinho, eu não vou peneirar, porque esse recheio aqui foi uma demonstração de consistência para vocês, né? Então, agora a gente vou utilizar chocolate. Marquinhos, a aula 1, ela tá aí no link, na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou utilizar aqui 300 gramas de chocolate. Eu tô utilizando chocolate puro. Eu já vou falar para vocês a diferença entre o puro, tá? E o chocolate fracionado. Tá? 300 gramas por quê, gente? Ai, Paris, mas tanto chocolate, nossa. Porque é um recheio de chocolate branco, não é um brigadeiro trufado. Como eu falei para vocês, se fosse um brigadeiro trufado, vocês iriam colocar apenas 100 gramas de chocolate ou 150 gramas no máximo, tá? Mas aqui a gente tá falando do recheio de chocolate, então vai bastante chocolate mesmo, tá bom? Então, ó, depois que ele esfriar, ele vai atingir aquele ponto maravilhoso lá que vocês viram, tá? Ó, a Branca Souza tem um comentário bacana aqui, ó. Paris, você sempre surpreende assim. Quando anunciou suas aulas, achei que seriam 2 vídeos simples e o terceiro para vender o curso. E você vem com essa maravilhosa e completa aula? É isso aí, né? Eu acho que tem informação demais aqui, né, gente? Eu acho que as pessoas têm que ter consideração aí e alcançar o máximo de número de pessoas, porque eu acredito que em curso pago vocês não teriam tanta informação como vocês estão tendo aqui comigo, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês, ó, eu preciso mexer. Enquanto eu vou mexendo aqui, ó, eu vou baixando a temperatura do meu recheio, dando brilho, tá? E desmanchando o meu chocolate. Sempre que vocês fazerem recheio branco, gente, não esqueçam, tirem do fogo e mexam ele bastante até baixar um pouco a temperatura. Por quê? Se vocês pegarem ele quente, passar para um recipiente, lá um refratário, né? Ou até mesmo deixar na panela, ele vai continuar cozinhando, fervendo, e quando você for rechear o teu bolo, você vai abrir no meio assim, ele vai estar escuro o recheio, tá? Então procurem baixar a temperatura bem antes. Você chegou ali a falar, moço, sobre acrescentar pêssego, abacaxi, essas coisas? Falei, gente, essa base aqui, ó, branquinha aqui, ó, eu falei várias ali depois, com certeza são pessoas que estão entrando depois. Não, na verdade eu que fiz essa pergunta aí. Então, por isso que eu digo, assiste depois a aula direitinho aí, assiste um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã, para vocês prestarem bem atenção. Mas como eu falei para vocês, a partir desse recheio branco aqui, vocês vão fazer várias receitas. Por isso que eu digo, não quer perder encomenda de em cima da hora, tenha um recheio desse congelado. A partir daqui você vai ter recheio de sonho de valsa, prestígio, beijinho, trufado de chocolate branco, porque você não colocou chocolate na hora que estava quente, mas você pode derreter o chocolate no micro-ondas e acrescentar depois de frio, tá bom? Então, assim, muitos recheios vocês vão conseguir a partir dessa base, tá bom? Por isso que eu fiz essa base no meu curso presencial aqui também para os alunos. Então, aqui pronto, baixei a temperatura. Agora, o que eu tenho que fazer? Passo para um refratário que tenha tampa, um tapué, qualquer coisa. Coloco um papel, um plástico filme, né? Um PVC em cima ou um plásticozinho de congelar bem em contato com ele. Deixo esfriar em temperatura ambiente e depois eu levo para a geladeira. Certo? E esse processo aqui, quem vai fazer aqui para mim agora? Deixa eu pegar aqui um. Eu faço sim. Grau, por favor, valor do fogão. Esse fogão vocês entram
Entra lá no site deles e olhem, é muito bom. Vou passar a dica para vocês, Tá. pessoal. O site é JHA Equipamentos, tá? Ele é muito bom. Eu que me bati um pouquinho, que foi a primeira vez que eu usei, mas agora ele não me pega mais. É uma dica muito boa para vocês, ó, porque a loja, né, ela forneceu um cupom de desconto para vocês que estiverem assistindo nossos vídeos e live e tal, de 10%, acho que vai dar 10%, acho. Eu fiz uma simulação lá, deu 10%. No caso, se ele tiver R$300, aí vai ser 270, né? E o frete é bem bom, pessoal. Tudo que vocês tiverem lá no site tá com 10% de desconto com esse cupom de desconto meu, viu? O cupom, ele tá naquele vídeo que a gente colocou essa semana no canal aí do bolo de Páscoa. Bolo de Páscoa. Vão lá e peguem o cupom e entrem lá no site. Tem muita coisa bacana lá, gente. Tem tudo, na verdade, né? E lá também tem o link da loja, né? Ó, aonde queimou? Lá no cantinho, lá, ó. Lá no cantinho. Só um cantinho. Foi porque eu tava mexendo com o fouet. Aí com fouet, né? Se tivesse com a espátula, não acontecia. Alcançou lá. Então, vamos lá. A gente já vai pra decoração do nosso bolo. Vamos decorar. Vamos cortar. Se alguém lembra de algum assunto muito importante aí que eu não abordei, por favor, deixa no comentário aí, tá? Referente, né, à nossa aula. Ó, pego o papel filme e levo lá em contato com o meu recheio, ó. Bem em contato, para não criar e não criar aquela película, né? Pode colocar qualquer frutas sem voltar para o fogo? Qualquer fruta, não precisa voltar pro fogo, tá? Se for abacaxi, você já vem com o abacaxi em calda, tá? Cozinha o abacaxi, a gente tem um vídeo de bolo de abacaxi aí que você vai aprender a fazer a caldinha para usar em recheio. E o morango, ou se vocês quiserem fazer com geleia, geleia de morango, geleia de frutas vermelhas, qualquer outra coisa. Tá, agora eu vou falar com vocês sobre o chocolate. Tem muita gente que me pergunta qual a diferença do chocolate nobre e do chocolate fracionado. Então, repetindo, pessoal, usem o cupom de desconto lá no site da JHA, tá? Equipamentos. Ele vai dar mais ou menos 10% de desconto para vocês lá. Ó, tudo lá. Aqui eu tenho chocolate, não é chocolate, né? Tanto que vocês podem ver, esse aqui é o fracionado. Tá dando para ver bem? Vou aproximar mais. Ok, Então vocês não veem escrito aqui chocolate, porque isso aqui não é chocolate. Isso aqui é uma cobertura, ó, cobertura sabor de chocolate. Então assim, eu não posso prometer para o meu cliente um recheio de chocolate usando a cobertura. Se você quer desenvolver a sua receitinha, Paris, mas eu faço uma receita com fracionado, é delicioso, é maravilhoso. Tudo bem, nada contra. Eu confesso para vocês que eu trabalhava com fracionado no recheio, tá? Só que eu decidi trabalhar só com chocolate nobre, tanto para mim fazer ovos de colher, né? Como para mim fazer recheios. Mas fica a critério de vocês. Mas é muito importante, se o cliente de vocês vir perguntar, vocês vão acabar ficando sem jeito. Então, tipo assim, tem muita gente que me pergunta, eu quero um recheio de trufado de chocolate. Aí eu vou ter que ir lá falar, o que que vai no recheio, Paris? Vai creme de leite, leite condensado e vai chocolate. Que chocolate que você usa? Tem gente que pergunta, gente, tá? Tem cliente que não tá nem aí, mas tem cliente que pergunta. Aí se você falar, eu uso chocolate fracionado, a pessoa vai dizer, mas não é chocolate, é cobertura. Então isso aqui a gente usa para casquinhas, né, para cobertura, que nem eu vou fazer a ganache do bolo, eu vou usar o fracionado, porque vai ser uma cobertura, né? Então, mas se você quiser usar para recheio, fica a critério de vocês, tá? Nada contra, tá? Se for de marca boa, o sabor vai ficar bom. Mas aqui tem muita gordura hidrogenada, tá, gente? Então não é chocolate, é uma cobertura. Esse aqui, eu tô fazendo propaganda aqui de graça, né? Mas eu tenho que mostrar para vocês, né? Esse aqui é o chocolate. Aí vocês podem ver aqui, ó, chocolate branco. Aí tem bled, tem meio amargo, tem ao leite, tá? Aí tem que estar escrito chocolate na embalagem, tá bom? Então tá aí a diferença para vocês. Esse aqui eu uso para recheio.
para fazer trufas, para quando é ganache para recheio também eu uso só esse aqui, só quando é para cobertura eu uso fracionado, tá bom? Então tirei a dúvida de quem tinha dúvida aí de chocolate, tá? Então como eu falei para vocês, quando é um recheio que é trufa, né, trufado de chocolate, vocês usem menos chocolate. Agora se for um recheio de chocolate, Paris, mas por que se é um recheio sensação, tu só não fez uma ganache? Eu não gosto muito da consistência da ganache, eu acho que ela deixa o bolo muito seco, não fica tão cremoso, né? Se você deixa mole, fica fora do ponto. Se você deixa firme, fica muito seco no bolo, depois de gelado, endurece muito. Então eu prefiro fazer dessa maneira, porque fica aquele recheio de chocolate bem cremoso, tá bom? Ok, né? Vamos ter decoração de bolo ainda? Agora nós vamos decorar o nosso bolo, né? Não sei se ele já gelou o suficiente. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, muito importante, que eu já ia esquecendo, né? Quanto tempo antes eu tenho que rechear o meu bolo pra mim decorar? Pode ser bolo de vitrine, a não ser quando é mousse, né? Quando é mousse a gente consegue ali meia horinha deixar na geladeira e já tá perfeito, dependendo da mousse da receita, né? Mas outros recheios, gente, a gente precisa de no mínimo 2 horas de freezer. Tem que cuidar quando é morango para não congelar, tá? O morango, senão o morango ele congela, descongelando ele vira água, tá? Mas no mínimo, gente, 1h30 num freezer potente para firmar bem o recheio de vocês. De preferência de um dia pro outro. Paris, tu fez esse bolo aí hoje, posso... Quando é com morango, com frutas frescas, eu gosto de, no mínimo, assim, rechear bem tarde da noite, né? Pra no outro dia eu decorar. Eu não gosto de, tipo, rechear hoje de manhã pra decorar só amanhã, ou hoje à tarde pra decorar só amanhã à tarde. Por causa que daí tem fruta, a fruta vai acabar perdendo a durabilidade lá pro meu cliente, tá? Mas se for outros recheios que não for com fruta fresca, de um dia pro outro, é o ideal, tá? De preferência, tá bom? Mas se você foi lá e recebeu uma encomenda em cima da hora... né? Coloca no freezer. Tá para bom? fazer raspa de chocolate, nobre ou fracionado? Eu gosto de fazer com o nobre, tá? Nobre. Mas fica a Perfeito. critério de vocês também. Se armazena na geladeira ou fora? O chocolate. Fora da geladeira. Não armazena na geladeira o chocolate. Chocolate com umidade não combina, tá bom? Não dá certo. A hora que vocês tirarem de lá, aí ele vai suar e vai ficar todo melecado, vai derreter, então não funciona. Bebe água, por favor, Paris. Tá nos comentários. Gente, eu falo demais, né? Eu fico preocupada de deixar vocês sem a quantidade necessária de informação, eu acho que acabo falando... Nós estamos caminhando aí para 1h41. Já? Isso, aham. Nossa, hoje a aula demorou muito. Vou deixar o nome da loja aí, Célia, tá bom? Então vamos lá, vamos decorar esse bolo bem bonito, bem rápido aí pra vocês. Eu não sei se ele ficou um tempo suficiente ali na geladeira, Aqui. né? É o chocolate nobre para recheio. Precisa da temperagem? Não, pra recheio não. Só se você for querer fazer casquinha com ele, daí precisa. Essa semana, na próxima semana agora a gente vai vir com muito conteúdo de Páscoa aqui no canal pra vocês, tá bom? É para blindagem do bolo. Então fiquem atentos aí. Usa o? Pra blindagem do bolo eu uso fracionado. Já que estava falando de chocolate, né? Sim. Vamos ver aqui a pergunta da Mayelen. Me responde. Vamos ver qual a pergunta dela. Se é sobre o curso aqui, já respondo já. Agora que é uma hora boa de compartilhar, pessoal, apareceu nosso querido e amado bolo. Pensei que era algum convidado especial. Tá? Então tá aqui o nosso bolinho. Vamos para nossa decoração. Posso colocar o bolo para fazer ele andar no freezer? Pode, só cuida dependendo do recheio para não congelar. Tá? É como eu falei, cuidado para não congelar recheios que levem amido de milho. Dependendo da quantidade, ele vai dessorar. Certo? Vamos lá, Denise Corrêa. Quantas gramas de chocolate deu para cada medida Tá. de recheio? Eu acho que eu não falei ali, né? Eu esqueci. Para cada medida de recheio. Eu utilizei ali, gente, para essa receita eu utilizei 300 gramas de chocolate, tá? 300 gramas de chocolate, como eu falei, porque
é um recheio, eu quis fazer um recheio de chocolate, não só trufado. Se fosse trufado, vocês poderiam colocar 100 a 150 gramas. Tá, respondendo aqui a Patrícia, é bolo de andar no caso, né? É quanto tempo na geladeira? Bolo de andar, É. de preferência de um dia pro outro, tá? De preferência. Agora eu vou colocar o meu chocolate aqui e vou fazer a minha ganachezinha que eu vou usar para cobrir o meu bolo. Eu tô utilizando aqui mais ou menos umas 200 gramas de chocolate, tá? Maria José, o celular já descarregou, né, Maria? Nosso também tá próximo aí. Mas aguenta até o final, hein? Mais umas 3 horas. Chocolate branco vai derreter no micro-ondas, quem não tem experiência, de 30 em 30 segundos, tá bom, gente? Pra não acontecer de queimar. Tem chocolate que derrete e tem, infelizmente, às vezes a mesma marca e ele não derrete no micro-ondas. Selma vai ficar salva no canal sim, tá bom? Então, por isso que é bom a gente fazer a contenção aí, tá vendo? Ó, ele evita de criar barriga de recheio no nosso bolo. Ó, eu vou colocar o cupom de desconto, tá, pessoal? No site lá da JHA Equipamentos, tá bom? É bem isso aí que tá escrito, ok? O cupom de desconto vai ser isso aí, ó. Vocês vão ganhar 10% lá no site. Amanhã a aula vai ser sobre ponto de chantilly, porque vocês precisam aprender a trabalhar com chantilly, não só com chantininho, porque o chantininho encarece mais, né? A gente usa leite ninho, a gente tem que utilizar ou chantilly ou leite condensado para hidratar, então acaba saindo mais caro. Então vocês precisam aprender a trabalhar com o ponto correto do chantilly para vocês poderem baratear um pouco o preço do bolo de vocês. Como faço contenção no bolo de chocolate? Mesma maneira. É a maneira, né? A não ser quando é de pasta americana, daí você não vai poder usar chantilly, tá? Mas como se for de pasta americana já vai ter a blindagem de ganache, então não precisa fazer contenção. Ó, o José aqui, ele tá meio brabo. Ele falou que ele tá assistindo, mas quando chega cliente, ele tá trabalhando, ele fica brabo. Ah, meu Deus, ele tá trabalhando onde agora? Eu acho que esse nosso micro-ondas deu pane. Será? Tentei derreter o chocolate outro dia que não consegui. Não sei se a potência dele que tá baixa. Pode congelar recheio com âmido ou trigo? Com trigo eu congelo, com âmido eu não recomendo, tá? Eu vou até fazer um teste pra vocês. Paris, ensina a fazer chantilly preto, sem amargar. Amanhã eu ensino vocês sobre o chantilly, tá? Amanhã eu vou tingir o vermelho, vou tingir o preto pra vocês, porque amanhã a aula vai ser sobre decoração só, né? Hoje eu quis trazer pra vocês um pouquinho sobre bolo de vitrine, que é muito importante, né? E amanhã a gente vai aprender tingimento, ponto correto do chantilly, né? E uma decoração, treinamento de bico, né? Quais os bicos que vocês devem comprar aí, que vocês vão mais usar. Pode ser sim em banho-maria, viu, Erilene? Se não for no micro-ondas. Pode derreter em banho-maria. Chocolate branco eu recomendo vocês. Vão para banho-maria. Eu tô fazendo aqui no micro-ondas porque eu tô com pressa, gente. Mas o ideal é em banho-maria, tá? Com certeza. A Edineide está ansiosa para a aula de amanhã porque ela não acerta o ponto de chantilly. Então amanhã não percam, tá? Não percam, pessoal, e compartilhe, né? Compartilhe bastante, tá bom? Eu quero pedir para vocês aí, ó, quem gosta das minhas aulas, das minhas dicas, ajudem a gente na divulgação do canal, gente. Compartilhe os nossos vídeos, curtam, tá? Que daí, quanto mais o canal crescer, mais condições a gente tem de trazer mais vídeos para vocês, tá bom? O creme de leite é necessário no recheio, hein? Pra mim, no meu paladar, eu gosto porque senão vai ficar muito doce, né? Já tem chocolate branco e leite condensado puro, imagina. Amanhã, pessoal, a aula é às 20 horas novamente, tá bom? É a terceira aula amanhã, a final. Gente, eu quero lembrar vocês também que domingo eu vou estar fazendo uma live às 20 horas lá na página da Aline Cakes, que é Ai, meu Deus do céu, sumiu a palavra agora. Aline Cake Top Class. É o Top Class, a gente tá fazendo Internacional. internacional de Páscoa, tá?
Então, domingo às 20 horas, eu vou estar na página da Aline Cakes no Facebook, fazendo uma live de Páscoa. Vai ter vários outros profissionais aí, em vários outros dias aí também, tá? Então, vocês vão lá e acessem lá. Bater chantilly na mão, falta de energia, consegue? Ó, no total, não, amor, muito difícil. Difícil, né? Ó, no total, eu consegui em 2 minutos e 30, ó. A potência do meu micro-ondas tá baixa, mas olha só que lindo que ficou o chocolate, ó. O que que acontece? Pra mim fazer uma ganache, amor, tu tem que falar pro Neto pedir a pizza. Isso. Porque eles devem estar com fome, né? Pra mim fazer uma ganache de cobertura, gente, eu preciso baixar um pouco a temperatura do meu chocolate, tá? Baixar um pouco a temperatura, por quê? Porque se eu colocar o creme de leite no chocolate quente, muito quente, vai ficar aquela ganache branca meio transparente, tá? E daí não fica tão bonita. Tá bom? Então, baixa um pouquinho a temperatura e deixa baixar bem. Eu vou deixar aqui um pouquinho, enquanto isso eu vou cobrindo o bolo, tá? E a diferença, a porcentagem de creme de leite para ganache ao leite pro branco é muito menor. O pessoal está comentando, e pessoal, a gente quando começa a aula aqui no YouTube, a gente já coloca o link lá no WhatsApp, no Telegram, tá bom? Então amanhã a gente vai focar bastante nisso aqui, ó, em cobrir o bolo, o ponto do chantilly, para vocês trabalharem com bolo decorado, trabalhem bico, bolo liso, tá bom? Então por isso que eu quero que vocês compartilhem e chamem todo mundo aí para assistir. Pessoal que não tem o nosso link aí, pessoal, tá na descrição do vídeo, ok? E acompanhe aí, né, amor? Acompanhe você lá no Instagram, pessoal. Muito importante pra gente, tá bom? Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, gente, por favor, tá? Sigam a gente lá no Instagram, que é muito importante pra gente. Isso mesmo, né? A Suzane deu uma boa ideia aqui. Na live de domingo, lá na Top Class, a gente coloca o link lá pra vocês do WhatsApp e do Telegram. Tá bom? É, para vocês acessarem. Aí pedimos aí que participe com a gente lá, né? Participem e ajudem a compartilhar, tá? A gente vai estar concorrendo aí um prêmio lá também. Nessa aula lá, né? Isso, Pra aula mais bem visualizada lá e com uma maior número de curtida também, se eu não me engano. É isso aí. Mas não por isso, né? Porque eu quero a companhia de vocês lá também. Quem gosta da Paris, corre lá e assiste. Ó, estou colocando novamente aí, pessoal, o WhatsApp, tá? Para entrar em contato lá sobre o certificado. Ok? Quem tiver dúvidas aí, é só chamar ali. Ó, então eu não vou fazer uma camada muito grossa, porque o meu bolo é um bolo de vitrine. Depois nós vamos cortar aqui, tá? No final da aula eu vou cortar para vocês verem como é que ficou a fatia e o ponto do recheio por dentro, tá bom? Não precisa colocar uma camada muito grossa de chantilly, gente, porque esse tipo de bolo assim não é bom a gente exagerar no chantilly, tá? Coloca o mínimo possível só para tampar a massa. Quantas pessoas ainda? Estamos com quase 800. Ai, que bom. Não vão embora, por favor. Meu sonho de chegar a 1000 não vai ter hoje. Poxa, que pena, até parecia. Por favor, não me deixem sozinha. Vamos ver aqui, ó. A Suzeli, o nome no vídeo tá como? Acho que é bolo de Páscoa lá. A blindagem para o bolo pode fazer chocolate branco ou tem que ser ao leite? Esse já é outro tema, né? Esse aí já vai lá para pasta americana, né? Porque se vocês forem bonzinhos e compartilharem bastante, eu trago um curso desse aí de pasta americana para vocês. Valdeci aqui, eu amo Paris. Eu também, Valdeci. Então vamos lá, então. Ele ama Paris, amor, não é? Ai, cadê meu outro escape? Temos aqui a Adriele Fernanda desde o começo. Quem que tá desde o começo aí, pessoal? Se pronuncia aí. Será que tem alguém desde o começo? Vamos ver se tem bastante gente. Paris, a gente não vai não deixamos você sozinha, né? Temos aqui da Argentina, Valéria. Não me deixem aí sozinha.
Ó, tem bastante gente aqui desde o começo. Olha, quanta gente. Que maravilha! Esses aí são os fiéis, né? E estão querendo aprender, claro, né? Quantos comentários? Eu. Uma aula dessa aí, né? Aqui com tanta informação, tanto carinho aí. Nossa, tem que Bacana. Olha aí, aproveitar. pessoal, quantos comentários aí? Só eu, ó. Quem dera eu, né? Nota 10 para vocês que tá desde o começo com a gente, hein? Obrigado. Eu sempre faço nesses disquinhos de isopor, gente, os meus bolos, a maioria, né? Quando é bolo que vai para outra base, a gente corta o excesso, certo? Aqui eu já tinha o chantilly batido, eu não mostrei para vocês, porque isso vocês vão aprender amanhã, tá? Quanta gente desde o começo, olha só, que bacana. Que bom! Lígia está no WhatsApp do pai, né, Lígia? Boa noite. Eu quero que todos que tiveram aí compartilhem em algum lugar aí, tá bom? Compartilhe e deixa o like. Então vou ler o nome de algumas pessoas aqui, ó. Miriam Salete, Paula França, Eliberto, Aline Júnior, sempre aí, Josiane, Cristina, Edivane, Lene, André Piropô, Rita Basto, Lani Muniz, Gil Gomes. Poxa. Ó, o Gil Gomes falou assim, o cameraman é obrigatório carinho, obrigado pelo carinho de gravar. Homem realmente não tem paciência. É verdade, olha quanto tempo que ele tá aí. Gente, é que se fosse chocolate meio amargo ou ao leite, eu ia utilizar uma caixinha de creme de leite. Porém, é chocolate Chural? branco. Suzane Rodrigues, Josiane Leite, Lidiane Soares, Ariane Vieira, Paty Martins, Márcia Carvalho. Mas como é branco, para fazer uma cobertura de ganache aqui, eu vou utilizar menos. Eu vou colocando aos pouquinho o creme de leite, tá? Eu não coloco tudo de uma vez, porque depende muito do creme de leite e depende muito do chocolate, tá? Aí eu coloco e vejo, vou colocando aos pouquinhos até dar o ponto que eu quero para colocar em cima do meu bolo. Senão eu deixo muito mole e escorre tudo para baixo. Tá? Ó, esse aqui, ó, que lindo, olha só que ganache linda, ó, brilhosa. Eu já tô meio nas pressas aqui, né? Fico preocupada de demorar muito. Pessoal, quando compartilhar aí no WhatsApp, manda assim, ó, pessoal. Ó, pessoal, que canal maravilhoso aqui, ó. O canal Hora Paris. Recomendem o nosso Recomendem. canal se vocês gostam, né? Então já botei no comentário, ó. Vamos dar aquela compartilhada para os amigos do Zap. Em 1, 2, 3 e já. Ó. Agora a gente vai jogar bem no centro do nosso bolo aqui. Não pode estar morna a ganache e nem quente, tá, gente? Tem que estar fria, senão vai derreter o chantilly de vocês. Tá? Eu vou jogar bem no meio aqui. Estamos com 800 pessoas novamente. Era pra mim ter deixado esfriar mais, né? Vou recomendar a Elizabeth. Obrigado, Elizabeth. Enília Vargas de Souza. Fala meu nome aí. Tá falado, Enília. Vi que não caiu o suficiente, veio com mais um pouquinho. Eu fazia esse bolo para um café. Eu servi, gente, um café faz um ano que a gente parou, amor. Obrigado, Gil Gomes. Sim, faz um ano. Faz um ano que a gente parou, gente, mas a gente servia para um café do shopping da minha cidade aqui durante 4 anos e pouco. A gente levava todo dia tortas e bolos para eles. Todo dia de manhã a gente levava 2 bolos, 2 tortas. Dependia do movimento. Cada minuto é precioso. A Sheila colocou aqui, ó. Breno Henrique da Silva Gomes. Boa noite, o filho da Camila Vitória. Olha, engraçado, né? Aqui bateu 778 likes e 778 pessoas no mesmo momento ali na hora. Ó, então eu pego e vou jogando pela beiradinha aqui, sinal que todo mundo que tava aí. João da Arte, bolo confeitaria. Ó, esse aqui, eu não quero aquele drip de cake, né? Aquele bem arrumadinho. Esse daqui é pra ficar aquele chocolate mais
A Camila está perguntando se pode colocar corante branco no chocolate. Se quiser, pode. Na ganache, né? Mas eu acho que não precisa, né? Porque tem que ficar bem cor de chocolate, né? Beijos lá para Maranhão, Daniele. Certo? Agora nós vamos mexer com um pouquinho de chocolate tanto para decoração, né? A Natália falou que ela tem uma bebê de 2 anos e a bebê está colocando a casa abaixo. Mas ela está focada na live. Ai, meu Deus! Agora eu vou cortar um pedacinho de chocolate, gente. Beijos lá para Manaus, Belém do Pará, bem próximo lá, né? Maranhão, Mato Grosso, São Paulo. Agora eu vou usar o chocolate aqui o puro, né? Para quem pede para Paris e para São Paulo, ela vai estar em São Paulo, pessoal. E com uma faca, eu vou tirando umas lasquinhas aqui, ó. Se vocês quiserem, tem outros meios de fazer umas lascas bem bonitas, né? Eu vou fazer assim mesmo, tá? Eu sempre... Tem aqueles... Como é que chama aqueles? Tem um raspadorzinho ali que raspador, faz... né? Aqui eu vou cortar uns mais fininhos, porque eu quero botar ali no rodapé do meu bolo ali. Corumbá, beijos. Sorocaba, Brusque, aqui em Santa Catarina. Olha, beijo pra todo mundo aí, viu? São Paulo, Estados Unidos, Londrina, no Paraná, Paracambi. Obrigada pelo carinho de todos. Andradina, Rio de Janeiro, Maceió, Minas Gerais. Ó, deixa de ver meu marido para cantar para te assistir. O marido dela cantou. Agora eu vou pegar. Sério? É. Agora eu vou pegar e vou colocar no rodapé do meu bolo aqui umas casquinhas. Porque um bolo desse, gente, na vitrine de um café, tem uma formiguinha aqui. Na vitrine de um café. Ou se você fazer ele aí e colocar, né? Na sua página aí, no seu Instagram. Os clientes comem com os olhos um bolo desse. Florianópolis, Santa Catarina, beijos. A gente já vai cortar ele para vocês verem a fatia dele por dentro. Tá? Cotia, Aracaju, Salvador, Ana Cristina. Tem alguém aqui de São Francisco do Sul, pessoal, conosco? De Joinville, Santa Catarina, Araquari, Barra do Sul. Ó, agora eu pego e dou uma ajeitadinha. Isso aqui eu vou passar por um suporte ali, que no caso, se eu fosse estar vendendo esse bolo, onde seria que eu ia entregar, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Tá bom? Agora nós vamos utilizar os nossos morangos lindos aqui que eu reservei para decoração. Franciane. Temos de Blumenau aqui de Santa Catarina. E uma dica muito importante. Se vocês colocarem os morangos cortados, ele vai soltar um pouquinho de água. Então, se vocês quiserem que ele dure mais tempo, assim, é tipo, o bolo vai ficar hoje na geladeira, vai ser entregue só amanhã, coloca ele inteirinho mesmo, tá? Que daí ele vai... evitar dele soltar água aqui em cima do bolo. A Lena está perguntando se ainda estamos ao vivo. O celular dela descarregou. Ainda estamos por aqui, né? Ao vivo. Obrigado, Jonatas, pela presença. E o celular dele também está caindo a bateria. Ao vivo e a cores ainda. Poxa, amor, você caiu a bateria, deixou cair a bateria do pessoal, hein? Estou descarregando todo mundo. Foi 2 horas. Mas eu estou descarregando o celular, mas eles estão pegando uma carga muito boa aí, com certeza. Esperamos que gostem, pessoal, tá bom? Olha só, gente, que luxo esse bolo, gente. Olha só isso. Aqui a gente vai deixar bem na frente, assim, para dar aquela tentação. Amanhã às 20 horas, né? Horário de Brasília, tá? Importante dizer isso, porque tem pessoas que são de outro local aí, né? Nós estamos com a última aula aqui para vocês, tá bom? Agora aqui no meio eu coloco esse chocolatinho aqui. Então deixem o compartilhamento aí depois, né? Compartilhe o nosso canal, os vídeos. E aguardamos vocês aqui amanhã também, tá, pessoal? Vamos colocar mais chocolate ali em cima, né? Tem gente que tá assistindo a live com o carregador ligado. Ai, meu Deus, cuidado, pelo amor de Deus. Perfeição só com você, Paris. Já virou tudo uma bagunça por aqui. Gente do céu, imagina que amanhã eu tenho encomenda, hein? Eu tenho que ir lá pra fora ainda rechear bolo depois das encomendas. Lá em São Paulo o quilo é R$80 pra cima, o quilo aqui, a Paula França falou. Sério? Aqui eu vendo R$50 o quilo de um bolo desse, imagina. Vamos pra São Paulo, amor. Eu acho que eu vou embora pra São Paulo, hein?
O bolo é mais caro, né? Olha só, gente, que luxo, gente. Com certeza tá uma delícia também, né? Simone de Criciúma, boa noite. Agora, eu vou passar ele para onde eu iria entregar esse bolo se eu fosse vender. Tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ainda bem que eu tô conseguindo não deixar minha bancada muito bagunçada aqui, né? Paris, você é 10, Elinai Silva. Obrigada. Não esqueçam, amanhã a gente vai ter ponto correto do chantilly, New York, beijos. treinamento de bico, tingimento do chantilly, tá bom? Agora eu vou tirar meu bolo daqui, vou colocar aqui, ó. Esse suporte aqui é muito bom, gente, ó, porque ele é alto. Então, olha só. Ó, que maravilha. Paris, vem aqui me visitar, não sei de onde que ela é, ó. Ai, eu vou. Me É passa Simone, onde você Simone, mora. diz a sua cidade, Simone. É o que você faz com esses bolos aí? Olha só. Eles falaram assim, seus filhos devem de comer muito, Meus né? filhos Porque nem tanto mais ver bolo, gente. De tanto que aquele da semana passada que eu fiz na live eu dei, né, de presente. Esse aqui eu nem sei, vou pensar no que eu vou fazer com ele ainda, porque eu vou cortar ele pra vocês verem a fatia dentro, Criciúma. né? Porque a aula tem que ser completa, senão eu já poderia vender. Mas eu vou cortar pra vocês verem a fatia, que eu sei que todo mundo quer ver como funciona na real, né? ó, fiquei triste aqui que a Tati, ela disse que tem uma parte ruim na aula. Não poder experimentar o bolo. Ah, é verdade. Então, olha que linda essas embalagens, gente. Agora a gente tá encontrando muito fácil aí nas casas de embalagem. Ela é alta, né? E bem prática, né? Pra tirar tudo do bolo, ó. Vamos lá, vamos cortar então. Ela vai ficar salva aí depois da aula, tá, pessoal? Não sei até quando eu vou deixar, tá? Se tiver bastante compartilhamento, a gente deixa aí pra vocês verem e rever quantas vezes Ó, deixa quiser. eu só mostrar pro pessoal aqui um pouquinho, né? Pessoal, só pra vocês terem uma noção aqui, ó, tá? Vocês vão no aparelho de vocês aqui, nessa opção aqui, ó, tá? Aqui vai aparecer a descrição do vídeo, ok? Aqui tem a aula 1 de ontem, né? Vocês clicarem no link ali. E aqui a rede social da Paris, tá bom? É só vocês participarem conosco aqui na rede social. Obrigado. Vamos cortar então? Vamos lá, né? Quem quer ver aí o corte do bolo, vamos lá, vamos cortar, né? Pra vocês verem como funciona, né, gente? Eu vim aqui, passei pra vocês, vocês precisam saber se realmente funciona. Olha a maciez pra Por cortar. quanto você venderia esse bolo, Rosângela? Olha, deixa eu pegar aqui pra mim ver se eu tenho uma noção do peso dele. Ele tá em média, gente, uns 2,5 kg, tá? 2,5 kg. 2,5 kg, é 125, 130 reais por aí. Raimunda quer um pedaço. Ele tá muito fofo porque praticamente não deu nem tempo dele descansar na geladeira, né? Então gostaram da aula, pessoal? Até o momento, né? Já tá terminando já, bem no finalzinho. Olha só. Que delícia. Então é disso que eu falo pra vocês, né? Que a gente precisa bolos de vitrine, ele ter esse recheio cremoso, Vou tá? colocar aqui pra vocês bem Não direitinho. pode ser um recheio seco. Olha dentro, ó. Dá uma mexidinha de mão. Ó, deixa eu mexer aqui pra vocês verem. Olha só, ó. Então, bolos de vitrine a gente precisa trabalhar assim, ó. Ele ter esse recheio cremoso, molhadinho, né? Para as pessoas gostarem, né? Porque não é agradável comer um bolo muito seco, um recheio muito firme. Então, tá aí, amores. Que maravilha, né? Esse é o Delicioso. resultado da nossa aula de hoje, tá bom? Então, tá aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula 2, né? Amanhã a gente volta com a aula 1. Aula 3. Aula amanhã, 3. né? Aula 1 já tá no passado. A Paris já tá ficando meio perdida. Por favor, quem entrou aí e não compartilhou, não sai, não vai embora sem compartilhar, tá bom? E não esqueça de dar o like. Quem estiver vendo aí, essa aula, a gente teve a aula 1, assiste a 1, hoje foi a 2 e amanhã vem a 3. Amanhã o foco vai ser ponto correto do chantilly, tingimento
treinamento de bico e decoração do bolo, tá bom? E a gente vai falar sobre chantilly, quando sobra, quanto tempo eu posso guardar, quanto tempo eu posso deixar um bolo decorado na geladeira, a gente vai falar tudo sobre isso, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Quem passar por aqui não segue a gente no Instagram, segue no Instagram, participe do grupo, tá bom? Beijo no coração de vocês. E um pedido aí pro cameraman, pessoal. Pessoal, terminou a live, vai ali no canal nosso, pega o nosso link do canal e manda para os amigos aí conhecidos, né? Pessoal que gosta de confeitar, tem a simpatia com confeitaria, entendeu? Manda para os amigos aí e recomenda nosso canal, tá bom? Agradecemos. Tá bom, amores? A gente agradece do fundo do coração a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. E aqui tá a aula de hoje, várias informações aí, esse bolo sedução, né? Maravilhoso. Beijo, fiquem com Deus, espero vocês amanhã. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa última aula, nossa aula 3 do nosso curso de confeitarias para iniciantes, tá bom? Desculpem o atraso, era para mim ter entrado às 20 horas, mas a gente teve uns imprevistos aqui, né? Mas estamos aqui com todo amor e todo carinho para vocês e já quero pedir, quem já está aí, por favor, compartilha. Eu não quero que ninguém saia daqui hoje sem compartilhar. E vamos fechar essa aula aí com chave de ouro, tá bom? Ouro, isso aí. Vamos compartilhar aí, vamos deixar o like. Quem gostou das duas primeiras aulas aí, né? Vamos lá, colaborem aí, tá bom? A nossa aula hoje vai ser sobre chantilly. Certo? Vamos tirar um pouco de dúvidas aí sobre o chantilly, né? Não vou passar para vocês sobre o chantilly, porque chantilly a gente já tem vídeo aqui no canal explicando. Tem vídeos falando ali sobre ponto para espatular, ponto para trabalhar de bico. Então, eu vou mostrar para vocês a minha técnica, a minha maneira de bater o chantilly e dele funcionar, tá bom? Ó, o pessoal está comemorando aqui, ó. Eba! Esperando mais uma aula, Paris, boa noite. Bastante gente, 257 pessoas. Vamos compartilhar e vamos colocar essa aula aí para subir aí, né? Hoje a gente não vai demorar muito igual ontem, né? Ontem a aula foi muito conteúdo para passar, muito detalhe, né? Demorou, foi eu acho que 1h40, 1h50. 2 horas. 2 horas de aula, né? Mas eu acredito que quem ficou não se arrependeu, valeu a pena. Né? E quero pedir para vocês aí, quem chegou, é a primeira vez que está assistindo a nossa aula aqui, não esquece de olhar a aula 1 e a aula 2. Na hora que você tiver um tempinho, a gente vai deixar por uns dias salvo aqui, né? Se tiver bastante visualização, a gente vai deixar aí para ajudar, né, gente? Porque a minha intenção ao trazer essa aula aqui no YouTube, eu sei, assim, pelo que eu vejo, que eu pesquiso, ninguém traz tanto conteúdo, né? De graça, assim, né? Ensinar as pessoas, passar tantas técnicas, tudo que funcionou pra mim, assim, eu passei pra vocês. Eu nunca vi, né, ninguém fazer isso. Normalmente a pessoa faz por etapa. E eu procurei, assim, por isso que a gente teve 3 dias longos aí. Procurei trazer tudo que funcionasse para vocês e tirar muita dúvida, né? Porque ao longo desses meses de canal aí, que a gente não tem nenhum ano, né? A gente tá 10 meses e pouco aí, vamos chegar a 11 meses de canal. Eu consigo entender muitas pessoas e vejo a necessidade das pessoas que me acompanham e que me seguem. E tudo isso que eu sempre procuro trazer para vocês, tá bom? Então eu quero que vocês aproveitem. Quem não viu, tira um tempinho depois, assiste a aula 1, assiste a 2. Assiste completa, porque eu não vou tirar dúvidas sobre o que foi passado, tá bom? Eu só vou responder para vocês comentários de coisas que eu não falei aqui na aula, dúvidas que eu não falei na aula. Então, quando tiver um tempinho, assiste aí que vai valer muito a pena. Com certeza vai agregar muito para vocês, tá bom? Então, vamos começar. Quantas pessoas? Estamos com 300 pessoas. Vamos subir aí, gente. Eu não sei se hoje vai dar muita gente, né? Mas eu quero pedir a ajuda de vocês para vocês compartilhar, tá bom? Isso aí. A gente vai começar, primeiro, antes de eu bater o chantilly, gente, eu vou bater o chantilly para vocês, a gente tá ao vivo, isso. E assim, gente, quem tiver interesse em adquirir, eu não fiz isso com a intenção, né, de fornecer certificado, mas muitos pedidos, né, pessoas que queriam ter um certificado, e como foi uma aula muito completa que vocês estão tendo ao longo desses 3 dias aqui com a gente, eu decidi fornecer o certificado para vocês. Porém, como eu falei na aula de ontem,
né? A gente vai ter custas aí, a gente vai ter que botar a pessoa para fazer pra gente produzir o certificado. Então a gente está cobrando R$10 em PDF e R$15 para enviar no endereço de vocês em qualquer local do Brasil, tá bom? Correio. Pelo correio, vai chegar aí no endereço de vocês. Então, quem tiver interesse, né, entre em contato no número do WhatsApp que o cameraman deixou aí, né? Eu publiquei nos grupos hoje do WhatsApp, publiquei no Telegram, né? Só que tem gente que não tá nem no Telegram e nem no WhatsApp, E né? vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Ele vai deixar na descrição do vídeo o número de WhatsApp que vocês têm que entrar em contato se vocês tiverem interesse em adquirir o certificado. Mesmo quem não está no grupo, eu vou disponibilizar a apostila lá no Telegram e nos grupos de WhatsApp, que são 9 grupos, né? Graças a Deus estão lotados, né? Eu acho que ainda tem alguma vaguinha. Porém, se você tem interesse, você não está nesses grupos, não quer participar desses grupos, você tem interesse, participou das 3 aulas, tem interesse no certificado e na apostila, entre em contato, que daí por esse valor você ganha o certificado e a apostila, tá bom? A gente encaminha para você. E no decorrer da aula aqui, eu vou deixando o contato do WhatsApp para o pessoal aqui nos comentários. E assim, amores, eu vou bater o chantilly para me mostrar para vocês como realmente funciona. Eu vou até virar a batedeira pro lado de lá para verem a velocidade, né? Porque às vezes as pessoas não acreditam que eu botei na velocidade 1, tá? Mas eu bato na velocidade 1 meu chantilly. Então vai fazer barulho. Eu vou bater só meio litro para não demorar muito, mas vai fazer barulho, tá bom? E após eu bater o chantilly, eu vou treinar os bicos para vocês aqui. Daí vocês já vou falar para vocês um pouquinho de que bicos vocês têm que ter, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar aqui batendo o nosso chantilly. Ah, Paris, mas eu não gosto de trabalhar com chantilly, eu só trabalho com chantilly. É opcional, só que você precisa entender o chantilly, né? O ponto do chantilly, eu vou falar um pouquinho sobre por que não dá ponto, por que fica muitas vezes tairado, bateu, ficou no ponto certo, começou a usar o chantilly, ficou poroso, né? Mas é bom vocês aprenderem a trabalhar com chantilly, porque o chantilly, ele vai baratear mais o custo do bolo de vocês vão conseguir passar um preço mais em conta. Então, vocês podem vender por um preço o quilo do bolo, ou seja, tamanho de forma, fatia, né? Com chantininho, e o outro preço só com chantilly. Porque com chantilly a gente gasta leite ninho, é maravilhoso, é ótimo para trabalhar tudo, mas tem um custo-benefício maior, né? Vai chantininho, vai leite ninho. Aí você vai precisar para hidratar. Eu particularmente, raramente eu hidrato com chantilly. Eu gosto de hidratar o chantilly com leite condensado, porque o chantilly eu percebo que ele consegue texturizar, porém ele começa a ficar poroso, perde ponto muito rápido. E quando eu texturizo ele com leite condensado gelado, ele fica no ponto por algum tempo. Eu consigo trabalhar um tempo com ele ali sem ele mudar a textura. Tá? Então você gasta leite condensado, ou chantilly, ou seja, né? E você gasta leite ninho também para chegar no ponto. Então o chantilly é mais em conta, né? É claro que se a tua região é quente, se tá muito quente na encomenda do teu bolo, lá vai usar o chantilly power ou o chantininho, você vai cobrar um pouquinho mais caro. Mas no inverno você pode usar o chantilly até mesmo no verão, gente. Por incrível que pareça, eu faço bolos no verão com chantilly, nunca tive problema da minha cliente passar mensagem: Paris, o meu bolo derreteu, o meu bolo desandou o chantilly. Não, nunca aconteceu isso, mas tomando tudo aqueles cuidados que eu falei para vocês lá no começo, né? Sobre o local da festa, sobre o horário que vai começar, quanto tempo o bolo vai ficar exposto, né? O tipo de evento, isso tudo a gente falou na aula 1, tá bom? Então é isso daí. Então eu vou bater, vai fazer um pouquinho de barulho enquanto o chantilly estiver batendo. Eu só vou falar com vocês quando eu desligar a batedeira, tá? Eu vou deixar ele bater um pouquinho. Aí quando ele começar a atingir um certo ponto ali, que muitas pessoas já acham que tá no ponto, eu desligo, falo com vocês, volto a bater. Então tenham paciência, porque vale a pena, tá? Quem quer aprender tem que ter paciência. Enquanto isso, né? Dando aquela compartilhada especial. Vamos lá. Eu vou utilizar a batedeira planetária. Como eu já falei lá no começo para vocês, quem tem condições, invista numa batedeira planetária, faz parceladinho, porque vai facilitar. A diferença da batedeira planetária é que o globo da minha batedeira, o batedor, ele pega, ele circula,
e pega todo o diâmetro do bol da minha batedeira, né? Então, ou seja, massa, chantilly, chantininho, o que seja, ele mistura por igual. As batedeiras normais, né? Ela não circula, ela fica só no meio. Ou você vai lá e muda a posição para ela bater, daí ela bate só na lateral e não mexe com o que tem no meio, tá? Então, assim, para facilitar a vida de vocês é bom uma planetária, mas a Paris eu não tenho. Claro que você consegue sim trabalhar com uma batedeira convencional, gente. Eu tenho, acho que há 2 anos, 3 anos que eu tenho planetária. Uns 4 anos que eu tenho planetária, tá? Os 2, 3 primeiros anos que eu trabalhei era uma batedeira convencional. Eu tinha 2 batedeiras normal que me atendeu super bem. Quando elas começaram a dar pau aí, daí eu consegui investir aí na minha primeira planetária. Depois eu comprei mais 2 e hoje eu tenho 3 planetárias, né? Então, é isso que eu digo pra vocês. Vocês conseguem sim, tá? Trabalhar bater o chantilly de vocês perfeitamente numa batedeira convencional. Pode ser assim, né? Eu vou usar o chantilly hoje, gente. O chantilly que eu gosto muito de usar. Eu não ganho nada, né, pra falar de marca de chantilly. Porém, o chantilly que eu gosto muito de usar é o Norcal Chantipac, tá? Eu não gosto muito dos outros chantilly, eu não me adapto com certas marcas de chantilly para trabalhar com ele puro. Então, quando eu não encontro uma marca boa, eu prefiro fazer o chantininho, tá? Porque o nosso chantilly, ele precisa, vocês vão ver ali, ele precisa ter um certo peso, né? Não pode ser aquele chantilly que a gente bate e fica aquela espuma leve, né? Porque daí, meu Deus do céu, ele fica muito vulnerável para absorver tudo o ar. Então, é onde que ele fica poroso muito fácil, tá? Então, hoje eu vou trabalhar com o Flashman, né? Porque foi o único que eu encontrei, é o que mais, né? É o que mais bate. A gente não teve tempo para sair ontem, né? Muita correria. E o mercado aqui, o atacadão que vende o que eu uso, hoje não tinha, infelizmente. Então, a gente vai fazer o Flashman. Vocês vão ver como é que funciona. Então, vocês precisam prestar muita atenção. Não é qualquer chantilly, não, gente, que é bom, hein? Não é, tá? Pode funcionar? Funciona. Chantininho perfeito, quase todos dão, né? Mas para você usar puro, infelizmente, não é qualquer chantilly que você vai conseguir um resultado bom. Por mais que você deixe o tempo certinho, né? Paris, quanto tempo eu preciso deixar o meu chantilly gelado? De preferência, 12 horas de geladeira, 1 hora de freezer antes de bater. Outro ponto muito importante é quando você abrir a caixinha do seu chantilly, se você não for usar ela toda, ou mesmo que você for usar ela toda, corta a pontinha da caixa, tá? Agita, se você, por incrível que pareça, se você agitar a caixa sem cortar, ela tá com muito ar dentro, não movimento suficiente. Então, corta a pontinha da caixa do chantilly, agita bem, bem agitado, e daí coloca a quantidade que você vai usar na batedeira. Porque muitas vezes, muitas pessoas pegam a caixa do chantilly, abrem, né? E vão lá e despejam, não agitou bem, fica descansado no fundo da caixa, aquela parte mais firme, mais cremosa, né? Que aquilo dali ajuda a dar consistência no nosso chantilly. Então, se a pessoa não faz isso, o chantilly não vai dar o ponto certo, tá bom? Então, muito importante. Paris, mas no caso de eu ter uma encomenda e eu fui lá, a caixa do chantilly que eu tinha gelada foi tudo, ou bati, porque, gente, tem marcas de chantilly que eu super recomendo, eu uso sempre. E já aconteceu de eu comprar lotes que não deram certo. Daí, o que vocês fazem, né? Peguem ali, né, tem um saque ali com um número para vocês ligarem, liguem direto na empresa, né, na fábrica, reclamem que eles vão ressarcir o dinheiro de vocês, eles vão te reembolsar. Às vezes eles mandam, você comprou 2 caixas, eles te mandam 4, às vezes te mandam até caixa fechada, né? Então, se comprou 2 caixas e não funcionou, reclame, porque o chantilly que eu uso muito, tava na promoção numa certa loja aí que eu compro, e eu fui lá, nossa, comprei um monte. Aí bati a primeira caixa, não deu certo, bati a segunda, não deu certo. O chantilly tava com um lote que não tava bom, tá? Então, assim, Paris, acabou meu chantilly gelado e agora o que eu faço? Eu preciso, né, gelar rápido. Vai lá,
Pega uma panelinha, uma forma de alumínio, algo limpinho lá, que seja de alumínio de preferência. Coloca o seu chantilly, por mais que acabou de trazer no mercado, coloca dentro ali e leva no congelador de vocês, né? E deixa gelar até vocês verem que tá trincando, assim. Quando vocês verem, não pode congelar, gente. Infelizmente, chantilly congelado não tem como consertar. Dificilmente. Você vai bater ele vai parecer que pegou o ponto, mas ele vai ficar aquele chantilly brilhoso, assim, demais, que é como se estivesse descongelando, tá? Então, não recomendo deixar congelar. Depois de batido, eu posso congelar o chantilly Paris. Depois de batido, pode. Eu não gosto muito, né? Mas se acontecer de sobrar, você pode congelar. Faz aquele mesmo jeito que eu falei, né? Coloca no pote, encosta um plástico ou um papel filme, né? Bem encostado com o chantilly, tampa e congela, tá? Vai evitar dele pegar mais ar, tanto para colocar na geladeira. Então, se você precisar de emergência, gelar um chantilly, faz desse jeito. Coloca numa vasilhinha de alumínio lá, que vai gelar bem mais rápido, tá? E daí você vai bater, mas deixa gelar até você ver que tá trincando. Tem como eu falar quanto tempo Paris no congelador? Vai depender muito do seu congelador. Se é freezer, se é congelador, se tem o turbo para você ativar e acelerar o processo de gelar, né? Então depende muito, mas é só você prestar atenção. Uma vez que você fazer isso, né? Você já vai da próxima vez ter noção. Em 20 minutos eu consegui gelar, em meia hora eu consegui gelar. Então você vai conhecendo aí o teu freezer, como a gente tem que conhecer forno também, né? Então assim, ó, uma dica que eu dou para vocês, quem não tem prática, depois dessa aulinha aqui, compra amanhã 1 litro de chantilly depois da manhã, bota gelar, deixa geladinho aí e treina, bate ele que você vai aprender o ponto. Eu queria muito que fosse presencial para vocês sentirem na mão mesmo o pontinho do chantilly, igual os meus alunos do curso presencial sentiram, mas infelizmente não dá, né? Online que vocês vão ter que tentar captar aqui com o olho mesmo, tá? Mas a gente vai aproximar bem, tá bom? Na geladeira sobrou meu chantilly Paris e bati, nossa, bati 1 litro e usei só metade. Eu só vou ter bolo daqui 3, 4 dias. Gente, se vocês fazerem dessa maneira que eu falei para vocês, até 5 dias vocês podem deixar, tá? Se a geladeira de vocês estiver bem resfriando bem, né? Sempre assim, coloca o papel em contato bem com o chantilly ou chantininho, depois tampa e coloca na geladeira, tá? Até 5 dias o chantilly de vocês, eu garanto, batido não vai estragar. Ok? Então vamos lá, vamos bater, né? Deixa eu tomar água porque eu sou muito tagarela, né? Tá falando eu não aí? respiro, né? Não sei nem se tá dando, se eu estiver rápido demais, vocês pedem aí que eu vou mais devagar. Então vamos lá. Vem para Sorocaba, Paris. Podemos focar na batedeira, né? Sim. Apesar de eu estar com muita pouca energia hoje, eu tô falando pelos cotovelos, né? Nossa, gente, vão ser 4 dias em seguida de live. Eu já tô meio cansada. Mas vamos lá, né? Ó, aqui temos a massa, ela foi fazer depósito, hoje não conseguiu. O número máximo de depósito excedeu. Tenta segunda-feira, né? É porque teve muito depósito lá desse negócio da apostila, né? Daí vocês têm que tentar na segunda-feira, se não for transferência. Tá? Ó, essa aqui é queridinha, pessoal, da Oster. Então Forte. aqui eu tenho Vou 500... botar um pouquinho mais pra cá, amor? Fica ruim pra ti? Pode ser. Aqui, ó. Só que depois, quando estiver batendo, eu acho que tu tem que aproximar, senão fica muito barulho. O celular, quanto mais próximo, mais barulho vai dar. Porque depois, quando eu for mostrar o ponto, eu vou tirar a batedeira e levo ali pra mostrar. Tá. Tá? Porque quanto mais perto tu colocar a batedeira, vai dar mais barulho pra eles. Vamos lá. Então eu tenho aqui 500 ml de chantilly trincando de gelado. Ele tá praticamente congelando aqui, ó. Pessoal que tá perguntando se pode fazer na segunda-feira, pode sim, tá, pessoal? Pode fazer. Quem tiver interesse aí até quarta-feira aí, pode fazer, entrar em contato com a gente no máximo até quarta-feira, tá? Que a gente já vai agilizar e a gente já quer colocar em produção tudo junto. Pra não ficar por etapas, tá bom? Ó, então eu vou colocar aqui. Gente, eu sei que tem muitas pessoas que batem o chantilly em velocidade média
e depois de um certo tempo passa para a velocidade máxima ou na velocidade mais alta da batedeira. Eu sofri muito quando eu batia o meu chantilly desse jeito. Muito, muito, muito. Porque não importa a melhor marca de chantilly que eu comprava, ela não ficava como eu queria. Isso é o jeito que eu gosto que o chantilly fique para trabalhar, né? Tem gente que trabalha de qualquer maneira, não se importa. Mas eu gosto de trabalhar com o chantilly quando ele tá, tipo assim, aquele chantilly pesadinho, né? Bem hidratado e pesadinho. Eu não gosto daquele chantilly leve, parece uma espuma. Aquilo dali não dá um trabalho bonito, né? Dificulta e pega muito ar muito rápido. O corante que você vai usar hoje é em gel ou... Corante. Depois eu vou outro, falar né? sobre o corante, tá? Então a gente vai começar a bater. Gente, o que que eu vou fazer? Agora vai demorar um pouquinho, tá? Vocês vão ter que ter paciência. Velocidade mínima, tá? A minha velocidade mínima talvez seja, na minha planetária, talvez seja a 2 da batedeira de vocês. Então, aí na de vocês a 2, vamos dizer assim, tá? Mas não pode ser velocidade alta. Vocês vão perceber aí o que é baixo para vocês. Não é aquela velocidade quase parando, mas também não pode ser rápida demais. Tá? Então, eu vou colocar na minha planetária aqui, eu vou colocar na velocidade 1. Tá? E eu vou deixar bater aqui até eu ver que tá começando a dar o ponto. Quando ele estiver começando a dar o ponto, que muitas pessoas acham que já tá pronto o chantilly, eu vou parar e vou mostrar pra vocês. Só que precisa ligar Na tomada. a tomada, né? Senão não funciona. Ó, a Nilza está pedindo pro pessoal compartilhar. Enquanto isso, pessoal, não vai ter muito papo agora por causa do barulho da batedeira, tá bom? Se quiser afastar a tomada e conversar com Tá eles, bom? Tô mostrando, mas por enquanto aqui não vai dar nada. né? Acho que é melhor perto. Vamos ver como é que tá o barulho. Vamos conversar aqui então por enquanto. Quando vai ser disponibilizado a apostila? No início da semana agora, tá bom? A Cristina Silva já compartilhou, obrigado. Leda Jane já compartilhou, obrigado. A gente quer ver se até dia 16 já envia para todo mundo, né? A gente quer ver, pessoal, se até dia 16 o certificado a gente já envia para as pessoas que solicitaram, tá bom? A apostila para quem está nos grupos já vai ser. A apostila, para quem está no grupo, a gente deve estar enviando amanhã, segunda-feira, desculpa, né? Aqui, ó, pode deixar o barulho, queremos ver bem de perto. Então, aproxima. Vamos deixar, é melhor. É para o pessoal acompanhar, né? Isso é importante, né? Tá lá, pessoal. Faz um pouquinho mais de barulho, mas foco. Tá bem bom. Obrigado, Maiana Florentino, cameraman top. Aqui a Rafaela tá falando que a dela não é planetária. Quero ver. É planetária, mas não é tão forte assim. Então, Aí ela vai, que bata na 2. vai para velocidade 2, então, tá bom? Renata Bolos, como eu envio meu comprovante de pagamento? Nos grupos a gente colocou aí toda a informação para vocês, tá? Mas estou colocando aí nos comentários agora o WhatsApp. Quem quiser anotar aí, tira um print da tela, né, pessoal? A Lani está pedindo o pessoal não esquecer do like. Enquanto estamos batendo, pessoal, vamos compartilhar, tá bom? Compartilhem bastante, hein? Eu vou desligar um pouquinho aqui para falar algo para vocês. Ó. Quando a gente começa a bater, a gente começa a prestar atenção que começa a marcar o globo da nossa batedeira, tá? Aí é nesse momento que vocês podem até bater ali, vocês podem fazer uma coisinha, mexer numa louça ali, mas vocês fiquem de olho. Quando vocês começar a ver
ver que tá começando a marcar o meu chantilly ali, o globo da batedeira, é hora da gente começar a ficar bem de olho para não deixar o chantilly passar, tá? Porque diferente do chantilly, o nosso chantilly não pode formar buraco. Tá lá, estamos com 524 pessoas. Vamos compartilhar aí, amores. Marileide Santos, obrigado por compartilhar, meu anjo. Um oi lá pra Roraima. Janaína Rufino. Ó, a Ana Paula, ela sempre bateu o chantilly em velocidade alta. Aí, depois deixa eu desligar aqui que eu vou falar para vocês o que acontece se a gente bater em velocidade alta. Ó, no caso, a batedeira de uma moça aqui, ela é comum, né? Tem 3 velocidades. Ela usa 2 ou 3 a velocidade? Se for, qual que é a potência da água? Depende da potência da batedeira, né? Depende da potência. Tem batedeira que ela é normal, mas a velocidade 1 dela é como se fosse da minha, tá? Valdelir Lucino, boa noite. Está participando da aula com 2 massas assando. Olha Beleza. só que maravilha. Cuidado para não queimar a massa, hein, Valdelir? Valdenice, boa noite. Janete Lorenz. Elineide, compartilhamento feito, obrigado. Obrigada. Leandro Martins mandou e-mail para esse número hoje, mas não obteve resposta ainda. Está sendo respondido lá. Vai lá no WhatsApp que ele te respondeu lá, gente. Meu filho tá cuidando lá das mensagens, tá? Coloquei o número do WhatsApp novamente nos comentários, pessoal. A batedeira aqui da Cris, a potência dela é de 340 watts. Ah, então tem que ser na 2. Na 2, A né? mínima tua pra você tem que ser na 2, tá? Faz um teste. Se a primeira vez que você bateu na 2 não funcionou, na outra bate na 1. Wanda, sua pergunta foi respondida na aula de ontem, Wanda. Sobre massa ontem, tá? Aí você dá uma olhadinha no vídeo da aula 2 ontem. Bastante detalhes lá para vocês. Opa, dá um oi aqui para Tapera, Paris. Cristiano Moreira. Oi, boa noite. Beijos pro pessoal aí da Tapera. Ó, aqui temos a Renata Bolo, sempre bate na velocidade 1 também. Vocês vão ver já já porque que é bom, gente. Se eu tivesse batendo na velocidade... Se eu tivesse batendo aqui na velocidade alta, o meu chantilly, ele já teria, nossa, dobrado de volume aqui, já estava pronto. Só que, porém, a textura dele ia ser como se fosse uma espuma, né? Então, não é o que a gente quer. Maria Vieira, pode sim, Maria. Cristina Rosa, quantos minutos? Aí vocês vão ter uma orientação pelo vídeo aí, pessoal. Dá uma Tá? olhadinha no vídeo aí, vocês vai depender. Não adianta eu falar para vocês de minutos exatos, gente, porque cada batedeira é uma batedeira, tá? Eu não me baseio muito por minuto aqui, né? Porque depende muito do meu chantilly também. Tem chantilly que dá um pouco mais rápido. Eu já vou falar aqui com a batedeira ligada, não dá pra falar. Aí nele tem a batedeira velocidade 800 watts, é bem potente, né? Nossa, Bate super, na mínima. Super. Carlene, a apostila a gente vai mandar nos grupos, tá? Não tem valor nenhum, tá bom? Ela é grátis. Débora, estou colocando o número do WhatsApp novamente. Ó, gente, tem gente que já vem aqui, já bate o chantilly, já trabalha com o chantilly assim, ó. O chantilly, o ponto dele não pode formar esse pico aqui, ó. Tá? Ele não pode. Ele não pode formar isso aqui, ó. Tá? Então, esse aqui não tá no ponto ainda. Tem gente que bate aqui e vai lá trabalhar. Vai desandar, né? Vai perder o ponto, porque ele não conseguiu agregar todos os ingredientes do chantilly para chegar a deixar no ponto certo. Por isso que muita gente tem dificuldade do bolo de chantilly desandar.
Boa noite, Meri Negreiros, de Recife. Boa noite. Edineide, obrigado, a você também. Depois, para você explicar, por que o chantilly racha no bolo também, se você se lembrar, né? Sim. Ana Cláudia pedindo para o pessoal compartilhar aí, obrigado. Estamos aí com 550 pessoas. Hoje tá mais difícil de subir, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos compartilhar para chegar, né, o máximo possível aí, tá bom? A gente terminando de bater, a gente vai falar um pouquinho sobre o chantilly e já vamos passar para os bicos, tá? Luciana, nossa batedeira de 600 watts. Sulamita, pode assistir sim. Estão todas disponíveis as aulas aí, tá? Aula 1 e 2. Sandra Mara está na velocidade 1 ainda. Vai ficar na 1 até dar um ponto que eu quero. Não é como o chantilly, que eu começo na 1 e passo para máxima, tá? O chantilly é na 1 até atingir o ponto que eu quero. A Camila está pedindo o pessoal compartilhar no Face, no WhatsApp. Obrigado. Obrigado, Larice, por compartilhar. Beijos para Anápolis. Célia Maria. Beijos. Vanessa Carlinhos, compartilhado, obrigado. Obrigada, Vanessa. Pessoal, nós estamos com 550 pessoas e tem 277 compartilhamentos, viu? Estamos com poucos compartilhamentos, hein? Por favor, gente, todos que estiverem aí, compartilhem, tá? E não esqueçam de deixar o like também. Ó, a batedeira ela permanece na velocidade 1 ainda. A Luziene, se passar do ponto, vira manteiga? Não, ele vai ficar poroso, aí você vai ter que hidratar novamente, tá? Daniela Silva. Aqui é uma aula hoje, né, Daniela Silva? As perguntas não estão sendo respondidas com frequência, entendeu? Só algumas perguntas a gente tá respondendo, gente. A intenção é ensinar vocês aqui, tá? Estou passando algumas perguntas aqui só nesse momento que está batendo a batedeira ali, ó. A Graziela está falando para compartilhar rapidinho, pessoal, obrigado. Então, nesse momento que eu começo a prestar bem atenção nas marcações que o meu globo está fazendo. Eu preciso ver que ele está começando a marcar e ainda está cremoso, tá? Tá brilhoso. Ana Cláudia falou que é muita doação de conhecimento aqui nessa live. Importante, né? Não só nessa, mas com as outras também. Rosimeire já compartilhou, Mislene também, Catiane. Na batedeira da Arno depende da velocidade também, né? Da potência, né? A Arno também, eu sempre bati na mínima, tá? A mínima. Maria Lucileide, vai ficar gravadas as aulas sim, tá bom? Já temos 2 aulas aí no canal. A 1 e a 2. Vocês podem achar que ficarem irritados com o tempo. Ai, mas pra que bater tão devagarzinho? Pra mim não tem incomodação depois, tá? Então por isso que eu vou falar já pra vocês. É um tempo que se perde aí, né? Mas Recupera na hora que você decorar o seu bolo. é verdade. Economiza muita dor de cabeça. O trabalho sai perfeito. Ana Cláudia Simões, com certeza estão sendo 3 dias de muito aprendizado. Amando as aulas e também o canal. Camila, boa noite. Está pedindo para o pessoal compartilhar, obrigado. Devanil compartilhou no Facebook. Compartilhou em grupo do WhatsApp, a Vanusa Santos, obrigado. Manda beijo lá para a Vitória da Conquista.
Beijos pra Vitória da Conquista. Pode congelar depois de batido? Já falei no início da aula, tá? Pode sim. Batido pode congelar. Depois você tira, coloca na geladeira, deixa voltar, descongelar dentro da geladeira. Luziane, o tempo aqui a gente não tá marcando, tá? Mas como vai ficar registrado no vídeo, né? É bom para vocês verem depois, tá? Não tem como eu dar tempo exato para vocês, gente, porque depende da batedeira e da marca do chantilly que vocês vão usar, tá? E muitas vezes até a nossa luz às vezes está mais fraca, né? Se a gente liga um chuveiro, a batedeira fica mais fraca. Então tudo isso muda o tempo. A Ivone queria saber quanto tempo guardar sem bater. Aí depende, né? A caixa fechada, né? Aberta, né? Eu já vou falar um pouquinho. O tempo vai passar depois. Obrigado, Rosângela Morelli, boa noite. Carlene Farias, obrigado por compartilhar. Ó, vocês estão vendo, né? O ponto certo dele, gente. Eu vou perceber que o meu chantilly tá no ponto certo quando ele tá marcando o globo e ele já tá querendo soltar da lateral do meu bol. Ele já tá começando a querer formar uma valinha aqui, ó, no bol da minha batedeira, tá? Porque vocês não estão aqui pessoalmente para vocês pegarem, né? Para vocês sentirem o ponto. Então, no olho é isso daí, ó. Ele tá começando a marcar e vocês percebem que ele tá formando uma valinha em volta do bol da minha batedeira. Então, ele já tá atingindo o ponto. Beijos para a Vitória da Conquista, Ana Lima. Beijos! Cíntia Gabriela, boa noite. Neres Vieira Menezes, boa noite. O chantilly é puro, né, amor? Tá aí, né? Puro! Puríssimo. Obrigada, Maiana, já ajudou a compartilhar o canal. Nós temos 500 ml de chantilly, tá, pessoal? Alexandre Jorge, boa noite. Obrigado por estar conosco aí. Nosso amigo lá do Telegram. Nesse momento aqui eu desligo. Ó. Aí eu pego o globo e eu faço isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu tô pegando aqui, eu tô fazendo assim, eu tô percebendo que o meu chantilly tá acetinado, tá? Tá brilhoso, porém, ó, tá firme. É isso aqui que eu quero que vocês entendam, ó. Se eu tivesse batido, tá? O meu chantilly em velocidade média ou alta já teria a tempo, né? Desligado a bateria. Porém, vocês não iriam ter um chantilly assim, ó. Ó, ainda vou bater mais um pouquinho, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui parece até um chantilly, gente. Olha que coisa mais linda. Tá vendo, ó? E no vocês pegar, vocês sentem que ele é pesado, tá? É cremoso, mas ele é pesado. Se eu batesse em velocidade média ou velocidade alta, ele ia estar espuma. O meu chantilly, ele ia bater, ele ia ficar espumoso. Ele ia dobrar de volume, mas ele ia estar espumoso, tá? Então, se eu quiser trabalhar com espátula, é esse ponto aqui, tá? Aqui pode fazer o trabalho com espátula, que o chantilly de vocês não vai derreter, tá bom? A não ser, claro, que vocês deixarem exposto no sol lá por muito tempo, tá? Mas não vai derreter. Então, pra mim trabalhar com o bico, eu preciso um pouquinho mais de firmeza, tá? Só que como eu vou atingir ele, né? Eu vou atingir ele aqui. E eu vou movimentar ele, a tendência é ele firmar um pouquinho mais, né? Porque a cor que eu vou atingir não é uma cor muito forte. Então, Paris, eu posso já bater o meu chantilly tingindo? Eu aconselho assim, ó.
Se você tem um bolo, digamos assim, de 4, 5 quilos, que é um bolo que você vai utilizar 1 litro de chantilly, você deixa ele bater. Quando você vê que ele está começando a querer firmar, você já pode agregar o corante. Já faz um bol, né? Porque depois, se você for fazer um bolo todo da mesma cor, depois vai ser difícil você conseguir chegar na mesma tonalidade se você não tiver experiência. Se não, tinge aos poucos, tá? Tinge aos poucos. Se você for bater 1 litro de chantilly, mas você vai cobrir um bolo, vamos dizer assim, rosa, e vai usar só 500 ml, tinge separado, tá? Então, é importante não deixar ele ficar firme demais. Esse ponto aqui, ó, tá perfeito. Então, é isso que nós precisamos, ó. No nosso chantilly, sem ser chantininho, eu não posso bater que eu não posso bater que o globo da minha batedeira venha cheio de chantilly. Ele precisa estar só aqui e sem aquele pico de, digamos assim, de suspiro, né? Que nem quando a gente bate o suspiro para colocar no forno, né? Aquele... fica aquele pico assim, né? Então não pode. Então esse daqui, ó. Esse aqui é o ponto correto do chantilly. Se vocês tivessem batido ele, gente, na velocidade alta, ia ter rapidinho batido, mas ia ficar espumoso. Se vocês pudessem pegar aqui, vocês iam sentir que é como se fosse o chantininho, tá? Ele é pesado, porém cremoso e acetinado. Ok, a Edneide está perguntando assim, ó, para espatular é um ponto, para bico outro? Para bico, para espatular, vocês precisam estar com ele um pouquinho mais cremoso, tá? Para bico, um pouquinho mais firme, tá? Eu não vou deixar bater mais aqui, tá? Por quê? Porque eu vou tingir ainda, então vou movimentar ele, ele vai firmar um pouquinho mais. Paris, eu esqueci de olhar a batedeira, o meu chantilly passou do ponto, vou jogar tudo fora. Nada disso. Conserta ele com chantilly gelado, tá? Pega chantilly gelado, coloca ele fora da batedeira e movimenta ele que ele vai voltar a ficar hidratado e no ponto certinho, tá bom? Se você congelar, não esquece, você tem que deixar descongelar dentro da geladeira e depois você tem que levar para a batedeira porque ele vai perder um pouco o ponto, porque ele criou água, então você precisa levar para a batedeira para ele voltar a ficar no ponto novamente. Se fosse chantininho, seria mais firme. Isso? Se fosse chantininho, para trabalhar com bico, para espátula seria essa mesma textura, tá? Eu pegando na mão eu consigo sentir, ó, que é um chantilly liso, porém pesado. Não tá aquele chantilly espumoso, assim, que a gente pega e é levinho, que você faz assim com a colher como se estivesse mexendo um monte de espuma. Entendeu? É isso que vocês têm que aprender aí no olho mesmo, né? No tato, assim, né? Vocês têm que pegar, mexer e vocês vão sentir, tá? Infelizmente não dá pra me mostrar pessoalmente pra vocês. Tá? Então vamos lá. Eu vou tingir um pouquinho ele. Agora aqui, ó. Por isso que eu digo, ai, Paris, mas esse teu método, nossa, demora tanto. Eu tenho um bolo pra decorar. Como é que eu vou... Gente, tem um bolo pra decorar 2 horas da tarde. Meio-dia eu vai lá e bota o teu chantilly pra bater. Bateu ele, né? Não deixa pra bater o chantilly em cima da hora que você vai decorar o bolo. Porque é bom até ele descansar um pouquinho. Bateu ele, arruma ele aqui, coloca o plástico em contato com ele, né? E leva pra geladeira, deixa lá até a hora que você for usar. Porque daí, se eu vim aqui só tampar por cima, vai ficar esse espaço todo com ar aqui dentro. Esse ar vai penetrar tudo no meu chantilly. Na hora que eu for lá pegar ele, ele vai estar todo poroso. Eu vou ter que fazer tudo o processo de hidratação novamente. Certo? É difícil alguém não conseguir bater um chantilly perfeito agora, né? Gente, não tem como, tá? Então vocês viram ali, ó, bateu, começou a marcar o bol, olha só que coisa mais linda, tá vendo, ó? Dá pra dizer que é chantilly isso aqui, ó? Não dá, né? Dá pra dizer que é um chantininho. Tá? Então vamos lá, eu vou cobrir ele aqui. Ó, vou mandar um beijo especial aqui, né, pra nossa querida sobrinha Gabi, lá da Tapera, filha da Cristiane, desculpa. Cristiane, beijo, Gabi. A prima te ama, meu amor. Tô com saudade. Saudades, Gabi. Então vamos lá, gente. Antes de eu mexer com o chantilly, eu vou cobrir ele, vou colocar ali na geladeira. O pessoal fala muito aqui sobre o tempo, né?
Pessoal, a gente não tem como informar tempo certo, entendeu? Isso vai depender da batedeira de vocês também. Então, gente, não adianta vocês exigirem o tempo. Vocês olharam no vídeo aí, vocês perceberam aqui agora quanto tempo eu demorei, né? Vocês vão ver aí, depois vocês vão ver o vídeo aí que termina a aula e vocês vão ver em quanto tempo que o meu ficou pronto. Só que vai demorar, vai depender da marca do chantilly que eu tô usando, vai depender da batedeira e vai depender da luz. Muitas vezes eu tô aqui batendo, se eu ligar minha torneira que é quente, aquecida, Diminui a velocidade da diminui a batedeira. velocidade da minha batedeira. As minhas alunas do curso presencial aqui perceberam isso, então vai demorar mais, tá bom? Tem picos, à noite tem picos que a luz bate, fica mais baixa, mais fraca. Até pra gente usar micro-ondas pra tudo. Tá? Então não adianta vocês exigirem, Paris, me dá um tempo exato que o chantilly vai ficar pronto, porque eu não vou dar, porque se eu der, pode passar ou pode ficar mole, né? O chantilly de vocês não ficar no ponto certo. Então é isso aqui que vocês têm que fazer, se vocês quiserem bater horas antes ou sobrou e quer guardar na geladeira, ó. Plástico sempre em contato lá com o chantilly, tá vendo? Tem gente que tem o hábito de tampar só em cima, eu apanhei muito com isso. Chantilly, chantininho, o chantilly power, qualquer um. Ó, igual a gente faz com o recheio, encostado lá dentro. Certo? Certo. Então respondemos que eu me lembrei da pergunta, né? Por que ele racha no bolo chantilly? Vamos lá. Essa é uma pergunta feita para nossa querida seguidora ali, não me lembro o nome agora. Tem dois motivos que o chantilly racha no bolo, tá? Não é recomendado a gente deixar um bolo de chantilly ou seja de chantininho na geladeira descoberto. Dependendo do ponto do teu chantilly ou do teu chantininho, se ficar muitas horas na geladeira ou de um dia para o outro, por isso que é bom, embala o bolo e coloca na geladeira, tá? Porque o chantilly de vocês aberto ali em contato com o ar da geladeira, né? Tchau, amor. Então, quer aparecer aqui? Vem cá, dá um oi. Tá. Então, quando pega ali, né, a geladeira tá resfriada. Tudo que a gente, tirem por assim, ó. Se vocês colocarem uma sobremesa aberta na geladeira, o que que acontece? Ela resseca, né? Peguem assim, ó, peguem um ganache e coloquem na geladeira aberta para vocês verem. Vai ressecar e ele vai ficar tudo craquelado. A mesma coisa acontece com o chantilly, tá? Outra coisa, por mais que você colocar coberto ele, né, o bolo embalado tudo na geladeira, se não tiver bem, o chantilly de vocês não tiver bem hidratado, ele também acontece isso, porque ele vai começar a secar e ele pode rachar, abrir brechas no bolo, tá? Então, muito importante, qualquer coisa, qualquer tipo de sobremesa, qualquer cobertura que a gente colocar na geladeira descoberto, gente, ele resseca tudo e racha. Tá? Então tem que ter muito cuidado, dependendo do trabalho de bico não vai rachar, mas pode começar, tipo aquelas rosetas, né? Dependendo do ponto, começa a cair de camada as rosetas do bolo de vocês, assim, ó, porque secou. Uma coisa que tá aberta ali, tá pegando, né? Ele resseca tudo, então por isso, pergunta, né? por isso que racha, tá bom? Enquanto tá você preparando, eu vou falar aqui, ó. No caso, você bateu 500 ml de chantilly, né? 500 ml. Era 1 litro. Você aconselha bater tudo e deixar na geladeira batido ou bater o 500 ml, né? Se for usar 500 ml e deixar o restante reservado? Então, se vocês forem utilizar no mesmo dia, batam tudo. Eu, por exemplo, se eu tenho 2, 3 bolos para decorar, eu não tenho paciência de bater de meio em meio litro. Eu já bato 1 litro de uma vez, tá? E quando eu quero decorar o meu bolo, meu chantilly tá ali batidinho, tá? Mas se você, eu vou fazer um bolinho de 20 centímetros, ele é liso. Outra coisa, né? Um bolinho de 20 centímetros, ele é liso. Eu vou usar só meio litro para liso e eu só vou ter outro bolo daqui 5 dias. Beleza, bate meio litro. O que sobrou, você vai lá, baixa a tampinha da caixa de vocês ali, o biquinho que vocês cortaram, passa um papelzinho, filme em volta e deixa na geladeira ali. Pode deixar ali por 1 semana, não vai estragar o chantilly na caixa, tá bom? Não congela chantilly sem bater, tá bom? Então, é isso daí. Outra coisa que eu ia falar é sobre rendimento de chantilly, que muita gente tem dúvida. Quantos que eu gasto de chantilly para um bolo de 20 centímetros? Quanto que eu gasto para um bolo de 25? Gente, eu não tenho como passar exato para vocês, porque depende muito do trabalho
trabalho que vocês vão fazer. Isso aqui era a Se- pergunta que estava rolando aqui. Se for um bolo espatulado, igual vocês estão acostumados a ver, eu vou gastar menos que 500 ml para cobrir um bolo desse tamanho, que é 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Se for de roseta, eu vou gastar aí em média 500, 750 ml, dependendo da, né, se você for fazer uma roseta mais gorda. Né? O bico 1M ele é muito guloso, para qualquer trabalho de bico ele come muito chantilly. Às vezes gasta até 1 litro para fazer um bolo desse, se a pessoa não souber administrar bem o bico, tá? Então depende muito, mas assim, amores, isso daí são tudo coisas que vocês vão aprendendo ao longo de vocês trabalhar, tá? Então vocês vão aprendendo experiência. Você foi lá, fez um bolo com roseta de 20 centímetros de diâmetro, dessa vez você não sabia quanto gastou de chantilly. Então sempre bate um pouquinho a mais, melhor do que faltar e na hora tá ali desesperada, tem que ir lá bater chantilly ainda, tá bom? Então não tem experiência, não tem certeza de que tanto de chantilly, para vocês terem uma ideia, gente, aqui no canal a gente tem um bolo que a gente até repostou esse vídeo aí a semana passada e ele dá o título como bolo gigante, né? Aquele bolo, ele tinha 1 metro por 30 de largura, tá? Eu decorei aquele bolo inteirinho, eu usei menos que 2 litros de chantilly, tá? Porque eu usei o bico folha, que é um bico que eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Bico serra economiza mais, né? Se for um trabalho espatulado, economiza mais. Então, tudo depende do tamanho, do tipo de trabalho que você vai fazer no bolo, certo? Certo, minha chefe. Então, eu vou mostrar para vocês aqui os bicos. Já vou falar para vocês que bicos que é importante vocês comprarem, tá bom? Para vocês iniciarem. O pessoal sentiu saudade da gente? De ontem para cá ou não? Ah, imagina. 3 dias consecutivos? Então, aqui, agora é bom tu focar bem de pertinho, amor. Vamos lá, né? Eles. Então, biquinhos que eu recomendo para vocês comprarem, né? É assim, se eu fosse começar hoje, com a experiência que eu tenho, qual bico que eu compraria? Nós estamos com 605 pessoas. Eu compraria esse, porque eu vou mostrar para vocês que trabalho que ele faz. Quem quiser anotar aí, ó, é o bico 113. Ele é um bico folha. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre os dois bico folha, tá? Esse aqui também é um bico folha, mas ele é aquele bico de pato, né? Esse aqui é o 366. Então esse aqui eu uso muito para fazer folha. Alguns acabamentos eu consigo usar com ele. Eu uso ele, tá? Mas faz bastante trabalho bonito. Uma outra hora eu quero ver se eu gravo um vídeo para vocês de cada tipo de bico. Tipo num vídeo 2 tipos de bico para vocês já ficarem bem fera. Esse aqui eu gosto muito de usar para fazer lateral de bolo. Foi esse bico que eu usei naquele bolo gigante, tá? Então esse aqui eu compraria, né? Esse aqui também eu compraria para vocês, quando vocês fazerem roseta, vocês quiserem fazer folhinha, que eu vou mostrar para vocês que sai uma folhinha linda, tá? Esse aqui também eu compraria o bico serra. Ele tem 2 tamanhos, ó. Eu tenho esse tamanho aqui pequenininho, que ele faz o cestaria. Esse aqui ele é serra dos 2 lados, não sei se dá para vocês verem, ó. Bem aqui, ó. Ele é serrinha dos 2 lados. Perfeito. Tá? Esse aqui já não. Esse aqui ele é serra de um lado, que eu posso fazer um trabalho com esse serra. E eu também posso utilizar ele desse lado, que ele vai ficar um trabalho liso, tá? Então eu vou mostrar depois para vocês as duas posições. A numeração desse aqui falou? 897. Esse daqui é 897. Anotem aí, tá, pessoal? Tá? E esse menor aqui é o 48. Ok? Então, esses bicos aqui eu compraria com certeza. Um M, né? Sem sombra de dúvida. Apesar dele ser guloso, mas ele é a salvação das confeiteiras e confeiteiros iniciantes, né? Um M tem que ter, tá bom? É o 1M, né? Outro que eu também compraria é o pétala, né? Que a gente tem um vídeo aqui dos trabalhos que o bico pétala faz, tá? É o 124. Esse faz rosa,
né? E ele faz vários trabalhos bonitos para lateral de bolo. E por incrível que pareça, não gasta muito chantilly. Apesar dele dar volume a alguns trabalhos, ele não gasta muito, tá? Então é um bico que eu também compraria. Vanusa Santos, a live vai ficar salva, tá? Depois vocês podem ver com calma, né? A gente tem vídeo aqui no canal de trabalhos com bico M, tá? Eu fiz acho que 12, 11 trabalhos com bico M. Isso. Depois o cameraman vai deixar ali na descrição dessa aula os trabalhos, os vídeos que a gente tem com trabalhos de bico aqui, desse e do pétala, tá bom? E eu compraria também, gente, o 4B, que ele é um pitanga, ele faz um tipo de roseta menorzinha. E eu posso trabalhar todo na pitanga, um bolo se eu quiser. Então, um pitanguinha tem que ter para vocês fazerem algumas pitanguinhas, decoração no bolo, para várias outras coisas. Tá? Então, o essencial seria esses aqui, né? Porque com esse eu já consigo fazer babado, tá bom? Depois eu tenho aqui o pequenininho, que às vezes a gente quer um trabalhinho mais delicado, né? Então, eu tenho o folha 69, que é o mesmo que esse, porém menorzinho, tá? Ó. É o mesmo, porém menorzinho, certo? E eu tenho folha pequenininho também, bico de pato, ó. Que esse aqui faz a verdadeira folhinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês a diferença da folha com aquela dali e a diferença com essa aqui. Certo? Esse daqui, esse outro folha aqui é o 352, tá bom? Mais essencial seriam aqueles ali. Esse aqui é um bico lindo, gente, maravilhoso. As minhas alunas amaram aqui quando elas fizeram o treinamento em bico. É o 0,70, tá? O bico babado, ó. Ele é cortadinho, vocês vão identificar ele assim, ó. Eu acho que ele tem maior desse também, tá? Ó, ele tem um biquinho aqui e ele é rachado até embaixo. Esse trabalho fica bem bonito, Tá? né? Eu vou mostrar para vocês o trabalho com esse aqui. Vamos até começar por esse. Certo? Então, sobre os bicos estão aí. Uma coisa que eu acho muito interessante, depois a gente deixa aí a numeração dos bicos tudo para vocês. Isso, depois da live eu Se atualizo bem que pra vocês vocês. podem anotar aí também, né? Não quiserem se dar o trabalho de ir lá e ler ainda. Gente, comprem manga de confeitar, tá? Paris, mas onde eu moro é R$1,50 uma manga de confeitar. Vocês podem reutilizar elas, gente, tá? Vocês podem lavar elas, coloquem de molho com uma aguinha quente, não fervendo, tá? Porque senão vai derreter. Um pouquinho de detergente, depois vai lá, enxágua bem enxaguadinha, coloca num potinho em pezinho assim, ó, deixa escorrer, secar e você pode utilizar até umas 4, 5 vezes, tá? Paris, eu tenho só uma manguinha em casa de confeitar e eu usei um bico grosso, que vamos dizer seja esse, né? E agora eu preciso usar um pequenininho. É bom vocês terem um adaptadorzinho em casa, tá, gente? Ó. Porque com esse adaptadorzinho aqui, ó, eu consigo utilizar bicos menorzinho e utilizar uma manga que já tá mais larga, tá bom? Então é muito importante vocês terem um adaptadorzinho. Não é caro, gente, é baratinho, tá bom? Não é nenhum absurdo e com certeza vocês vão economizar em outros lados aí, tá bom? Então bora lá, né, fazer o treinamento de bico aqui. Eu vou começar com esse daqui, depois o cameraman vai pegar o corante verde lá fora pra mim fazer o trabalhinho de folha, tá? Mas não precisa ser já. Vai ver de folha? Então vamos lá. Gente, para atingir o chantilly, como, né? Como o meu jeito de trabalhar, eu recomendo corantes em gel, tá bom? Corantes em gel, por quê? Porque ele não altera a textura do meu chantilly. Corante em Paris, mas tem tanto corante em pó de marca boa. É bom, gente, mas vocês têm que saber misturar ele corretamente, tá? Se eu for colocar num chantilly já batido, meu corante em pó, eu vou ter que mexer muito para ele dissolver bem, né? Então pode acontecer o quê? De tanto que mexer ali, o meu chantilly já perdeu o ponto, tá? Daí, ou se eu não misturar bem, ele pode depois, quando vocês vão cobrir o bolo, vocês vão começar a ver que vai surgir pontos de corante diferente assim no bolo, tá? Como se ficasse uns pozinhos assim.
tá bom? Então eu recomendo sempre para vocês não terem problema corantes em gel, tá bom? Nada contra quem usa em pó, se funciona para você, perfeito. Eu tô dando uma dica como eu gosto de usar, tá bom? Aí vocês aderem se vocês acharem que é bom para vocês, ok? Mais alguma dúvida sobre o chantilly? Pode fazer a pergunta. Aproveita e pergunta. Vamos falar sobre chegar no tom vermelho, no tom preto. A Joyce Martins, cameraman, você nem perguntou como fazer chantilly de chocolate. Ah, tá. Pergunta boa, né? É. Chantilly de chocolate. Chantilly de chocolate pronto é caríssimo, né, gente? Essas perguntas assim vocês têm que fazer aí, tá? Que vai ajudar muita gente a evoluir na aula aí, tá bom? É muita coisa, muito conteúdo, a gente acaba esquecendo de passar tudo. Pra mim bater o chantilly de chocolate para meio litro que eu bati aqui, né? Eu recomendo vocês utilizarem o cacau 100%. Por quê? Porque eu vou usar menos quantidade, né? Se eu utilizar até os 50%, se eu fosse bater aqui meio litro cacau 100%, eu iria estar utilizando aí 1 colher de sopa rasa de cacau 100%. Se for o 50%, 2 colheres de sopa, tá? Se for o 33%, você vai ter que botar 3 ou 4. Então, por isso que eu digo que aí vem a questão da economia e questão também da receita, textura de receita, tudo, tá? Aí você vai ter o seu chantilly de chocolate. Paris, como eu faço para atingir o meu chantilly de marrom? Tem certos corantes marrom que não chega no marrom tão bonito, né? Certas marcas. Coloca um pouquinho de chocolate, bate ele já com um pouquinho de chocolate em pó, 50% ou 1%, tá? Não usa chocolatado porque tem açúcar, vai perder o ponto do chantilly de vocês depois, tá? Na hora pode funcionar, mas depois vai perder o ponto. Coloca, bate com um pouco de chocolate e depois você coloca o marrom. Você vai ter um marrom lindo e vai agregar menos corante no seu chantilly. Para fazer o preto, quando não tem aquele corante bom, né? Que você está acostumado, que você usa só ele chega no ponto perfeito, o que que eu faço? Vocês têm duas opções. A maneira que eu chego no meu preto, né? Eu posso fazer um chantilly de chocolate, usar chocolate já para dar um fundo e tirar o branco. E daí vir e agregar o corante preto aos poucos até chegar no ponto que eu quero. Não adianta me perguntar qual a quantidade exata, porque vai depender da marca do corante de vocês, tá? E da quantidade do chantilly. Então, o preto seria ou você faz com já bate chocolate. Outra coisa que você pode fazer, eu não vou usar chocolate, eu não tenho chocolate em pó em casa. Pega um corante azul marinho. Se você não tiver azul marinho, usa verde, corante verde, verde musgo, verde folha e um pouco de outro tom de azul. Dá aquele fundo bem forte e depois você vem com corante preto. Daí você vai chegar no preto sem amargar o teu chantilly, tá bom? Ou você pode, se tiver o azul marinho, faz um fundo de azul marinho e depois coloca o preto, tá? Mas não adianta, se não for um corante que eu uso aqui, depois eu vou deixar aqui para vocês qual o corante que eu uso. Se não for esse corante, é difícil não amargar e vocês têm que avisar o cliente de vocês. Cores vermelha, preta, dependendo do corante que vocês usar, vai amargar o bolo. Azul marinho, tá? Verde bem escuro. Então é isso daí. Pro vermelho, Paris, como que eu chego no vermelho? Tem corante que você consegue chegar no vermelho sem precisar de ajuda, tá? Mas se você não tem um corante bom, que você sabe que não chega no vermelho, eu faço o seguinte. Ou eu uso o vermelho morango e o vermelho natal, um pouco de cada, meio a meio ali da quantidade que eu vou usar. Fica um vermelho lindo e não chega a amargar muito, tá? Ele dá um amarguinho assim, mas não é muito. Ou vocês podem tingir de pink, né? Primeiro o chantilly de vocês e depois vocês colocam o vermelho. Daí vai ser uma quantidade bem menor de corante. A possibilidade de amargar o chantilly de vocês vai reduzir um monte, tá bom? Então é isso. Sempre façam um teste de misturinhas de cores. Por exemplo, rosa com azul eu já tenho lilás, né? Amarelo com vermelho eu tenho laranja e assim por diante. Quando vocês tiverem dúvida de cores,
poxa, eu preciso fazer o pink, mas eu não tenho corante pink em casa. Vai lá na internet e busca lá, né? A tabela ali de cores ali, qual cores que forma, né? Tipo, 2 cores forma tal cor. Eu sempre usei isso daí no começo e pra mim sempre super funcionou. Nunca passei perrengue aí por não ter o corante exato, porque às vezes a gente não precisa gastar muito, né? A gente não precisa ter todas as cores de corantes, se são corantes que a gente consegue chegar numa tonalidade fazendo mistura de 2, tá bom? Então tá aí. Esse ponto de chantilly dá para fazer rosas? Dá pra fazer? Dá para fazer rosas. Dá. Eu acho até que a última live que eu fiz, o último vídeo de rosas que eu fiz era com chantilly, eu acho, se eu não me engano. Paulo Henrique Gomes, boa noite. Boa noite, Paulo Henrique. Então agora eu vou tingir aqui um pouquinho de rosas. Gente, outra coisa, dica muito importante. Usei aqui, retirei um pouquinho e sobrou o resto do chantilly. Cobre e leva lá para a geladeira. Não fica aqui usando esse e esse aqui em cima da bancada. Ele já vai esquentar, já vai ficar poroso, já vai perder totalmente o ponto. Então são cuidados muito importantes, tá? Ah, Paris, eu tenho a minha mão muito quente. Nossa, fiz lá o meu chantilly, tá cremoso, bonito, não tá poroso, tá lisinho, acetinado. Só que na hora que eu fui decorar o meu bolo, nossa, o chantilly perdeu totalmente o ponto. Então, o que acontece? Muitas vezes é a mão de vocês quente. Se vocês tiverem a mão muito quente, né, tem opções aí. Vocês usem uma luvinha de vinil, já vai melhorar um pouco, tá? Podem de vez em quando estar molhando a mão numa aguinha gelada, né? E também eu recomendo não encher muito a manga, tá? Vai preenchendo a manga aos pouquinhos. E sempre descarta uns 2 dedos de chantilly, que é a parte que você tá aqui, ó, em contato com a mão, tá? Então, tô com a minha manga aqui, faltando 2 dedinhos para terminar, eu vou lá e descarto, que aquele pedaço que estava em contato com a minha mão, ele esquentou, desforou e não vai ter conserto, tá bom? Descarta lá no potinho e enche a manga de vocês de novo. Sempre trabalhe, se tiver muito quente, não tem ar-condicionado, né? Ou a mão é muito quente, trabalhe sempre com meia manga de chantilly. Não enche um sacão assim, fica segurando na mão, né? E outra coisa, eu tô aqui na cozinha trabalhando, decorando meu bolo, daí chega a minha irmã aqui e começa a conversar comigo. Eu largo a minha manga de confeitar, converso com ela. Eu não posso ficar aqui conversando com ela e segurando a manga de confeitar na mão, porque o meu chantilly vai esquentar na minha mão e vai derreter. Ok? Olha quanta informação importante, gente do céu. Pessoal aí que está solicitando, tá? Eu estou colocando aí nos comentários o grupo do WhatsApp, tá bom? Quem quer saber sobre certificado, sobre apostila, né? Entra no grupo aí para que a gente passe toda a informação por lá, tá bem? Então agora eu vou tingir aqui o meu chantilly de rosa para a gente fazer alguns trabalhinhos com o bico. Quanta informação importante aí, né? Eu quero que vocês compartilhem, tá, gente? Por favor. Me deixem bem feliz para mim trazer mais cursos gratuitos aqui para vocês. Eu quero que alcance bastante gente, tá? Para bastante pessoas aprenderem. Hoje teve gente que deixou comentário aí nos vídeos que não tinha assistido nem a aula 1 ainda, porque não estava sabendo desse curso, tá? Ó, então o chantilly diferente do chantilly, quando eu vou misturar o corante, é bom eu fazer esses movimentos aqui, ó. Não é bom eu ficar batendo ele, que ele vai incorporar muito ar. É bom eu fazer esses movimentos de alisar aqui, ó. Aí no eu tingir aqui, pode acontecer, gente, por mais que eu deixei meu chantilly no ponto perfeito ali, no eu mexer aqui, ele tá incorporando ar. Se eu terminei de tingir ele e eu vi que tá incorporando ar, eu vou lá, pego um pouquinho de chantilly, ó, já pegou ar, tá vendo? Olha só. Aquele chantilly lisinho, ó. Deixa eu chegar bem na câmera pra vocês, ó. Aquele chantilly lisinho já era, né? Então aqui a gente vai consertar com o chantilly gelado, tá bom? Esse já serve para quem perguntava sobre como é que chama? Tirar a porosidade. Tirar a porosidade, né?
Teve gente que até pediu falar para deixar o chantilly poroso e aí depois hidratar. Então, no chantilly puro, eu não gosto muito de hidratar ele com leite condensado. Eu já prefiro com um chantilly geladinho, tá? Então, eu coloco um pouquinho e dou uma mexidinha aqui, ó. Ó, aí eu já vou conseguir deixar meu chantilly lisinho novamente. Isso porque eu tingi com corante aqui e no eu movimentar ele é bom vocês saberem. Por isso que muitas vezes a pessoa diz assim, poxa, eu bati o meu chantilly lá, tava ótimo e depois desandou, ficou tudo poroso, tudo duro. Acontece, gente, ele pegar muito, muito rápido, tá? Então são coisas que quanto mais vocês forem trabalhando, né? Vocês vão pegar mais facilidade. Eu dou um conselho para vocês aí, quem não tem muita experiência, compra um bolinho fake, isola com papel filme, né? Compra uma caixinha de chantilly, bota gelar, bate e vai treinar, tá? Que treinamento não adianta, vocês podiam ter um mês de aula comigo, né? Presencial, se vocês não se esforçarem sem treinamento, a prática que leva à perfeição, tá, gente? Não adianta, isso daí não tem. É qualquer área, qualquer trabalho que a gente vai fazer. A prática leva à perfeição. Não é num dia que vocês vão ficar expert em nada. A nossa amiga Marilene perguntou se você não usa açúcar no chantilly. Não. Eu não uso. Eu sei que tem gente que usa e funciona, né? Mas eu não uso. A Márcia, para recheios tem que aveludar o chantilly também? Não, para recheio não. Precisa, não, só não pode estar muito poroso, né? Porque é a mesma coisa, gente. Quando vocês forem fazer uma mousse e na hora que vocês agregam um chantilly ou chantininho, se não vocês misturarem, ela ficou aquela mousse muito porosa, né? Demais, assim, não ficou bem cremosinha, bem texturizada. Vocês podem agregar um pouquinho de leite condensado gelado, que vai funcionar da mesma maneira. A gente consegue deixar ela brilhosa, voltar o brilho dela com um pouquinho de leite condensado gelado, tá? A Maiana que tá falando que tem gente que bate chantilly com leite em poninho, aí é o chantininho, né? É chantininho, amor. Hoje nós estamos trabalhando com chantilly, tá? Hoje a aula é de chantilly. Isso aí é chantininho e vídeo de chantininho tem aqui no canal. Ó, então eu coloquei a pecinha ali dentro, coloco isso aqui e venho com a rosquinha por cima e fecho, ó. A Cris está perguntando se o chantilly puro assim não fica com um sabor ruim e com um toque gorduroso no paladar. Não, depende do chantilly, né? Tem chantilly que é horrível, mas tem chantilly que é muito gostoso, gente. Tem chantilly que tem um sabor maravilhoso, ele não é muito doce. Não adianta você ir lá no mercado, na casa de confeitaria, na casa de embalagem, comprar um chantilly mais barato e vir para casa e depois reclamar que meu chantilly não é preconceito, gente, contra produtos baratos, tá? Mas tem produto que não vale a pena você pagar mais barato, tá? Então não adianta depois vir e reclamar que o chantilly é ruim, chantilly puro é doce demais, o gosto é ruim. Tudo depende, gente. É igual chocolate. Tem marcas que são boas, tem marcas que não são. Tudo é assim, né? Por incrível que pareça, tem marcas que são mais baratas e são melhor do que marcas mais caras. A gente não tá falando de preço, a gente tá falando de qualidade, tá bom? O chantilly que nós estamos usando hoje é da Flashman, né? É Flashman. Pessoal, fique atento nos comentários, tá? Sempre. O grupo do WhatsApp está nos comentários e para quem quer entrar. Sempre que colocar, descarta um pouquinho, tá? Nesses 2 dias chegamos a 850 pessoas, né, na live, né? Agora a gente vai trabalhar com o bico babado. Hoje não, hoje tá Hoje quanto? estamos com 650. É difícil. Será que chegamos hoje? Ó, eu vou usar então a parte cortada do meu bico para baixo e o biquinho bem aqui em cima. Então, toda vez que eu for fazer babado, eu preciso sobrepor, né? Então, eu preciso começar de baixo para cima. Então, eu vejo a altura ali, sempre a distância. Para mim começar um trabalho, tem que ser a distância do meu bico. Ó. Tá dando para ver bem? Tá. Uhum.
Então, esse é o trabalho que esse bico faz. Tá, mas agora eu vou fazer uma arte aqui, né, pessoal? Tomara que não caia a internet. Eu vou tirar o tripé aqui, tá? Pra gente focar bem aqui no vídeo pra vocês, ó. Tá bom? Agora eu vou vir por cima aqui, ó. Então, eu vou sempre afastando e sempre sobrepondo, gente. Olha só. Olha o ponto desse chantilly, gente. Que coisa mais linda, ó. Vocês viram que eu... Opa! Vocês viram que eu hidratei ele novamente, né? Pode colocar leite gelado no chantilly poroso? Eu já ouvi gente falando que dá. Eu não testei essa arte ainda, mas parece que funciona, tá? Olha só que coisa mais linda que fica isso aqui, né? Para fazer um bolo de bailarina, saia de boneca, né? Bonito. Tá vendo que coisa mais rica? Com chantilly, tá bom? Então, esse aqui é o nosso bico babado. Bico babado. Tá? Agora a gente vai trabalhar com outro bico aqui. Eu vou mostrar para vocês bicos que eu ainda não tenho no canal aí, vídeo, tá? O que eu tenho eu não vou mostrar. Depois o cameraman deixa o link aí para vocês. Ele trabalha com bico, né? De outros bicos que não tá aqui, né? Isso. Agora eu vou usar para vocês aqui o cesta, tá? Para vocês verem que trabalhos que ele faz. Valmira Santos, compartilha, turma, ela merece. Merece, né, pessoal? Uma mulher dessa aqui dando 3 dias de aula para vocês, com muito carinho e muito amor. Merece bastante, né? E eu poderia ter furado, né? Porque final de semana é um dia, não consegui, tivemos imprevisto nos outros dias, mas eu vim mesmo no final de semana. Então eu vou usar o serra e eu vou mostrar para vocês os dois lados dele, tá bom? Vamos lá, gente, ó, tirei da minha manga e o meu aqui tá fresquinho que eu tô com o ar-condicionado ligado, tá? Mas se você que esquentou muito o chantilly aqui, antes de você hidratar ele, leva lá na geladeira, deixa gelar um pouquinho rapidinho lá no freezer para você voltar a texturizar. Porque não adianta eu texturizar o meu chantilly, voltar a hidratar ele se ele tiver quente, tá? Então, agora eu vou voltar a dar uma hidratadinha nele aqui. Daqui a pouco eu vou ter que descartar, porque tipo assim... É igual quando na aula presencial, né? Hidratei muitas vezes, o meu chantilly vai perder o ponto. Então, eu não posso fazer muitas vezes isso aqui. Eu vou fazer porque aqui tá sendo teste, né? Se eu fosse, texturizei ali, eu fosse fazer o meu bolo mesmo, eu teria coberto o meu bolo inteirinho com aquela quantidade ali, ó. Olha só como esse bico babado, ele tem volume e ele rende, gente. Eu praticamente cobriria o meu bolo inteiro com essa quantidade aqui, tá? Então, por que eu tô fazendo isso aqui? Tô texturizando 2 vezes, porque é um treinamento. Mas se fosse para aplicar no bolo, eu não posso fazer muitas vezes isso com o mesmo chantilly, porque eu tô agregando muito chantilly sem bater aqui e vai acabar que vai perder o ponto do meu chantilly, tá? Então, o ideal é texturizar uma vez o chantilly, tá? Eu tô fazendo isso aqui porque eu vou reaproveitar pro treinamento. Ó, tava lembrando aqui da hashtag Eu Aprendo com a Paris. E na hora que eu pensei, a nossa amiga Cris Chiquese colocou ali, ó. Ó, então agora eu vou usar o serra do lado liso para vocês verem. Ó. Sempre começa lá de baixo. Esse é o lado liso. Esse é o lado liso do serra, tá vendo? Opa, já sujei a minha blusa branquinha. Sempre limpando o bico, tá, gente? Muito, muito, muito importante. Pessoal, a numeração no bico a gente deixou tudo antes de começar a aplicar o chantilly, tá? Tá tudo aí na live, né? E esse é o lado serra, tá vendo? Ó. Opa. O importante é sempre vocês pegarem um trabalho para cobrir o bolo e vir até em cima para não deixar emenda, tá?
Por isso que tem que tirar o ar da manga sempre antes de começar a trabalhar. Ó. Eu vou fazer um pouquinho do cesta para vocês aqui, tá? Vamos fazer uma cestaria aqui, ó, pra vocês aprenderem a fazer cestaria. Então, eu preciso trazer, eu vou trazer liso. E agora, eu preciso deixar o espaço da largura do meu bico para cima, ó. Eu pego aqui, transpasso por cima do liso e paro. Pego aqui, transpasso por cima do liso e paro. Tá vendo? Agora eu venho de novo com o lado liso do meu bico cesta, ó. Em pezinho. Eu preciso sempre deixar essa distância para mim sobrepor novamente. Aí eu venho aqui, ó, encosto aqui, ó, nesse, dou uma pressãozinha e sobreponho, ó. Encosto, dou uma pressãozinha, vou trazendo e termino. Olha só que lindo, gente. Isso aqui com rosetas em cima, faz ele marronzinho, a cor que vocês quiserem. Olha só que coisa mais linda. Uma salva de palmas. Quem gostou, hashtag eu aprendo com a Paris, por favor. Tá rolando bastante aqui. Ó, de novo, vou fazer mais uma para vocês conseguirem ver bem certinho, tá? Desculpe pelo tremor aí da câmera, pessoal. O cameraman está tremendo, tá com o celular na mão. Se vocês quiserem, vocês podem fazer tudo com o ladinho serra só, tá? A Luciana Gomes falou que a palavra é gratidão. Ó. Eu preciso sempre encostar nesse ladinho aqui para levar para lá, tá? Para não ficar falha, para dar a impressão que tá saindo um debaixo do outro, que é uma continuação, né? Olha só que coisa mais perfeita e mais linda, gente. Eu amei, eu adoro. Eu preciso fazer uma live com um bolo desse. Então, vocês já tem aula de flor aí no canal. Tem aula de roseta, né? Com bico com M para vocês fazerem cestaria. Agora, tem Dia das Mães, agora mês de maio, né? E a gente usa muito, né? Bolo de cesta de flores, né? Para fazer em formato de coração. Tá super em alta a cestaria esse ano também, gente. Andei vendo alguns vídeos maravilhosos. Olha que coisa mais linda, gente. Certo? Então, esse é a nossa cestaria. Se vocês quiserem fazer uma lateral, vocês também podem. Aqui vocês podem arrematar, ó, intercalando, né? Vocês podem arrematar com pitanguinha de outra cor aqui, ó. E dá um efeito super bonito. Ok. Agora eu vou mostrar para vocês o bico folha. Quem gostou aí, hashtag eu aprendo com a Paris, por favor. E hoje é o último dia de aula, né, pessoal? Hoje é o último dia de aula. Pensei que eu ia conseguir chegar a 1000 pessoas hoje. Tá aqui. O bico folha, o chatinho. Depois eu vou deixar para vocês aí na descrição esses bicos que a gente usou, tá? Então, esse aqui, gente, é muito lindo pra gente fazer lateral de bolo, ó. Com ele em pé, eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu consigo fazer ele assim. Ó. Eu consigo até fazer mais reto. Gente, eu tô meio tremendo hoje, tá? Eu já tô um pouco aqui meio esgotada. E o cameraman também tá com a mão tremendo, né? Devia ter pego o tripé pequenininho. Ó, e vocês podem fazer assim também, gente, ó. Ó, que lindo que fica pra gente fazer lateral de bolo. E isso aqui é bom que vocês conseguem fazer bolo para vários temas, né? Para homem, para mulher. Tá? Então, o que que acontece? Ó, se eu for fazer uma folha com esse bico, esse aqui, o nome dele é bico folha. Mas olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui em cima. Olha como é que vai sair a minha folha. Cortada, tá vendo? Ó. Então, pra fazer folha, ele não é bonito.
Eu consigo trabalhar com ele assim também, ó. Olha só. Se vocês quiserem fazer aí um bolo, até tema fundo do mar também, né? O efeito escama dá para fazer com esse bico folha também, gente, ó. Eu vou fazer aqui na lateral para vocês verem mais. Então agora a nossa amiga aqui me lembrou também, ela tá dando Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres desse grupo maravilhoso. Tá então, pessoal, né? Os homens desejam às mulheres aí o Feliz Dia das Mulheres, tá bom? Ó, se eu quiser sobrepor, eu venho aqui, ó. E eu consigo fazer meio que um efeito escama. Então, vocês têm que explorar os bicos, gente. Porque, às vezes, eles fazem trabalho que a gente nem imagina. Olha só. Tá vendo? Então, esse é aquele folha rachado, né? Agora, eu vou usar o bico folha com... que é o bico de pato ali, né? Para vocês verem a diferença da folhinha do bico de pato. Eu nem vou tingir de verde, gente, para não prolongar muito a aula, tá? Nós estamos com aula de 1 hora e 28 minutos. Já deu isso? Bastante, né? Nossa, a gente já vai encerrar já, né? Estamos com 653 pessoas. Tá ótimo. O importante é que essas pessoas aí compartilhem para quem não pôde assistir hoje, assistir amanhã, tá? Isso. Amanhã, depois da manhã. Eu só não quero que quem passou por aqui, gente, saia sem compartilhar essa aula, tá? Por favor. Compartilha e dá o like. Gente, ó, eu já texturizei e o meu chantilly, ó, porque já foi a segunda vez que fui tirar a porosidade. Amoleceu. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de chantilly firme lá da geladeira e vou colocar aqui para mim conseguir finalizar o treinamento aqui, tá? Ótimo, né? Irenilda já compartilhou nos grupos que participa. Então eu acredito que depois desses 3 dias que eu me dediquei aí para vocês, né? Eu acredito que vai ter muita gente aí que vai conseguir iniciar na confeitaria, né? Não tem mais reclamação, eu não tenho condições de pagar um curso. A Paris veio aqui e fez a diferença para vocês aí, né? Trazendo esse curso aí para vocês, abençoando a vida de vocês aí, né? Eu sei que tem muita gente que precisa dessa profissão para dar uma levantada na vida aí, tanto financeira como psicológica também, né? Que muitas vezes a pessoa tem condições e não precisa trabalhar, mas precisa ter uma profissão aí para sair aí de uma depressão, né? De ficar parado, Ok, Cíntia Gabriele citou a nossa querida chefe Léo lá, pelo falecimento da mãe dela, né? A chefe Léo, ela perdeu a mãezinha dela essa semana, né? Nossos sentimentos para ela também, tá bom? Eu tive lá, eu passei mensagem para ela, tô orando por ela, não tive a oportunidade de conhecer a mãezinha dela, mas era uma pessoa muito querida e muito abençoada. Ó, gente, agora eu vou usar o bico de pato. Aí olha a diferença da folha, ó. Esse sai a nossa folhinha perfeita, olha só que coisa linda, ó. Tá vendo? Olha só, que perfeição de folhinha. Ó. Ó, esse ali que ela fez agora, né? E Tá olha vendo? esse aquele anterior. Esse aqui ele sai cortado, tá vendo, ó? E esse aqui não, esse aqui ele sai a folhinha perfeitinha, olha só que lindo, ó. Ó, posso fazer mais comprida. Esse tá no rosa, né, pessoal? Ó. Mas no verde, É claro que folhinha tem que ser verde, né? ele tá rosa. Ó. Tá vendo, gente? Então, isso aí para vocês verem a diferença do bico folha, porque às vezes eu, por exemplo, quando eu queria um bico folha para fazer folhinhas nas minhas rosetas, nas minhas pitanguinhas, eu fui lá e comprei aquele bico folha ali, né? Esse aqui. E eu não sabia que tinha essa diferença. Eu achava horrível as folhas. Eu achava que era eu que não sabia fazer. E quando acaba, não, né? É o tipo do bico. Então, para fechar aqui com chave de ouro, eu vou fazer uma rosetinha, ensinar um movimento rapidinho do bico M aqui. Uma roseta
só para quem não sabe fazer, né? A roseta tem bastante gente que tem dificuldade, né? Por incrível que pareça, gente, no meu curso presencial, a maioria das alunas não sabia fazer roseta. Tá? Então vamos lá, vamos fazer umas rosetinhas aqui em cima. Parauapebas, boa noite. Boa noite, passou rápido o horário hoje, Passou né? rápido, né? 1h30 agora. Nossa! A gente estava até agora com a casa cheia de visita, que foi aniversário da minha filhada aqui na minha casa hoje. Vamos ver aqui, a Márcia Cruz. Posso mexer no chantilly com colher de alumínio ou de plástico? O ideal é com uma espátula de silicone. Vai ajudar mais a preservar a textura do teu chantilly, mas pode usar. Ó, para mim fazer a roseta eu preciso fazer uma pitanga e girar o bico em volta dessa pitanga, ó. Terminei. Certo, ó. Sempre onde eu termino eu começo outra, ó. Uma pitanga, giro o meu bico em volta da minha pitanga. Olha só. Sempre assim, ó. Sempre onde que eu termino uma, eu começo outra. Daí, aqui, vamos dizer que eu fiz uma fileira, né? Agora eu vou começar outra fileira em cima. Então, antes de eu começar outra fileira em cima, para depois eu não precisar ficar enchendo de pitanga o meu bolo e aparecer, antes de eu começar a próxima fileira, eu já faço uma pitanga entre cada roseta. Certo? Daí eu venho aqui, ó. Uma pitanga, giro em volta, termino. Uma pitanga, giro em volta, termino. Giro em volta, termino. Essa daí é a famosa roseta, daí vocês podem fazer elas mais gordas, mais, né, do jeito que vocês quiserem, tá? E muitos trabalham com um M, ó, para lateral de bolo, ó. Certo? Também assim. Olha só que maravilha. Também assim. Ó. E deixa eu mostrar para vocês aqui que sobrou um vãozinho. Olha que lindo para fazer isso aqui para bolo de menina, gente, ó. Com o bico em pé, eu venho, dou uma afastadinha lá de baixo, ó. Pressiono e solto. Venho outra em cima sobrepondo, ó. Pressiono e solto. Olha que coisa mais linda para fazer bolo de menina, isso aqui. Esses frufruzinhos, né? Fica como se fosse uns fuxiquinhos de chantilly, olha só. Olha que coisa mais linda. Amei. Certo, amores? Lindo, lindo, lindo. Então, é isso aí, amores. Eu acho que eu não esqueci de nada, né? Se eu esqueci, depois vocês vão perguntar lá. E o que eu não respondi aqui, eu vou responder nos comentários de vocês. Quero agradecer vocês, a todos que participaram, tá? A todos que compartilharam, que curtiram, né? Eu oro por vocês todos os dias, em todas as minhas orações, tá? E agradeço a Deus pela vida de todos que ajudam. Deixa eu falar só um negocinho antes de terminar. Em forma de agradecimento, e o pessoal, né, que participa com a gente dos cursos, tira um print aí dessa aula, né? Agora, nesse momento maravilhoso que a nossa chefe, ó, e posta na sua rede social lá, um agradecimento, né? Posta lá no Instagram, posta no Instagram. Face, marca lá a hashtag Eu Aprendi com a Paris. Um agradecimento, tá bom? Feliz. Então, assim, gente, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por todos que compartilham, que curtem, que participam. E fico muito feliz pelas mensagens das pessoas que aprenderam comigo, tá bom? Então, se vocês, quem não compartilhou aí, né, peço que Deus toque no coração de vocês, compartilhe para alcançar mais pessoas. Imagine essa aula aqui, gente, vai fazer diferença dentro de quantos lares aí, né? Quantas mulheres, homens desempregados aí que precisam de uma aula dessa, que foi esses 3 dias de bênção aqui no canal para vocês, tá bom? Então, eu agradeço vocês do fundo do coração. Não esquecem de seguir a gente no Instagram. Não esquece de se inscrever no canal. Quem assistiu só essa aula, não assistiu outra, assiste a aula 1 e a aula 2, tá bom? Participem do nosso grupo lá no Facebook, Criar e Compartilhar com Paris Cake Design. Sigam a gente na página. A gente tem live toda quarta-feira na página. Sempre um ensinamento para vocês. Mais de 3 vídeos por semana aqui no canal.
tá bom? E não esquecem, né, de me seguir no Instagram, que a gente precisa muito chegar a 10 mil seguidores logo lá, né? Então é assim, eu quero agradecer vocês. Quem tiver interesse em adquirir aí, a apostila é gratuita, a gente vai dar lá nos grupos de WhatsApp e no Telegram. Mas quem não quer participar do grupo, quiser entrar em contato, assistir a aula e quiser adquirir o certificado e a apostila, entre em contato nesse número de WhatsApp ali, tá bom? Que a gente vai estar aí mandando para você pelo único valor, né? O certificado com a apostila junto, mesmo se você não está no grupo, tá bom? Gente, eu não fiz com a intenção de cobrar nada essas aulas aqui, tá? Vocês viram no início da aula que eu não falei nada sobre isso. Foi a pedidos que a gente decidiu fazer. Então, como a gente gasta com impressão, a pessoa ali para estar fazendo todo esse certificado tem que colocar o nome de cada um, né? Carga horária, tudo direitinho. Então, a gente decidiu cobrar esse valor mínimo aí para ajudar vocês e vocês terem o certificado da Paris aí, que vai ser bênção na vida de vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um. E até o nosso próximo vídeo, nossa próxima live, tá bom? Abraços. Tchau, Boa noite. gente. Bom domingo.